Tigre, quando tá tudo certo na obra é porque é tudo Tigre. Tudo certo, tudo Tigre. Promoção de aniversário Tô no Tenda, Tô no Lucro. Cadastre-se em aniversariotenda.com.br e participe. Steel, onde tem jardinagem, tem Steel. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. E Estrela Bet. Estrela Bet é hit. Cadastre-se e faça seu palpite. Mundo dos Esportes, com Fernando Fernandes. Seguimos aqui no Mundo dos Esportes até as 4 da tarde. Daqui a pouco tem bola rolando para você. Jogo importante no Campeonato Brasileiro. Direto do Allianz Parque, Palmeiras e Fortaleza. Ulisses Costa vai narrar. Cláudio Zaidan nos comentários, o Gustavo Soler na reportagem, Felipe Melo vai cuidar do intervalo inteligente da Band e no plantão esportivo a Nina Gagliotti. E a gente vai direto para o Allianz Parque, lá está o repórter Gustavo Soler, que vai trazer as informações das equipes para esse jogo importante, presença de público, enfim. Boa tarde, Soler, tudo certo? Tudo bom, Fernandinho? Abraço pra você, pro Melo, pra todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, no momento que o Palmeiras está definido e escalado pelo técnico Abel Ferreira, com aquela formação que já estamos anunciando aqui na Rádio Bandeirantes desde o início da semana. Sem Marcos Rocha e Aníbal Moreno suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Mike e Zé Rafael iniciam entre os titulares. Com isso, o Verdão vai a campo com o Everton, Mike, Vitor Reis, Gustavo Gomes e Caio Paulista, meio de campo com Zé Rafael, Richard Rios e Rafael Veiga no ataque, Estevão de um lado, Felipe Anderson do outro e Flaco Lopes como centroavante. O time do Palmeiras que hoje prestará homenagens para Tonhão, que infelizmente faleceu na última terça-feira aos 55 anos de idade. Tonhão, que foi ídolo do Verdão, campeão paulista de 93, 94, brasileiro de 93, 94, campeão também do torneio Rio-São Paulo pelo Palmeiras. Foram 2 passagens, 161 jogos pelo Alviverde, com 94 vitórias e 4 gols marcados. Um desses gols, Fernandinho, Tonhão marcou contra a seleção do Paraguai. Isso mesmo, teve um amistoso lá em fevereiro de 94 no Defensores del Chaco e o Tonhão marcou um gol contra a seleção paraguaia que tinha Chilaver no gol. Memória. Boa tarde, Fernandinho Fernandes. Boa tarde a todo mundo. Semana passada, rememorei aqui aquela triste data de 1969 para os corintianos, em que o Papa Paulo VI cassou São Jorge e alguns outros integrantes da lista de santificados da Igreja Católica. Ocorre que, mesmo sendo definitiva, a cassação de São Jorge não interferiu na fé dos corintianos, que continuam invocando o santo guerreiro, o seu cavalo e até o dragão por ele enfrentado, para ver se o Corinthians toma prumo. Sem time, é bem verdade, santo nenhum consegue fazer milagre. Cada vitória é uma festa e a derrota um dissabor. Até um simples empate que podia consolar, quase sempre é conquistado quando é preciso ganhar. O jornalista Ademir Metz, nosso colega colunista do Jornal Diário do Grande ABC, também corintiano, nos enviou uma mensagem dizendo que, além de São Jorge, eu também deveria ter invocado outra figura religiosa, também de ficção, muito recorrente toda vez que o Corinthians se vê em maus lençóis, ou seja, o Pai Jaú. São Jorge pode ser ficção como santo, mas de acordo com os ensinamentos cristãos, Jorge foi um guerreiro do Império Romano, nascido na Capadócia. Já o Pai Jaú foi uma pessoa conhecida demais. Seu nome era Euclides Barbosa, paulistano, zagueiro do Corinthians entre 1932 e 1937. Também jogou no Vasco da Gama, esteve na seleção brasileira na Copa de 1938, na França, e encerrou a carreira em 1944 no Santos, mas seu coração era doentiamente corintiano.
Já na época de jogador, estava envolvido com o espiritualismo, tornando-se um dos mais respeitáveis pais de santo do mundo umbandista. Era comum, em dia de jogos muito difíceis, Pai Jaú fazer suas preces no vestiário, invocando proteção aos jogadores e uma ajudazinha dos orixás para que o placar ajudasse o Corinthians. Para todos que estão presentes, em nome de Deus Todo-Poderoso, que meu bom Pai Xangô, que minha mamãe Oxum, que Nhansan, que Oxalá, nosso Pai, que é Deus nosso Senhor Jesus Cristo, abrir os caminhos de todos que estão presentes em nome de Deus Todo-Poderoso. Mostrar aí o caminho do bem, o caminho da paz e o caminho da prosperidade. Que Deus nosso Senhor Jesus Cristo lhe ajudar em todos os seus passos, nos seus trabalhos, no seu dia a dia, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe seus lares e a sua boa vida que aqui estiver, em nome de Deus Todo-Poderoso. Ouviram, Pai Jaú? O apelido Jaú é por causa do avião, o avião Jaú, que na época em que Euclides jogava futebol, fez a primeira travessia do Atlântico Sul com 4 a bordo. Deram ao zagueiro o apelido de Jaú por causa de sua descomunal impulsão. Subia com facilidade para cortar de cabeça todos os cruzamentos na sua área. Pois bem, a ficção que existe é aquela criada pelo genial radialista Estevan San Girardi no seu show de rádio. Dos inúmeros personagens por ele criados, só para o Corinthians, pelo menos meia dúzia. Crioulo Joca, a mulher do Joca, Beicinho, seu parceiro de biritas no bar da esquina, Bode Baltazar e Pai Jaú. O Coringão ganha hoje, não é, ô Bode Baltazar? Hoje não dá Tem razão, Bode Baltazar, joga de pio. Hoje o Corinthians está saia. Eu tive de manhã no Morumbi e fiz tapaio da pesada. Hoje o Corinthians está saia. Eu até tô tranquilo, Pai Jaú. O meu Coringão vai precisar da ajuda de São Jorge, Cosme, Damião, São Benedito e Seta. Hoje o Coringão vai botar pra quebrar. Corinthians já pode jogar de fio. Agora o levantamento vem da direita. Marcelinho vai bater enviesadas. Olha o Corinthians para a cruzada. Lá vem Cris. Gol! Olha, mas esse arquivo do Milton Parron é fora de série. É fora de série. O meu desejo no rádio é conhecer o arquivo de Milton Parron toda sexta-feira à noite, por volta das 10 horas, 10h30, apresenta um programa aqui. Ontem eu estava ouvindo, era um cantor, agora não lembro o nome do cantor, mas a maneira como ele conta a história, o arquivo, os áudios da época. Olha, o quanto que não vale esse arquivo de Milton Parron, que pena que não temos aqui em Campinas um arquivo desse, é uma pena. Mas, meus amigos, eu sou o Edu Pinheiro, eu interrompi porque nós temos o Concentração, a Ponte joga às 17 horas, tá? O Concentração já vai começar e quem narra aqui vai ser Leandro Borges, o moço de Piracicaba, lembrando que na TV Bandeirantes também vai mostrar, vai começar em cima, vai começar, tem a Liga Árabe, né? Esse treco da Arábia aí, Sauditão. Esses negócios aí, é brinquedinho de rei, né? Os caras não têm onde gastar dinheiro, ficar contratando jogador famoso e faz um campeonatinho lá, entendeu? Então, quando terminar a Liga Árabe, o Sauditão, né? Nós vamos... Que Sauditão, meu amigo? É Série B, é macaca no pedaço e terça tem o Bugre, já vem com Concentração, agora 15h39. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes.
Concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Meus amigos da Bandeirantes, no ar o nosso Concentração, as coisas de Mirassol e Ponte em 17 horas, Série B, lá em Mirassol e Macaca, Mirassol bem, quarto colocado, 56 pontos. Olha, Mirassol e Novo Horizontino no G4, que campanha, hein? Ceará tá fora do G4, América Mineiro fora do G4, Goiás fora do G4, Curitiba fora do G4. Essas equipes sonhavam, eram equipes que a gente apostava de que estaria no G4. Santos comanda com 59, Sport 59, Novo Horizontino 57, Mirassol 56. Os que comandam, hein? Correndo por fora, Vila Nova 52, Ceará 51, Operário 50, América Mineiro 49 e por aí vai. Agora com referência ao futebol campineiro, 13º Paysandu 40, Macaquinha 14ª 38, 15º Chapecoense 37, 16º CRB 36. CRB é o primeiro fora do Z4 e aí vem o Z4. 17 é o Botafogo 36. O 18 é o Ituano com 34. O 19 é o Brusque com 33. E o 20 é o Guarani 31. Faltam 5 rodadas. 5. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Temos um jogo atrasado ontem, viu, Pepe? Um abraço, Pepe. Pedro Piscinato na mesa. Um grande abraço, meu querido amigo da técnica. Teve um jogo atrasado ontem, cara. Goiás 1, Amazonas 0. O Amazonas também tá bem, já tá com 45 pontos. O Amazonas já garantiu sua permanência para o ano que vem. O Goiás deu uma acordada agora. Ontem, jogo atrasado da 18ª rodada, Goiás 1, Amazonas. O Goiás é o 9º com 48, tá? O quarto colocado é o Mirassol com 56, mas agora o Goiás tem o mesmo número de jogos dos demais. Com quem que o Goiás joga depois, hein? Deixa eu ver. O Goiás joga terça-feira, ainda por essa 34ª rodada que começou ontem com Avaí 3, Vila Nova 0. Então o Goiás jogou ontem, jogo atrasado e joga terça. Terça tem Goiás, Operário, Brusque, Chapecoense, Guarani e Novo Horizontino. E Amazonas e Botafogo. Mas agora, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ontem jogaram Avaí, repito, Avaí 3, Vila Nova 0, né? Deixa eu ver aqui, Vila Nova, ok, 34. Cadê o Avaí? O Avaí, ok, 34. Os demais tem que ter 33. Se os demais estiverem com a pontuação de 33, é porque não tem mais nenhum jogo atrasado e não tem. Agora não tem mais nenhum jogo atrasado. Não tem, tá tudo igual. Goiás então tem 48, é o 9º colocado. O Mirassol tem 56. É uma diferença bem relativa porque faltam 5 rodadas. Uma diferença de 8 pontos, tá? E o Goiás, claro, vai jogar, conforme eu disse. Bom, é o seguinte... trabalhos técnicos também do Lucas Pessoa. Foi pegar um cafezinho pra mim, espero que sim, viu, Pepe? Ele deu uma saída, tá ficando no YouTube, tá bom? O nosso WhatsApp é o 971021493. Catarino, já informações da Ponte. Mas eu quero contar uma pequena historinha. Calma. Tem na fita também quem? O Boris, Catarino e é o Gleger que vai comentar, tá bom? O CH também vai participar, mas eu vou primeiramente contar a historinha aqui. Deixa eu pegar os papéis aqui, Pepe. É uma pequena história. A Ponte agora, então, saiu o Nelsinho Batista e assumiu inteiramente o Nenê Santana. Meus amigos, Marco, eu tenho controle dos técnicos da Ponte desde 96, quando o Carnieri, na era Carnieri. Porque em janeiro de 96, o Nivaldo Baldo ganhou as eleições. Ele ganhou, foi no final de 95, né? Ponte numa situação terrível. 95 foi o pior no ano da Ponte. A Ponte ganhou só 8 jogos em 95. Rebaixado no Paulista e tal. E aí, eles ganharam a eleição. Nivaldo Baldo, o fisioterapeuta, grande ponte pretano também.
Nivaldo Baldo presidente e Carnieri vice. E a partir dali eu comecei a marcar. A partir de 96 eu comecei a marcar os técnicos que passaram pela Ponte. Tá? Sabe quantos técnicos até agora, de 96 pra cá? Quer dizer, quantas vezes mudou? Porque muitos técnicos repetiram, né? Tá aqui Vadão não sei quanto, Nelson Batista mesmo, Marco Aurélio e João Brigatti, então, próprio Nenê Santana. Tem muitos que repetiram. A Ponte mudou 96 vezes a sua direção técnica desde janeiro de 96. Vamos lá. Assumiu o Nivaldo Baldo. Primeiro treineiro, Marco Aurélio Moreira. 15 jogos. A Ponte disputava a Série A2 em 96. Depois Flamarion, ficou 11. Flamarion, grande nome do Guarani, trabalhou na Ponte, já falecido. O menino dele é o Cristiano Nunes, é o filho dele, preparador físico. A última notícia estava no Atlético Mineiro, não sei se tá. Depois José Roberto Fernandes. Ficou. Olha, outro dia encontrei já. Outro dia não, 4 ou 5 eu encontrei com o José Roberto Fernandes, foi goleiro do Gazeta. Preparador físico, jogou no. Foi treineiro do América de Rio Preto e tal. Série A2 em 96. 4 jogos, José Roberto Fernandes. Saiu depois o Marco Aurélio interino, ficou 3 jogos. Aí, quando chegou em setembro de 96, Nivaldo Baldo renunciou. Assumiu o Carnieri. Primeiro técnico do Carnieri. Setembro de 96, Vanderlei Paiva. Grande volante, já falecido também. Ficou 8 jogos. Era o braço direito do Carneiro na época. Terminou a série... A Ponte estava na Série B de 96 aqui. Já tinha terminado a Série A2, tá? E ficou um pouquinho também da Série A2 de 97. Aí chegou Fito Neves. Ficou 3 jogos na Série A2 de 97. Norberto Lopes. Uma partida, por quê? Porque ele morreu. Norberto Lopes morreu. Treineiro da Ponte, encontraram ele morto no hotel. Faleceu 9 dias depois do jogo que ele dirigiu, se não me engano, contra a Paraguaçuense, que tinha como técnico o Serginho Chulapa. Morreu Norberto Lopes. Aí, Pedro Pires de Toledo, preparador físico, ficou 2 jogos interinamente, Série A2 de 97. Carlos Gainetti, 7 jogos. Lembra-se de Carlos Gainetti? Carlos Gainetti foi vice-campeão brasileiro pelo Guarani em 86. Tava na Ponte em 97, né? 11 anos depois. 97, Série A2. E a Ponte mal. Macaca mal na Série A2 em 97, vai vendo o rolo, Carnieri no comando. E o Carnieri mandava embora mesmo. Aí Pardal assumiu. Antônio Augusto Pardal assumiu a Ponte A2 97. Sabe o que aconteceu? A Ponte só escapou na penúltima rodada para a Série A3. Ganhou da Ferroviária em Araraquara. Escapou do rebaixamento. Terminou, só Deus sabe como. E aí Pardal armou o time da Ponte na Série B 97. Campanha espetacular. A Ponte vai que vai. Porém, contudo, no entanto, no entretanto, o que aconteceu? Aconteceu que a Ponte foi para o quadrangular final. Era a Ponte, Vila Nova, América Mineiro. E tinha mais um clube ainda, Ponte e o Náutico. Ponte, Náutico, Vila Nova e América Mineiro. Quadrangular final. Primeiro jogo da Ponte, lá em Recife. Tomou de 3 do Náutico. Na volta, dizem que no avião, um desentendimento de Carnieri e Pardal, Pardal foi demitido. E quem pega a estrela de Pepe, José Macia, ele trabalhava na comissão técnica, já estava na Ponte. E ele pega a Ponte nos 5 jogos finais, até que, no 5º jogo, daquele Ponte Náutico, 1-1, gol do Claudinho, majestoso abarrotado, que Fabiano pega uma bola, tava 1-1 já, o empate era da Ponte. E o Fabiano faz uma defesa espetacular no gol da Fepasa. É coisa, mas foi uma defesa sensacional. Salvou e a Ponte subiu. Estrela chamado Pepe. O maior artilheiro da vida, porque o primeiro foi Pelé, seu segundo e Pelé, seu primeiro. O cara que mais ganhou o Campeonato Paulista é o Pepe. Ganhou todos os títulos do mundo pelo Santos. Estava na seleção brasileira em 66, na Copa de 62, aliás, estava também. É considerado campeão do mundo. Pepe foi campeão da Inter de Limeira. Você foi técnico, você campeão paulista pela Inter de Limeira. Você campeão paulista pelo clube do interior. Com o Pepe. Pepe estava no banco do São Paulo, na final contra o Guarani. Aquele gol do Careca, na prorrogação, empatou, foi para os pênaltis. Quem é o treino do São Paulo? Pepe, a estrela de Pepe. Pepe é espetacular. Tinha que ser o Pepe, que subiu também com o Guarani em 91.
Numa draga nada tava o Bugre. Pepe subiu. Guarani Curitiba aqui no Brinco. Quem? Treneiro? Quem do Guarani? Pepe. Bom, terminou então a Série B 97, ponto subiu, terminou o ano 97, veio 98. Robertinho Moreno pegou a Ponte na Série A2, porque a Ponte 98 estava na Série A2 e ia disputar o Brasileiro. Robertinho Moreno. E o que aconteceu? Aí a Ponte foi num sábado à tarde para Ribeirão Preto enfrentar o Comercial. Era sábado de carnaval. A Ponte tomou 6 do Comercial. Robertinho Moreno caiu. Repito, já falecido, foi um bom meia, viu? Revelado na base da Ponte, mas tinha o de cá, era complicado. Depois veio o Cassiá, Série A2 de 98. Foi nas mãos de Cassiá que estreou o Washington. O Washington estancadela na terceirqueira. Né? O Washington aqui, ele pertencia ao Caxias, tinha jogado no Grêmio. O Cassiá ficou só 12 jogos. Foi lá em São Carlos. Ponte e São Carlos foi 1-1, a estreia de Washington. Aí veio o Celcinho Teixeira. O Celcinho estava no Paulista de Jundiaí. Saiu do Paulista, veio pra Ponte e estreou contra o próprio Paulista. A Ponte venceu de 2-1 o Paulista, os 2 gols de Washington, os 2 primeiros gols de Washington com a camisa da Ponte, majestoso, Ponte 2, Paulista 1. Quem jogava no Paulista, mas pra lá de final da carreira, era Neto Boca Larga. Sim, Neto, apresentador da TV, grande revelação do Guarani. Quando ele foi substituído, não que xingaram o Neto, nossa, gordo pra chuchu, naquele 98. Bom, aí ficou 98, Série A2, teve até um amistoso contra o Marítimo de Portugal, a Ponte não subiu com o Celcinho Teixeira. Era Ponte, Noroeste, América e União Agrícola Barbarense, quadrangular final. Só o campeão subiu o Barbarense. Bom, aí veio o amistoso contra o Marítimo de Portugal, quando a Ponte venceu por 3-0, quando na Ponte foi inaugurado aquele monumento, que tem na entrada do majestoso, um monumento em homenagem ao torcedor da Ponte. Aí começou o Brasileiro, e aí não foi bem, logo de cara a Ponte perdeu um derby no Brinco, 2-0, Paulo Isidoro e Barata, Vadão, técnico do Guarani. Ficou mais um pouquinho, o Flamengo veio aqui, ganhou da Ponte 1-0, caiu o Celcinho Teixeira. Aí veio o Pedro Rocha, ficou 7 jogos. Pedro Rocha, 7 jogos ficou. Também não foi bem, até que teve um jogo no Majestoso, 5-4 pro Corinthians. Chegou a estar 5-1 para o Corinthians. A Ponte fez o 2, fez o terceiro e fez o 4. Lembra-se disso? Tá lembrado daquele 5-4 no sábado à tarde? Pois é, Pedro Rocha caiu ali. Aí o Marco Aurélio Moreira assumiu, foi uma história linda de morrer. A Ponte numa draga danada, a sorte que eram 24 equipes, 4 desciam. Aí a Ponte, nas mãos de Marco Aurélio, perdeu 3 jogos, perdeu do Grêmio em Porto Alegre, perdeu da Portuguesa no Canindé e perdeu pro Santos na Vila, com Edinho jogando gol, filho de Pelé. Aí o Marco Aurélio Moreira afastou Edinho e promoveu a estreia aí trouxe já o Luiz Fabiano, na época só o Fabiano, enfim, deu umas mexidas, a Ponte ganhou 4 jogos depois, a Ponte ganhou do Sport, ganhou do Vasco, ganhou do Vitória, os 3 jogos do Majestoso, e ganhou lá do Goiás, Serra Dourada 1-0, gol de Dionísio, e essas 4 vitórias foram fundamentais. Aí mais pra frente, lá em Natal, a Ponte ganhou de 1-0 do América de Natal, gol do Zinho, e o Alexandre de Fávaro pegou um pênalti. E a Ponte, depois, no último jogo aqui, era Ponte Atlético Mineiro, 0-0, mas a Ponte já tinha fugido do rebaixamento. Bom, o Marco Aurélio ficou até final de 99, ficou 69 jogos. Estevam Soares, era o ano de 2000, era o centenário da Ponte. Estevam Soares, na primeira fase do Paulistão de 2000, a Ponte ficou com o título do interior, os grandes não participaram, até que na segunda fase teve o jogo lá em Matão. Eu entrevistei Estevam Soares aqui na última quinta-feira, no Concentração de Guarani Esporte, e ele lembrou desse jogo aqui também. E lá em Matão, a Ponte perdia e o Fabiano, né? Luiz Fabiano empatou no finalzinho 2-2, a Ponte foi para a terceira fase. Bom, mas aqui não deu nada. Eu sei que ia começar, em 2000 nós tivemos a Copa João Avelange. Não era Campeonato Brasileiro, é João Avelange. Por conta daquele problema lá que era Gato, aquele jogador lá do São Paulo e tal. E Sandro Hiroshi, o rolo com Sandro Hiroshi. E aí, o Botafogo ganhou os pontos, perdeu do São Paulo, mas a CBF deu ponto pro Botafogo, quem caiu foi o Gama de Brasília entrou na justiça, e aí a CBF ficou impedida de realizar o Campeonato Brasileiro, e o Clube dos 13 organizou em 2000 a Taça João Avelange. Bom, é isso aí. Estevam só ficou o primeiro jogo contra o América Mineiro, não sei porquê, caiu aí, faltavam alguns dias para a Ponte completar o seu centenário, trouxe Nelsinho Batista. Nelsinho Batista assumiu e terminou o Brasileiro 2000, não deu em nada, ficou aí veio 2001,
aquele Campeonato Paulista, a Ponte disputava o Paulista e a Copa do Brasil. E Nelson Batista no comando. Até que a Ponte foi eliminada na semifinal pelo Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão. A Ponte perdeu 2-1. Aqui a Ponte vencia 3-1 até 32 o segundo tempo. Aí o Botafogo fez 3-2, fez 3-3. E com esse empate eliminou a Ponte. Depois desse empate, o Nelson Batista sumiu. Saiu, foi para o São Paulo e Marco Aurélio Moreira foi chamado para os 2 jogos contra o Corinthians. Quando o Nelsinho saiu, a Ponte estava na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Os jogos foram em Rio Preto e Presidente Prudente. Não pôde ser no Majestoso. E o Corinthians também não quis jogar em São Paulo. Enfim, a Ponte perdeu os 2 jogos e caiu fora da Copa do Brasil. Aqui Marco Aurélio, tô falando de 2001 e ficou. Ainda 2001 chegava Vadão. Brasileiro 2001 ainda, ficou 59 jogos. Ele ficou até o Campeonato Brasileiro de 2002. Vadão, 59 jogos. Aqui teve o Rio São Paulo. O Brasileiro 2001, aqui foi quando... Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui foi quando a Ponte ficou de mano com o Fluminense, né? Ficou 2001, aquele jogo no Maracanã. A Ponte se classificou e a Ponte empatou 1-1 no tempo normal. Na prorrogação, o Fluminense eliminou a Ponte, tá? 2002, Rio São Paulo, Vadão no comando. Teve aquele derby 1-1 no Brinco. Depois, na última rodada, Orlando do Sampaio Correia marcou aquele gol no finalzinho. A Ponte venceu o Palmeiras 2-1 e rebaixou o Guarani, que tinha vencido o Botafogo do Rio. E assim vai. Brasileiro 2002, Vadão também no comando, mas aqui não deu em nada. Depois, 2003, chegava Abel Braga. Rapaz, Abel Braga por todo o ano 2003. Abel Braga, ele perdeu aquele derby no Majestoso, 3-1 para o Guarani. Até o Guarani depois foi pro mata-mata com a Santista, porque Santista, lá em Santos, 0-0, o Guarani eliminado. Santista tinha campanha melhor. E a Ponte foi para o torneio da morte, para ver quem caía, mas aí foi bem, acabou não caindo. Aí começou o Brasileiro. Primeiro turno, derby Majestoso, 2-0 o Guarani, 2 gols de Rodrigão. E aí foi nesse jogo que estreou o Roger, que hoje é técnico do Atlético, Roger, com 5 passagens pela Ponte, jogou no Guarani 2010 também. Então Abel Braga foi. Aí quando chegou no segundo turno, teve o derby no Brinco, o derby do Rirena. Durante a semana o Fabrício Carvalho sumiu. E aí o Abel Braga escala Rirena, 3-1 Ponte, 3 gols do argentino. Terminou 2003 naquele fatídico Ponte Fortaleza, 2-0 Ponte. Ponte escapou, porque a Ponte ganhou o derby do Rirena, depois ficou 9 jogos sem vencer. A Ponte só foi ganhar a última partida contra o Fortaleza. Incrível, o pós-derby como é terrível. Depois Estevão Soares. Aqui eu tô falando 2004. O Paulista 2004 foi aquele em que teve aquele mata-mata. Ponte Paulista de Jundiaí. A Ponte foi para quartas de final. Partida única em Jundiaí, o Paulista campanha melhor. O que aconteceu? O Eldo e Piá. A Ponte vencia por 2-0. Segundo tempo, o Paulista empatou 2-2. Prorrogação. Aconteceram mais gols, somando tudo. 4-3 pro Paulista. O Lauro, que hoje ele é preparador do goleiro da Ponte, falhou e tal. Paulista venceu a Ponte, somando tudo 4-3. Aí o Paulista na sequência, a Ponte eliminada. Aí na sequência, o Paulista eliminou o Palmeiras, o São Caetano eliminou o São Paulo e a final foi quem? São Caetano e Paulista. 2 jogos do Pacaembu, São Caetano campeão paulista, nas mãos de Muricy Ramalho, e lá estava aí o Fabrício Carvalho. E também o Mineiro estava no São Caetano. Bom, aqui 2004, Estevão Soares também ficou um pouco do Brasileiro 2004. Depois caiu Ronaldão, ficou interino, uma partida contra o Juventude, Brasileiro 2004. Marco Aurélio Moreira pegou no Brasileiro 2004, ficou 12 jogos e aí recebeu o convite e foi para o Cruzeiro. Lembrando que aqui é 2004, Marco Aurélio Moreira tinha sido campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro em 2000, numa final contra o São Paulo. E no último minuto sai uma falta para o Cruzeiro, pimba gol. 2-1, Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. Marco Aurélio Moreira no comando. Sabe o que aconteceu com o Marco Aurélio? Mandaram embora. Aí o Cruzeiro contratou quem? Filipão. Bom, Marco Aurélio 2004 foi pro Cruzeiro, aí Nenê Santana. Nenê Santana 30, hoje auxiliar técnico, hoje interino. Era auxiliar aí do Nelsinho, por enquanto interino, mas já disse que não quer ficar. Não tô falando aqui de 2004. 30 jogos ficou Nenê Santana, pegou o Brasileiro 2004 até o final e ficou Paulista 2005. 2004, a Ponte terminou em 10º lugar com 64 pontos. Boa campanha nas mãos de Nenê Santana, tá? Bom,
Paulista 2005, não deu certo e tal, aí Nenê Santana saiu, veio o Vadão. Vadão pegou a Ponte no Paulista 2005 e ficou também para o Brasileiro de 2005. Sabe o que aconteceu? Vadão foi pro Japão. A Ponte ficou 6 rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro 2005. Teve um jogo aqui, Ponte 2, Fluminense 1. Caiu 1-0, Tuta empatou pro Fluminense, Isaías, que veio da Inter de Limeira e fez 2-1 pra Ponte. Vadão se despediu, tchau, foi pro Verde Tóquio, tá? E aí, Nenê Santana, interidamente, ficou 3 jogos, perdeu, ganhou do Santos na Vila 1-0, gol de Evandro. Aí empatou com o Inter 1-1 e perdeu do Flamengo 1-0. Mesmo assim, a Ponte era líder do campeonato até então. Aí chegou o Zete. O Zete ficou 4 jogos, 4 derrotas. A Ponte de primeiro lugar foi para 8º. Aí Nenê Santana interina um jogo contra o Atlético Paranaense. A Ponte perdeu no Majestoso 2-0. Caiu para 9º lugar. Aí Estevan Soares chegou. Ficou 19 partidas no Brasileiro 2005. Até que, na antepenúltima rodada, Majestoso, sabe o que aconteceu? 6-2 para o Palmeiras. A Ponte perdeu de 6-2 para o Palmeiras. 6-2. E caiu Estevan Soares. E aí, os 2 jogos finais, nas mãos de Nenê Santana, a Ponte perdeu do Corinthians do Morumbi 3-1. Também tinha, lembra de Tevez? Corinthians campeão brasileiro 2005. Não dava para enfrentar o Corinthians. E na última rodada, a Ponte ganhou de 3-1 do Brasiliense. Sabe quem fez o gol do Brasiliense em 2005? Sabe quem? Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca, final de carreira. E meus amigos, com essa vitória 3-1 no Brasiliense, a Ponte terminou na 18ª colocação, com 51 pontos, 18º. E aí, os 4 últimos vieram depois. Coritiba, Atlético Mineiro, Paysandu e Brasiliense. Foram rebaixados. A Ponte de líder quase foi rebaixada no Campeonato Brasileiro 2005. Bom, aí terminou, deixa eu ver, eu tô aqui com o Estevan Soares, 2005, Nenê Santana terminou, eu já falei, aí veio o Vadão. Vadão de novo, era Paulista 2006 e ficou um pouco do Brasileiro de 2006 também. Deixa eu ver o que é mais, o que eu anotei aqui. Aqui é o seguinte, Brasileiro 2006, Vadão, hein? Na mesma semana, a Ponte foi goleada pelo Cruzeiro no Mineirão e a Ponte foi goleada pelo Paraná Clube no Majestoso. Sabe o que aconteceu? Eberlin caiu. Vadão caiu, Gersinho, seu auxiliar, caiu, Eberlin caiu. Sumiu, Carnieri, deu fim neles, caiu. E aí a Ponte veio, quem? Marco Aurélio. Ficou 19 jogos e aí não deu certo também. A Ponte caindo, tinha que ser Vanderlei Paiva. Só pegou bucha Vanderlei Paiva. Ficou aí o restante do Brasileiro 2006, a Ponte foi rebaixada e ficou um pouquinho também no Paulista 2007, tá? Nelsinho Batista chegaria em 2007 e ficou no final, os jogos finais do Paulista 2007 e no Brasileiro 2007 acabou não dando certo, ele deixou a Ponte. A Ponte não subiu, aliás, quando ele deixou a Ponte, ela ainda tinha possibilidade de subir. E aí ele foi pro Corinthians, sabe o que aconteceu? Foi rebaixado com o Corinthians, lembra-se disso? Nelson Batista, campeão brasileiro de 90 pelo Corinthians, e ele foi rebaixado com o Corinthians em 2007. Eu vou parar por aqui, deixa eu só ver nossa linha interna aqui, se por acaso a Ponte está escalada. Olha, são 16h03, se der tempo eu continuo. Tá escalada. Essa voz vem do além. Eu vou falar pra você, eu pensei que você fosse chegar só aos 47. Não. Um abraço, Catarino. Você tá bem, Catarino? Aí é o Zorzinho, viu, Edu? Eu sei que é o Zorzinho. Tudo bem, Edu? Eu sei que é o Zorzinho, mas eu vou primeiro pra escalação pra ele poder opinar. Vai lá. Vai lá, Catarino. Um abraço, viu? Que cacuete, hein, Edu? Saiu bem dessa, hein? Agora eu vou falar pra você. O senhor me avisa se o senhor vai chegar cedo no serviço. O senhor me atrapalha. Eu fico em casa me matando pra montar essas histórias, porque não, o senhorzinho vai chegar depois, eu vou ter que dar uma suada. Mas não, ainda bem. Seja sempre, eu prefiro 1000 vezes ser assim, senhorzinho. Catarino, um abraço, seja bem-vindo. O Pepe, Pedro Piscinato, nosso maestro Macaca Escalada. Estandarte desfraldado, preto e
Uma boa tarde, Edu, para você, para todo mundo ligado conosco no Concentração. Macaca tá pronta, escalada pelo técnico Nenê Santana para pegar o Mirassol daqui a pouquinho no Maião, com o Luan Ribeiro ao goleiro 30. Na lateral direita, Luiz Felipe tá suspenso, Igor Inocêncio é o titular com a 2. A dupla de zaga tem 4, Matheus Silva, 44, Nilson Júnior. E na esquerda, Gabriel Risso, argentino, 33. Meio campo tem Castro com a 15, Emerson Santos 8, Ramon Carvalho 21 e Elvis, capitão do time, com a 10. E no ataque, 7 para Dodô, 11 Iago Dias. Lembrando que a Ponte não conta com Jé e Gabriel Novaes, que estão suspensos. Então a Macaca escalada com Luan Ribeiro, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Nilson Júnior, Gabriel Risso, Castro, Emerson Santos, Ramon Carvalho, Elvis, Dodô e Iago Dias. No banco, o Nenê Santana vai ter à disposição o William com a 12, Heitor Roca 5, Sérgio Rafael meia dúzia, Renato 19, João Gabriel 20, Luiz Saquim 23, Cauã 25, Everton Brito 29, Guilherme Portuga 70, Matheus Sérgio 77 e Hudson 80. Edu. Muito bem, deixa eu ver aqui, vamos então, o Mirassol está pronto, meu Catarina? Tá na pedra também, Edu. Meu coração entra em campo, vai Pepe! Meu coração entra em campo com Mirassol. Mirassol tem Alex Muralha, é o goleiro 23, Lucas Ramon 19, João Victor 34, Luiz Otávio 4, Zeca 37, Neto Moura 25, 8 Danielzinho, 27 Gabriel, capitão do time, 11 Negueba, 7 Fernandinho e 49 De La Torre. Mozart comanda o Mirassol com Muralha, Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio, Zeca, Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Negueba, Fernandinho e De La Torre. No banco, 1 para o Vanderlei, 90 Tomazella, ambos goleiros, 2 Alex Silva, 3 Gasal, 32 Rodrigo Andrade, 16 Bruno Matias, 14 Isaac, 10 Chico Kim, 77 Uri Castilho, 29 Christian, 98 Marquinhos e 99 para Léo Gamalho. Edu. Mirassol, lembra de Xuxa, Xuxa, que filho deu Xuxa, grande revelação, revelação não, grande ídolo do Mirassol, ele jogou na Ponte 2017, 3 jogos só, onde estaria Xuxa, e quem que apita, hein, Catarino? De olho no apito. Matheus Delgado Candançan é o árbitro da partida, Edu. Ele vai ser auxiliado na bandeira 1 pelo Miguel Cataneu Ribeiro da Costa. Bandeira 2 é o Leandro Matos Feitosa. Quarto árbitro, Fagson Júnior dos Santos Silva. E no VAR, Adriano de Assis Miranda. Auditoria, antes de Zorzinho, auditoria, hein? Vamos lá. Auditoria, Castro, você me ajuda aqui. Castro tá no jogo. Sim, titular. Ordem alfabética, elenco atual da Ponte. Castro é titular, volante. Me ajuda aí, Catarina. Vamos ver. Dodô. Titular hoje. Vamos lá, continua. Deixa eu ver, pera um pouquinho. Tem os jogadores que são. O Edson sumiu, não tá no banco, é? Não. Deu um problema com o Ituano, né? Elvis, titularíssimo. Isso, capitão do time. Nelson Batista foi embora. Emerson só. O Emerson só hoje tá fora. Veio da Inter de Limeira. Isso, tá entregue ao departamento médico, né? Tá. Emerson Santos. Titular hoje, volta ao time, né? Se não fosse ele, a bola não chegava no Elvis para as 2 assistências nesse jogo aí contra o Brusque. Emerson Santos. Vamos lá. Everton Brito. Everton Brito no banco, Edu. Momentinho só. Gabriel Risso. Gabriel Risso titular na direita, na esquerda, aliás. Gabriel Novaes, que fim deu? Tá suspenso, 3 cartões amarelos. Você sabe que ele não tomava, ele estava pendurado. Ele estava pendurado desde junho, o Gabriel Novaes. Mas vamos lá. Esse momentinho só. O Guilherme Beleia foi embora? Foi embora, foi liberado, foi devolvido ao Inter de Lages. Será que ele conseguiu o serviço lá? Guilherme Beleia, depois você vê. Guilherme Portuga. Guilherme Portuga tá no banco. Heitor Roca, lateral esquerdo, contratado do São José de São José dos Campos, apenas 3 jogos, sumiu, cadê ele? Tá no banco hoje. Heitor Roca tá no banco? Hoje tá no banco. Então, lateral esquerdo, opção. Então tem... Lateral esquerdo, tá. Hudson, que fim deu? Tá no banco. Tava suspenso, né? Isso, tá no banco.
Tá, peraí. Iago Dias. Iago Dias titular hoje no ataque. De novo, Igor Inocêncio. Titular hoje na direita. Jean Carlos, que fim deu? Só na próxima temporada, né, Dulce? Machucou novamente, outra cirurgia, tá fora só ano que vem. Outra cirurgia ele fez? Sim, novamente, né? Fez outra cirurgia e agora só volta a campo na próxima temporada. Meu Deus do céu. Esse ano ele só jogou 1, 2, 3, 4, 5 jogos só. Último jogo, 20 de agosto. E Mr. Gé, que fim deu o Gé? Suspenso, né? Ele pegou 2 jogos, né, Edu? 2 automáticos, um cartão vermelho e 3 amarelos na mesma partida. Pegou 2 jogos e suspensão, tá fora hoje também. Você sabe que o Gé chegou em janeiro do ano passado, 67 jogos. Você sabe quantas vezes o Gé tomou o terceiro amarelo? Quantas, Edu? 7! Meu Deus. Ele tomou 7 vezes o terceiro amarelo. Sabe quantas vezes foi expulso? Quantas? 4. O derby somos 2, um no terceiro e a expulsão. Então, tá? se ele ficou suspenso 7 vezes, então foram 21 cartões amarelos. Né? Então, ele deixou de jogar 11 jogos. 11, fora o tempo que ele operou da hérnia de disco, lembra? Sim. Então, o Gé é demais. É demais. Suspenso 11 vezes, somando amarelo e vermelho. Bom, parei no Gé. João Gabriel, cadê o João Gabriel? Hoje tá no banco. Tá, com o Nelson Batista, ele é lateral direito da base, mas tava jogando na esquerda. Joilson, zagueiro. Hoje tá fora. Ele teve um problema muscular, Edu, teve que ser substituído, né? Na partida contra o Brusque e não se recuperou. O menino Cauã. Tá no banco. É atacante, viu? Isso. Ele é novinho, da base. Ele fez 2 jogos esse ano, tá? O último contra o Ituano, 13 de setembro. Tem o menino Cauê, mas o Cauê jogou lá contra o Santo André no Paulista, esquece. Leonardo foi embora. O Luan, que é o goleiro hoje, né? Isso, Luan Ribeiro. É o terceiro jogo de suspensão do Pedro Rocha, né? Pode voltar na próxima. Luiz Felipe tá suspenso? Luiz Felipe tá suspenso, 3 amarelos. Luiz Aquinho, boliviano, zagueiro. Tá no banco. Tá no banco pela segunda vez no banco. Depois que o Nelson foi embora, é a segunda vez que ele tá no banco. Luiz Aquinho. Matheus Silva. Matheus Silva titular hoje. Hoje, Matheus Regis. Tá no banco. Tá no banco, Nilson Júnior. É titular ao lado do Matheus. Pedro Rocha, é a última do Pedrão, é o goleiro? Terceira e última, né? Então, ele pode voltar na próxima, ficou 3 jogos, contando com o de hoje fora. Ele tomou 4, ele ficou 4 contra o Avaí, ele cumpriu a automática, depois foi julgado antes do derby, é a terceira, então na próxima tá ok. É isso, cara? Isso, hoje é a última das 3, né? Ramon Carvalho. Titular. Titular, hoje é 3 zagueiros, 3 volantes, né? Isso, hoje é titular. Hoje são 2 atacantes, 3 e 4 no meio. E o Renato, que fez o segundo gol aí contra o Brusque? Estava cotado para ser titular hoje, né? Já que não tem o Gé nem o Gabriel Novaes, mas o Nenê optou por mandá-lo pro banco de reservas. Zagueiro Sérgio Rafael, que veio lá do Nova Iguaçu. Tá no banco também. Foi vice-campeão carioca. Que fim deu Tomás Luciano, lateral direito, hein? Ele chegou no início de agosto, veio do Gil Vicente. Ele fez 2 jogos, sumiu, não tá no banco, né? Não tá no banco, já faz algum tempo, aliás, que ele não é relacionado, Edu. E Vinícius, será que... Não, isso foi liberado. Já foi também? Já foi, já teve contrato rescindido também, Edu. E Zé Mário tá... Zé Mário foi pro Mirassol, conseguiu o serviço. Zé Mário não é aquele que tomou o cartão lá contra o Paysandu, depois o juiz chamou... Mas hoje não tá nem no banco, né? Conseguiu o serviço, mas não... Né? Ele jogou algumas partidas, foi titular, mas hoje não tá nem no banco o Zé Mário. Pedrão, tem que dar uma faturada ou não? Tô atrasado aqui, prometo que já Zorzinho comenta. É uma carta escalada, já eu repito, 16 e 13. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Começou a maratona de vendas do Grupo Germânica e nesse mês você garante taxa zero e bônus de até
30 mil reais e supervalorização no seu usado, seja para carro ou moto 0 km. Mas não para por aí. Selecionamos diversos seminovos a dedo, todos com qualidade e procedência garantida. E para taxistas, CNPJ, produtores rurais e PCD, as condições são ainda mais especiais. Corra, porque as ofertas são válidas apenas nos dias 25 e 26. Esperamos por você. Paz no Trânsito começa por você. Começou a maratona de vendas do Grupo Germânica. E nesse mês você garante taxa zero e bônus de até 30 mil reais e supervalorização no seu usado, seja para carro ou moto 0 km. Mas não para por aí. Selecionamos diversos seminovos a dedo, todos com qualidade e procedência garantida. E para taxistas, CNPJ, produtores rurais e PCD, as condições são ainda mais especiais. Corra, porque as ofertas são válidas apenas nos dias 25 e 26. Esperamos por você. Paz no Trânsito começa por você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Concentração. Olha, eu quero mandar um abraço aqui muito carinhoso ao Eduardo Franco de Camargo. Eduardo, muito obrigado pelas suas palavras. Eu faço com muito carinho, muita dedicação. E tanto do papel em casa que fala pra você, eu mesmo me perco. Eu fui vítima de mim mesmo, porque um tiro no pé, né? De tanto papel que tem. Mas muito obrigado mesmo, Deus lhe pague, viu? Eduardo Franco de Camargo. Vamos lá, meu caro Leandro Borges, vai narrar aqui. Mirassol e Ponte, seja o que Deus quiser. Que Deus E estão dizendo aqui, Borges é pé quente pra chuchu. Opa. Um abraço, boa tarde, Borges. Tudo bem, Edu? Um grande forte abraço pra você, pra toda a galera do Concentração. No primeiro turno, o Macaquinha venceu, né? Meteu 4-2 naquela sequência de vitórias do Nelsinho Batista, mas evidentemente que hoje a situação é totalmente diferente. A Ponte acabou cada vez mais está flertando com a zona do rebaixamento, apesar da vitória, uma importante vitória contra o Brusque. É claro que deu uma animada, uma confiança para os jogadores, mas hoje tem essa partida difícil aí contra o Mirassol. O Mirassol também deu uma oscilada, mas está lá na frente, né? Desde o início da competição, praticamente desde o início, está no G4, se não terminou todas as rodadas no G4, sempre esteve ali na sexta, na quinta colocação, mas a maior parte do Campeonato Brasileiro da Série B, o Mirassol esteve lá, brigando entre os 4 melhores. E hoje, evidentemente, vindo de 2 vitórias consecutivas, jogando em casa, é claro que o Mirassol é favorito. Acho até que um empate é um excelente resultado para a Ponte, nesta luta para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois da derrota do Derby, que foi catastrófica para a Ponte, por si só, perder para o rival e da forma como foi no seu estádio, a gente sempre colocava da seguinte maneira: a Ponte tem 3 decisões e as 3 partidas em casa. Uma partida, evidentemente, ela ganhou, que foi do Brusque, vai ter ainda o Paysandu e, por último, o Avaí. São as 3 partidas cruciais para a Ponte. E dentro dessa situação tem 2 jogos fora de casa, onde, evidentemente, vai buscar somar o maior número possível de pontos e hoje, quem sabe, trazendo um ponto na cidade de Mirassol. Você falou sobre o Xuxa, eu procurei aqui nas redes sociais do Mirassol. O Xuxa é uma espécie de cara que está sempre atuante com o Mirassol, né? Claro, pendurou as chuteiras já, não atua mais, mas ele fez parte daquele processo de reformulação do Mirassol, na verdade, quando o Mirassol surgiu no mapa do futebol, né?
com aquela camisa amarelinha, o Xuxa, canhoto. Ele jogava muita bola e ele convocou a torcida do Mirassol ao longo da semana nas redes sociais. E Xuxa tá com um visual diferente, não tem mais aquele cabelão, né? Tá com o cabelo cortado. Tá com 43 anos, o Xuxa Edu Pinheiro. Você é demais em rede social, tá aqui no papel, escrever só. Teve um jogo, a estreia do já o Zorzinho, caiu a linha dele, mas já voltou. Teve um jogo aqui 2011, primeiro jogo do Gilson Kleina. Deixa eu ver aqui, foi 2011, 16 de janeiro de 2011, Campeonato Paulista, lá em Mirassol, foi um domingo, começou 19h30. 2-1 Mirassol, 2 gols de Xuxa, de virada Barbado, ainda. Xuxa era barbado. Foi estreia de Gilson Kleina como treineiro da Ponte. Primeiro, Gilson Kleina foi contratado no final de 2010, já em dezembro, né? Aliás, falei com o Gilson Kleina esta semana porque surgiu um zum, viu, Edu? De que ele assumiria o 15 de Piracicaba para a disputa da Série 2. O último time foi o Azures, ele treinou também para Cascavel. Acho que foi Cascavel, depois Azures, ou Azures, depois Cascavel. E parece que não progrediu, não logrou êxito, porque está ocorrendo uma mudança lá no 15 em relação à presidência. E ele havia se comunicado com um presidente que não vai ser candidato à reeleição. Então houve uma mudança e provavelmente o Gilson Kleina não será o técnico do 15 para a Série 2. Mas falei com o Gilson essa semana, mandou um grande abraço para você, para o Batista, para todos da equipe. Tá sempre ligado o Gilson Kleina. E só para fechar, a participação rápida, tá rolando o sauditão, né, Edu? E é o time do Neymar que tá em campo. Ah, é? Só que ele não tá jogando hoje, tá poupado, viu, Edu? Isso aí é bobagem, hein? Tá passando, mas é bobagem. Depois vai começar a Mirassol e Ponte. Claro, e é um time amarelo também que vai jogar, e o outro é um time, no caso da Ponte, um time preto ou branco, e o Al Hilal é um time azul. Não vai mudar muita coisa também, né, Edu? Eu tô pra pegar na história, tudo que tem na Ponte vai pro 15. Até o Jorge Mendonça jogou no Piracicaba. Dario Peito de Aço jogou no 15, depois de ter passado pela Ponte. Na história... Tem a ver, tem muito a ver. Mas o Stones foi inaugurado com 15 em Piracicaba. Tem muita história, viu? Tem muita história. Zorzinho, prometo já você. Um abraço aí pro Paulo e a Rita Maluca de Jacumã, Conde, na Paraíba. E um abraço também carinhoso aqui, deixa eu ver quem foi. José Macedo. Ô, Zé Macedo, muito obrigado, hein? Gosta de ouvir as histórias? Onde anda João Brigatti? Encontrei Brigatti no Pão de Açúcar do Cambuí, ali em frente ao Centro de Convivência. Ele tava com um baita de um Ray-Ban. E saiu uma moça bonita pra chuchu. Daí ele abaixou o Ray-Ban? Ele parado assim com o celular, né, no estacionamento do supermercado. A moça saiu assim, ele parou de olhar no seu celular, de zóio na moça assim, eu só... Brigatti gosta de uma padoca também, assim como a gente, né, Edu? Você encontrou ele? Recentemente, Carlos Lemos Matozinho, estivemos com o Matozinho recentemente lá na padaria do Bosque, tá sempre por ali, ó, o Brigatti sempre senta ali, ó, sempre senta ali, toma um cafezinho com um pão na chapa. É dessa região, aí eu parei, aí falei, bonito, hein, moço, bonito, peguei no fraga, hein, dei risada. Mas eu não perguntei, sabe o que acontece, ô Zé Macedo, eu encontro assim, brinco e tal, mas... Você quer saber de uma coisa? É bom não perguntar, boleiro não gosta que pergunta, sabe? Oi, tudo bem, faz uma festa, tal, legal. Assim você fica amigo dos caras e não fica perguntando muito como é que tá, como é que não tá, se vai e tal, porque acho que muita gente... Pô, obrigado, será que você vai botar e tal? Ô, Catarino, por gentileza, repita, por favor, a escalação da Ponte pro Zorzinho comentar. O Zorzinho não quer comentar, caramba? Não é possível, ele quer falar, eu não tô deixando. Eu não tô deixando. Pois é. Justamente hoje que ele chegou cedo no serviço. Só a escalação para ele comentar, Catarino. Solta aí, Catarino. Esses dias eu encontrei o Zorzinho incrivelmente estava em 2 lugares ao mesmo tempo, porque ele estava com um pé em Sumaré e o outro pé em Hortolândia. Exatamente. Então, Zorzinho é fera. A Ponte Ogleger vai com Luan Ribeiro, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Nilson Júnior e Gabriel Risso. Tá na tela aí para quem tá no YouTube. Castro, Emerson Santos, Ramon Carvalho e Elvis, capitão do time, Dodô e Iago Dias. Lembrando que o João Brigatti tá parado, né? Pois não, Zorzinho, comenta, tô te chamando faz tempo. O que é isso, Zorzinho? Um abraço, seja bem-vindo. Tá tudo bem, né, Edu? Um abraço aí pra você. Outro. Um abraço a todos, ao Boles, ao Catarino. Opa! Aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Kleger tomou gol de Xuxa, será ou não? Não, você acredita que eu joguei com o Xuxa, cara? Puxa o histórico aí, você vai ver. O Xuxa jogou no Vila Nova, junto comigo, e depois na Portuguesa. E quem levou ele para Portuguesa foi Luiz Carlos Martins, porque o Xuxa, ele sempre, né? Ele dava aquela saída, aquelas voltas, mas ele sempre voltava pro Mirassol, né? E ele teve um acesso pro Mirassol, não me lembro agora se foi da A3 para a Série A2 e tal. O campeonato foi muito bom, o Xuxa foi muito bem. E aí Luiz Carlos Martins assumiu a Portuguesa e contratou o Xuxa. O Xuxa é uma pessoa maravilhosa. Inclusive,
Viu, Edu? Naquela época, né, o que acontece? O pessoal da Portuguesa tinha lá os construtores, né? A gente sabe que a galera lá tem muitos empresários ali que fazem parte da diretoria. E eles tinham feito lá alguns complexos, alguns prédios, né? Ali na Vila Carrão, próximo ao Tatuapé. E era o seguinte, ó, o jogador chegava, os casados moravam num condomínio e os solteiros moravam no outro. E o Xuxa morava no mesmo prédio que eu, nós morávamos juntos, ele já era casado, né? Morava ele, a sua esposa e eu também, a dona Juliana. Eu ainda na época não tinha a Sara, né? Mas foi bem legal, tivemos bons momentos o Xuxa. Antes eu tinha encontrado ele no Vila. Depois, aliás, ao contrário. Primeiro na Portuguesa e depois fui reencontrá-lo lá no Vila. O Xuxa que era um cara meio style, sabe aquele cara, né? Cabelo diferente, usava uma roupagem mais exótica, digamos assim. O sempre cabelo diferente também, o cabelo diferente. Ele sempre gostou de... Tipo ele americano, você lembra tipo aquele americano. finado Alex Alves, que jogou no Cruzeiro? É o que é o Gleger hoje, o Xuxa naquela época. Imagina, longe disso. Hoje eu tô com o meu, olha lá, ó. Quem tá olhando aí, o Topete hoje tá... Não foi dado aquele trato, não foi passado aquele spray, né? Mas tá aí, ó, tá firme e forte o Topete, quem tiver no YouTube aí tá acompanhando. Bom, Edu, vamos falar da Macaca, daqui a pouco, jogo duro, hein, Edu? Jogo duro. Eu tava dando uma olhada aqui agora, na tabela, você viu o Vila Nova acabou perdendo ontem, né? Já fica mais pra trás o Vila Nova, que é o quinto colocado, e aí hoje o Mirassol com uma vitória, ele chega aos mesmos 59 pontos de Santos e Sport, que estão lá na frente na tabela. Então olha a importância do jogo pro Mirassol, mas só que a Ponte precisa somar pontos, né? O Bola estava falando agora aí da questão de, olha, o empate lá não é um mau resultado. Eu concordo. Eu acho que tentar suportar toda a pressão, a gente sabe que o Mirassol quando joga em casa é muito forte, né? Ele encurrala, ele joga para trás o time adversário, né? Vai indo até conseguir fazer o gol, até conseguir ter uma vantagem dentro da partida. Mas a Ponte tem um sistema defensivo. E eu citava isso na última partida, né? Que parece que com a chegada do Nenê aí, o Nenê que assumiu agora o time, deu um jeito ali, deu uma arrumada, deu uma ajustada. E o outro detalhe importante é que ele vem com 3 homens de meio de campo, aliás, 3 volantes, né? E apenas o Elvis ali à frente fechando esse tripé. Então ele volta a jogar com os 3 volantes, né? Abrindo mão de um atacante pelo lado, para povoar mais o meio de campo. Tá certinho, Nenê. Eu faria a mesma coisa, o jogo é difícil, é duro, é fora de casa, e por que não povoar mais o meio de campo? E foi o que ele fez, eu gostei da entrada do Ramon, eu gosto do Ramon Carvalho, ele é um jogador que tem um bom passe, é um jogador que sabe usar o corredor, né? Tem na hora da recomposição uma certa velocidade, uma rapidez para recompor, então eu acho que é certo, Nenê, a escalação basicamente é o que eu faria, tem o retorno aí do Matheus Silva, né, que... com o Nelsinho Batista vinha jogando, depois teve um problema ali, aí ficou só no banco, mas eu gosto do Matheus também, acho um zagueirão firme, ele ao lado do Nilson Júnior, então o Igor Inocêncio ganha uma oportunidade na lateral direita, também é bom jogador, é um jogador experiente, eu acho que a ponta tá bem escalada, viu, Edu? Eu faria a mesma coisa e acho que com o Iago Dias e Dodô na frente, a estratégia do Nenê é o quê? É suportar toda a pressão e explorar os contra-ataques, porque a gente sabe que tanto o Iago quanto o Dodô são jogadores de velocidade. Tá certo, Edu? Certíssimo, muito bem. Olha, Eduardo Franco de Camargo, ouvi o seu áudio aqui, muito obrigado. Então, olha, meu amigo, pega a caneta aí. Eduardo Franco de Camargo, pega a caneta, tá no teclado aí. Deixa eu falar pra você, ó, o Nenê Santana, a primeira aparição dele como fixo ou interino, você quer ver só? Vamos lá. Então, em 2004... No Brasileiro 2004, ele pegou na metade, até o Paulista 2005, até uma parte do Paulista 2005. Foram 30 jogos. Primeira vez como treineiro. 2004, 2005. 30 jogos, 30. Aí ele pegou no Brasileiro 2005 3 jogos. Interino. 3 jogos no Brasileiro 2005. Depois ele aparece de forma interina numa partida contra o Atlético Paranaense no Brasileiro 2005, tá? Nenê Santana. Brasileiro 2005, uma partida com a saída do Zete. Uma. E depois pegou os 2 jogos finais do Brasileiro 2005, que a Ponte escapa até do rebaixamento. Chegou a ser líder do Brasileiro 2005, depois quase foi rebaixado.
Os 2 jogos finais perdeu do Corinthians no Morumbi 3-1 e ganhou do Brasiliense. Aqui ganhou, deixa eu ver aqui para pegar o papel agora aqui. É que eu já guardei o raio do papel. Quando você procura, Edu, papel, só um pitaco em relação a esse levantamento sensacional que você trouxe aí dos treinadores. E como a Ponte dá oportunidades para jogadores, né? Para ídolos da torcida de uma forma geral. Jogadores que passaram, vestiram a camisa da Ponte e se transformaram em treinadores. Muitos nem talvez tinham a intenção de se transformar em treinadores. A gente pega aí Nelsinho Batista, agora o próprio Nenê Santana. Marco Aurélio, entre outros treinadores. Tem Robertinho Moreno. Passa de 10, 15 até 20 que Nelsinho vestiram Batista. a camisa. Isso, que vestiram a camisa da Ponte. Isso porque Ronaldão. você trouxe um levantamento a partir de 95, 96, né? A gente a pegar o partir de retrospecto 96. lá atrás, quantos treinadores ou jogadores que vestiram a camisa da Ponte tanto orgulharam o torcedor da Macaca e depois se transformaram em treinador. Muito legal, bacana isso, Edu. Muito obrigado. E olha, e é o seguinte, o meu caro Eduardo Franco de Camargo, os 2 jogos finais do Brasileiro 2005, a Ponte perdeu do Corinthians 3-1 lá e ganhou de 3-1 do Brasiliense. Esse jogo é importantíssimo porque livrou a Ponte do rebaixamento. O Marcelinho Carioca que fez o gol do Brasiliense, tá? Então é o seguinte, ele voltou agora. Então você tem que somar aí 30 mais 3 dá 33, 33. Peraí, 30, 33, 1, 34, 34, 35, 36, 37. Agora contra o Brusque, 38 hoje. Né? E tem muitos, né? Muitos. O próprio o goleiro da Ponte, lá, Sérgio Guedes, né? Pegou a Ponte no último jogo do Brasileiro de 2007. Tá empregado o Sérgio Guedes. Tá empregado? Grêmio Prudente disputa a Série A2 de 2025. Então, nós estamos em 2007 e a Ponte, então, mandou embora, eu não sei, acho que foi o Bittencourt, deixa eu ver, foi 2007. Foi o Paulo Bonamigo, estava como treineiro, o Paulo Comeri. O Paulo Comeri não decolou, a Ponte mandou ele embora, faltava um jogo. A Ponte jogou em Belém contra o Remo. Não subia, não descia. A Ponte ganhou 1-0 do Remo e aí virou. Começou ano 2008 e o Carnieri deu oportunidade pro Sérgio Guedes. Aí ele fez aquele paulistão sensacional, a Ponte na final contra o Palmeiras. E teve outras passagens também. É isso aí. E esse jogo que você citou aí, tem uma história do Tigrão, né? O Tigrão foi transmitir esse jogo com o Batista lá e a gente diz no interior, né? Comeu demais, para não dizer outro termo, açaí. Então, açaí é muito comum lá. O açaí, evidentemente, é do estado do Pará, origem no Pará. E aí o Tigrão comeu açaí. É muito comum lá no café da manhã, na hora do almoço, café da tarde, na janta, antes de dormir. E daí sabe o que aconteceu, né, Edu? O cara não tá acostumado, é piriri na certa. O Tigrão teve, de fato, uma vida de rei em Belém do Pará, quando ele esteve naquela ocasião, transmitindo esse jogo da Ponte com o Batista. Não é fácil. Não é fácil. A comida do Pará é uma comida diferente, forte, típica deles lá. Tigrão não aguenta, não pode. Muito menos agora, que anos se passaram, né? Catarino, quem que tá pendurado na Macaca aí, hein? O Elvis tá pendurado, hein? Deixa eu ver aqui. Sim, tá pendurado. Deixa eu ver, tá bom o sanduíche, ô Catarina? Não tá, né? Hoje não tem solfejos de cima para baixo, hein? Pro repórter, pro narrador vai ter. Ah, beleza, tá combinado. Vamos lá, pendurado, eu tenho, quem que você tem aí, Catarino? Tá fácil aí, não? No time que começa o jogo, Edu, Gabriel Risso e Elvis, são os dois pendurados, né? Se tomarem hoje, não pegam o Paysandu na segunda-feira. E no banco, o Sérgio Rafael, Luiz Hakim e o Guilherme Portuga. O Hakim jogou pouco, mas tá pendurado, incrível, né? Só falta o Boliviano entrar, levar uma, ficar fora também. E você sabe que eu ia perguntar, eu queria saber, porque quando o cara, viu, Boris, você me ajuda, por favor, o Zorzinho também, você, Catarino, diz a lenda que quando o jogador é convocado para a seleção, quem paga o salário dele é a seleção que convocou. No caso, a Bolívia convocou o Luiz Hakim, ele ficou, vai e volta, 2, 3 jogos, Sul-Americana, volta pro clube, depois é convocado de novo e tal. É verdade, vocês já ouviram isso aí? Quem paga o salário nesse período é, no caso, a seleção boliviana, né? Eu não sei. Né? Não, eu acho que não, Edu. Boliviana. Mas na seleção brasileira não é assim, não. Viu, não, eu acho que não é nenhuma, Edu. Tem menos que ele se machuca. Isso, tem um seguro que cobre uma possível contusão se acontecer na seleção boliviana, no caso, né? A Federação Boliviana tem que arcar com os custos do tratamento caso ele se contunda. Mas salário não, é o clube que continua pagando.
Exatamente. Isso que o Catarino trouxe aí é correto. E também, Edu, é pago uma taxa de diária. Então o jogador ficou lá uma semana. É pago por dia, ele recebe uma quantia por dia. Isso é feito na CBF, tá? Quando eu ia para a seleção era assim que acontecia. Então você recebe uma diária, prêmios, né? Bicho, olha, vai disputar um torneio, vai disputar alguns amistosos, ó. Se ganhar é tanto, tal. Tem muito do patrocinador também, mas salário não. É a questão de patrocínio, diária e essa questão do seguro aí que trouxe o Catarino. Ah, muito bem. Agora outra coisa também, no jogo contra o Brusque, no banco da Ponte, você que estava no Majestoso, o Edson Bobrão estava no banco, Catarina? Sim, estava, Edu. Então, Greg... Ele é auxiliar, né? Ele continua como auxiliar. Auxiliar. Mas para ficar no banco, Greg, ele tem que ter habilitação, né? Tem que ter o curso, é isso? Tem que ter Sim. Não, na verdade, quem tem que ter o curso é o treinador. É o treinador. Quem assina a súmula. Quem assina a súmula é o treinador, tá? Treinador. Então o treinador ele precisa estar credenciado na CBF. E se eu não me engano, para a Série B tem que estar com a licença A. Pro? Licença A. A Pro não precisa. A Pro, o Bolis, a Pro é para credencial para seleção, para seleções, né? De outros países, né? Para os campeonatos brasileiros de Série A, B, C, eu acho que a licença A ela tá autorizada. Agora, para o auxiliar, Edu, ele não precisa. Só precisa o treinador. Normalmente acontece muito isso, que às vezes é o auxiliar que assina a súmula, né? Mas o treinador não está credenciado tal, o auxiliar fica no banco, ele sim tem, ele assina a súmula. Mas quem dá lá, quem dá ordem é o outro. Time, hein? Quem dá ordem é o outro, que não tem a licença, mas pode ficar. Recentemente nós tivemos um exemplo na Sul-Americana do Cruzeiro. O Fernando Seabra, ele não tinha essa licença. E quem tinha era o Moisés. Moisés que passou pelo Guarani, o meia, Moisés Moura. Exatamente. E ele que assinava. E aparecia até na legenda, no GC da transmissão, Moisés Moura, técnico do Cruzeiro. Mas o técnico era, de fato, o Fernando Seabra e o Fernando Seabra ficava no banco. Ele pode ficar na beira do campo tranquilamente. O que vai acontecer, por exemplo, se o Nenê Santana for suspenso? Quem vai assinar? Vai ter que ser um outro profissional que assine e o Abobrão ficaria ali na beira do campo tranquilamente. Parece que agora o Edson Abobrão não tinha, mas parece que agora ele tem essa licença aí. O curso é feito na CBF e é caro, né, Greg? Quanto que estava? Mais ou menos. Caro. É que o tempo que você fez faz tempo já. Faz tempo. Lá na Granja Comari, né? Hoje, Edu, esses dias eu estava dando uma olhada. E agora tem alguns núcleos, né? Em São Paulo, inclusive, tem a Federação Paulista, tem esse viés aí com a CBF. Mas antigamente era só lá na Granja Comari. E tem um detalhe, viu, Edu? As licenças, ela começa desde a C, tá? Então, a licença C, você tem que fazer o curso, depois a B... você tem que fazer uma escala, não é assim? Chegou lá, eu quero fazer já pro Brasileirão. Exatamente. Sonhei que sou treinador, então vou fazer o curso e quero sair habilitado já pro Brasileirão. Não pode. Não pode. Por exemplo, o Edson Bobrão, vamos dar um exemplo. Lá o Edson não tem nenhuma licença. Então ele precisa ficar no banco agora da Ponte aí, que vai disputar a Série B. Ele não consegue fazer a licença A. Ele precisa fazer a C, a B, a A, e se ele for para a seleção, ele faz a Pro. É assim que funciona. E é caro, viu, Edu? É caro. Não é barato, não. Eu atrasei um pouquinho pro Boris ter um pouquinho mais de fôlego, mas prometo que vou encerrar. Catarino, não querendo abusar do amigo, por gentileza, repita a escalação da Ponte com o banco também, meu amigo. Pois não, Edu. A Ponte com Luan Ribeiro, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Nilson Júnior e o Gabriel Risso. Tá na tela para quem tá nos acompanhando no YouTube. Castro, Emerson Santos, Ramon Carvalho, Elvis, Dodô, Iago Dias. No banco vão estar o William, Heitor Roca, Sérgio, Rafael, Renato, João Gabriel, Luiz Saquim, Cauã, Everton Brito, Guilherme Portuga, Matheus Regis e Hudson. Meus amigos, encerrado a Concentração Bandeirantes, vem aí, olha, lembrando que a TV Bandeirantes, o Batista vai transmitir com o Tigrão e com o Gler, com o CH, tá? Terminando essa Liga Árabe aí, não sei, Saudita, não sei o que raio que é isso aí, terminando esse jogo aí, vai começar Mirassol e Ponte na TV Bandeirantes. E aqui vem aí, Leandro Boles, o moço de Piracicaba, e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Bandeirantes. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Toda Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ida Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Jornada esportiva Bandeirantes. Registrado. Com B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Já, 5 da tarde, a bola rola no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, na cidade de Mirassol, na região de São José do Rio Preto. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem Mirassol e Ponte Preta e Mirassol. O Mirassol, o Leão da Alta Araraquarense, que busca permanecer no G4, sonha com acesso, é o quarto colocado com 56 pontos. Vem de 2 vitórias consecutivas na competição. Já a Macaca conseguiu a reabilitação na última rodada
agora deu um respiro, estava flertando com a zona do rebaixamento. Venceu e nesse momento ocupa a 14ª colocação com 38 pontos. Quer vencer para ficar ainda mais distante da zona do rebaixamento. 5 da tarde, a bola rola e você confere comigo e com o timaço de Carlos Batista. Da emoção do rádio, o futebol 2024, as emoções do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta reta final, nesta reta decisiva. Vamos juntos em 85.7 FM faixa estendida pelos aplicativos, pelo Band Play e também através do nosso canal no YouTube. Ainda não é inscrito? Então se inscreva no canal, deixe o seu like na transmissão. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado de Rocha Autopeças. Sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas-ervas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior. germanicaveículos.com.br. E o Esco Ferramentas Elétricas. Inovação, performance e custo-benefício feitos para você. É o Esco. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Daqui a 15 minutos a bola rola em Mirassol e Ponte Preta. E a partir de agora, girando o timaço de Carlos Batista, as vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva aqui pela Rádio Bandeirantes de Campinas. As últimas da Macaca antes da bola começar a rolar no Maião. Alô, Vladimir Catarino, um grande e forte abraço pra você. Boa tarde, Vlad. Oi, Boles. Boa tarde pra você. Uma ótima tarde pra amigo ligado na Bandeirantes. Pois é, a equipe da Ponte Preta, depois da derrota no derby, o clima ficou tenso, saída do técnico Nelson Batista, mas a reabilitação foi rápida. Vitória sobre o Brusque na última rodada aliviou a tensão, tirou o time da zona do rebaixamento. No entanto, o técnico interino Nenê Santana tem desfalques, não conta com Gabriel Novaes e Gé, os dois principais artilheiros do time nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Vai cauteloso para o pega de daqui a pouco contra a equipe do Mirassol. Tá tudo bem aí, meus amigos? Tá tudo bem? Contra a equipe do Mirassol daqui a pouco. Boles. Como é que chega o Mirassol, o Leão da Alta Araraquarense, que busca o acesso inédito, praticamente desde o início da Série B no G4, vem de 2 vitórias consecutivas. A última fora de casa contra o CRB. Como chega o Mirassol para o jogo, Vladimir? Se fia na condição de melhor mandante desta Série B do Campeonato Brasileiro. Fará com o jogo de hoje contra a Ponte 3 partidas em casa ainda nesta reta final para tentar garantir o inédito acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Técnico Moser, pela 3ª vez consecutiva, escala o que tem de melhor, mantém o mesmo time, confiante em mais um triunfo nesta tarde, jogando em casa. Bora! Comentarista Bandeirantes, ele já esteve lá dentro e conhece o riscado. Gleger Zorzinha, sua expectativa para Mirassol e Ponte Preta. Jogo difícil para Macaca. Grande abraço. Boa tarde, Gleger. Um grande abraço, Boles. Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. O jogo é duro, hein? O jogo é difícil, jogo complicado. O Mirassol é muito forte jogando em seus domínios. E tem um detalhe, né, Boles? É a tabela. A tabela, o Mirassol com uma vitória, ele chega aos mesmos 59 pontos que tem o Santos, que está líder, e o Sport, que é o vice-líder. Então, olha para você ver a importância, dá um passo importantíssimo o Mirassol com essa vitória. Agora, a Ponte precisa ir a Mirassol e na escalação a gente já percebe essa estratégia implantada aí pelo Nenê e também pelo Boaro de povoar um pouco mais o meio de campo. Deixa 2 homens à frente, que no caso é o Iago Dias e o Dodô. E o Dodô tem característica também de recomposição. Em alguns momentos nós veremos ali só o Iago Dias lá na frente para tentar puxar um contra-ataque, para tentar surpreender a equipe do Mirassol, que deve ser muito agudo, que deve partir para cima do time da Ponte desde o início.
É a característica dos times do Mozart, jogar sempre no ataque, jogar sempre pressionando. Dá para surpreender? Claro que dá. Eu acho que a ponte está escalada, né? O retorno tanto do Igor Inocêncio quanto do Matheus Silva me agrada. São dois jogadores que já foram titulares aí a grande maioria dos jogos e estão retornando ao time. E eu espero ver um time concentrado, espero ver um time ligado, né? Porque, como eu estava dizendo, Mirassol vai partir para cima, não tenha dúvida. Mas eu creio que a Ponte possa se superar, tentar surpreender e trazer pontos a Campinas, Leandro. É isso, Gleger Zorzin, jogo difícil, meus amigos, é a reta final do Campeonato Brasileiro da Série B que você confere tudo aqui na Rádio Bandeirantes. 16h49, as informações do mundo da bola, o destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Mais uma vez, um grande abraço. Boa tarde, Edu Pinheiro. Para você também, Boris, um grande abraço, especial abraço aos amigos da Bandeirantes, trabalhos técnicos Gil Kleber, Lucas Pessoa e Pedro Piscinato. Vem aí o Em Dia com a Bola. Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Olha, jogo atrasado da 18ª rodada realizado ontem. Ontem, Goiás 1, Amazonas 0. Da 34ª rodada, abrindo ontem, Avaí 3, Vila Nova 0. Nesse sábado também teremos 17 horas, Ceará e Paysandu. Atenção, domingo amanhã eleição, segunda-feira prossegue 18 horas Curitiba e CRV, às 19 da segunda-feira Ituano e Santos em Itu, 9 da noite da segunda-feira América Mineiro Esporte, na terça, 19 horas Goiás e Operário, às 19 Brusque e Chapecoense, 21h30 no Brinco Guarani e no Horizontino, 21h30 terça, Amazonas e Botafogo. Olha, Brasileirão tem gol do Flamengo. Tem gol do Flamengo, Flamengo que joga exatamente no Juventude. Maracanã. É Michael, né? Oi? Há um chamado, não? Juventude. Gol do Juventude? Não, contra o Juventude, Flamengo. Exatamente. Obrigado, Boris. Flamengo 1, Juventude 0, gol do Michael, tá? Então, Michael, 1-0, os demais tá 0-0, Grêmio Atlético Goianiense, Vitória e Fluminense, Palmeiras e Fortaleza tá 0-0, mas nesse momento, Palmeiras 61, Botafogo 61, número de vitórias da empate no saldo da Palmeiras. Nesse momento, o Palmeiras líder, o Botafogo joga hoje, 7 da noite, em Bragança Paulista, São Paulo joga hoje também lá em Criciúma, e na segunda-feira destaque para Cuiabá e Corinthians. E aqui na Bandeirantes, você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Recentemente comprei um carro elétrico e gostaria de saber se ainda preciso cuidar da troca de fluido do radiador. Ótima pergunta, precisa sim, porque carro elétrico tem sistema de controle de temperatura das baterias e você tem que seguir a orientação do manual e fazer a troca. E a minha dica é para você ir de Paraflu elétrico, produzido especialmente para veículos 100% elétricos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instante seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO.
Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Instalar Materiais Elétricos, especializada em elétrica e iluminação comercial e decorativa. Confira as ofertas imperdíveis. Luminária de emergência 30 LEDs, R$ 11,90. Lâmpada bulbo LED 9 watts, R$ 1,69. Refletor de LED BF 50 watts, R$ 16,90. Rua Duque de Caxias 940, Centro de Campinas. Instalar Materiais Elétricos, a sua solução em iluminação. Começou a maratona de vendas do Grupo Germânica. E nesse mês você garante taxa zero e bônus de até R$30 mil e supervalorização no seu usado. Seja para carro ou moto 0 km. Mas não para por aí. Selecionamos diversos seminovos a dedo, todos com qualidade e procedência garantida. E para taxistas, CNPJ, produtores rurais e PCD, as condições são ainda mais especiais. Corra, porque as ofertas são válidas apenas nos dias 25 e 26. Esperamos por você. Paz no trânsito começa por você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Começou a maratona de vendas do Grupo Germânica. E nesse mês você garante taxa zero e bônus de até R$30 mil e supervalorização no seu usado. Seja para carro ou moto 0 km. Mas não para por aí. Selecionamos diversos seminovos a dedo, todos com qualidade e procedência garantida. E para taxistas, CNPJ, produtores rurais e PCD, as condições são ainda mais especiais. Corra, porque as ofertas são válidas apenas nos dias 25 e 26. Esperamos por você. Paz no trânsito começa por você. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta.
Uesco é a marca de ferramentas elétricas feita para você, profissional. São mais de 150 modelos, como furadeiras, serras circulares e tico-tico, chaves de impacto, marteletes, esmerilhadeiras e muito mais para a sua oficina. E a melhor parte, com o melhor custo-benefício em todo o mercado de ferramentas elétricas. E tem mais, são mais de 10 anos no Brasil, facilitando o dia a dia do trabalhador brasileiro. Conheça agora, já disponível nas principais revendas do país. Leandro Bolis. Tá registrado. Estamos de volta para conferir os times. Já tem bola rolando aqui na Bandeirantes. Vladimir Catarino e a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vem a campo escalada pelo técnico interino Nenê Santana. Com o Luan Ribeiro é o goleiro 30. 2 para Igor Inocêncio. 4 Matheus Silva, 44 Nilson Júnior, 33 Gabriel Risso. 15 Castro. 8 Emerson Santos, 21 Ramon, 10 Elvis. 7 para Dodô, 11 Iago Dias, nunca vi golaço de pênalti. Luan Ribeiro, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Nilson Júnior e Gabriel Risso. Castro, Emerson Santos, Ramon e Elvis, Dodô e Iago Dias. No banco, 12 William, 5 Heitor Roca, 6 Sérgio Rafael, 19 Renato, 20 João Gabriel, 23 Luiz Saquim, 25 Cauã, 29 Everton Brito, 70 Guilherme Portuga, 77 Matheus Regis e 80 Hudson. Entra em campo com O Mirassol de Alex Muralha, 23, Lucas Ramon, 19, João Vitor, 34, Luiz Otávio, 4, Zeca, 37, Neto Moura, 25, Danielzinho, 8, Gabriel, 27, Negueba, 11, Fernandinho, 7, De La Torre, 49. Bola. Tudo pronto, apita o árbitro, tem bola rolando em Mirassol, vamos juntos aqui na Bandeirantes. Com Bet Bola, Bet Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo, e hoje tem a Macaca em campo para fazer a festa da macacada, que está reunida para torcer para a Ponte. Reabilitada na última rodada, venceu. Quer beliscar, quem sabe um pontinho, jogando fora de casa contra o Mirassol, que está no G4. Jogo difícil, briga pelo acesso, o time amarelo da região de São José do Rio Preto. É a Macaca em campo, Ponte Preta, Mirassol, e vem Mirassol. Primeira ação ofensiva, chute cruzado, Fernandinho finaliza, a bola vai embora pela linha de fundo. Com perigo na primeira chegada do Mirassol, lance pela esquerda, o cruzamento, quase o Fernandinho coloca lá dentro, Vladimir. É jogada do Gabriel, né, capitão do time, impediu que ela saísse pela linha de fundo, cruzou para trás, Fernandinho não pegou legal na bola, mandou para fora, tiro de meta. Quem está pitando o jogo, Vladimir? Matheus Delgado Candançan, árbitro paulista no confronto, árbitro de vídeo é o Adriano de Assis Miranda. Céu nublado em Mirassol, já você vai ter mais informações. Agora vamos ao destaque do Gleger Zorzin, bola rolando, e o Mirassol no comecinho do jogo quase marcou, hein, Gleger? Já chega pressionando, era a característica, eu estava falando isso agora há pouco. Mirassol vai partir para cima, a ponte tem que estar estruturada, concentrada, com os blocos bem ajustados para que não tome o gol. Tomar o gol no início do jogo aí vai ser problema, né? E tentar ver se segura para uma hora ou outra uma escapada, um contra-ataque, uma bola parada. O Elvis está em campo. O jogo vai ser duro, vai ser difícil. Vamos ver como é que vai ser a postura da Macaca. Estamos em 85.7, o FM faz estendida pelo YouTube, com imagens da nossa equipe no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, de um total de 38. A informação, Edu. Olha, gol do Atlético Goianiense lá em Porto Alegre, Derek, ex-Guarani, Grêmio 0, Atlético
Atlético de Goiás 1, gol do empate o Juventude no Maracanã, hein? Gilberto, Flamengo 1, Juventude 1 e gol do Palmeiras, quem? Rafael Veiga de pênalti, Palmeiras 1, Fortaleza 0, Palmeiras na liderança por enquanto. Informações para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Mirassol em campo, todinho de amarelo com seu uniforme tradicional, na camisa com detalhes em verde, a ponte com uniforme número 1, a camisa preta, aliás, camisa branca com a faixa preta. É a ponte em campo, buscando mais uma vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Matheus Silva tenta a bola longa para Iago Dias, o goleiro não foi, olha a ponte chegando, Alex Morales ficou indeciso, depois decidiu que deveria sair, saiu. E no limite da grande área fez a defesa. Uma bola longa, difícil, o goleiro fica realmente na dúvida, mas foi lá e resolveu. Quem lançou essa bola foi o Matheus Silva, Vladimir. E o Muralha ficou ali, meio que pestanejando se ia ou não, né? Iago Dias não foi pra bola, mas o goleiro deu tempo e ficou com ela. Primeiro turno, a ponte venceu por 4-2 o Mirassol, jogando no estádio Moisés Lucarelli. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet calabresa toscana Paio, muito mais para você experimentar. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Domina o time do Mirassol para sair jogando aqui atrás. Recolhe e domina o João Vitor. Faz a inversão para o outro zagueiro, que é o Luiz Otávio. Todo atrás do time da ponte, naturalmente esperando o Mirassol, que parte para o ataque. Bola na ponta, recolhe, domina Gabriel, levantou, cruzou, fechado para a boca do gol. A bola passa por todo mundo. Fechado do outro lado, Negueb, é tiro de meta para o goleiro Luan Ribeiro cobrar. Desktop é a conexão do futebol paulista. Eleita melhor internet do estado de São Paulo. Quer saber mais? Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, neste primeiro tempo, a ponte estaria atacando por gol da linha do trem, o gol da Fepasa na primeira etapa. Sai jogando o Emerson, curtinho, meteu na ponta para Nilson Júnior. Carrega a bola como se fosse o lateral esquerdo, ele empurra por dentro, deixou na fogueira, a ponte perde a posse de bola. Gabriel recupera, soltou por dentro para Fernandinho, já abriu para Zeca. O lateral esquerdo que só joga com o pé direito. Ele domina, pisa na bola, empurra pela meia para Gabriel. Aperta na marcação, Castro tenta recuperar. Por isso o Gabriel pressionado faz a inversão para João Vitor. João Vitor vira pela direita para Lucas Ramon na marginal do campo, recolhe, domina a ponte fechadinha. Vem o time do Mirassol, chega, vem Gabriel Risso para fazer o corte, evita que a bola chegasse no Danielzinho. Mesmo assim o time do Mirassol ganha lateral próprio, Danielzinho compra. Soltou para Lucas Ramon, recolhe, domina, tem o Neto Moura pedindo. Danielzinho tentou, a bola bateu no jogador da ponte, voltou para ele no comando para De La Torre. Chega para fazer o corte de qualquer maneira, Gabriel Risso. Toca na bola o Neto Moura, conserta o Nilson Júnior, deixa no chão para o Emerson Santos, para Matheus Silva. Pressionado o zagueirão, levanta a bola para o campo de ataque, ninguém na macaca. A bola quica uma, duas vezes no campo e sai. Lateral para o time do Mirassol fazer a cobrança. 5,5, primeiro tempo 0-0. Sicredi do Seguro Consórcio do Cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Mirassol é o quarto colocado com 56 pontos, tem 16 vitórias na Série B. A ponte ocupa a 14ª colocação, 38 pontos, conquistou a 10ª vitória na última rodada, quando venceu o Brusque pelo placar de 2-0. Domina Luiz Otávio no círculo central. Elvis, capitão da ponte, marca a distância. O Elvis que está jogando com aquela camisa, uma espécie de segunda pele por debaixo da camisa de jogo. Olha, o Elvis pensa até que ele está com frio, mas não é isso. Às vezes é até para se proteger do sol, se bem que não está sol nesse momento em Mirassol, né, Vladimir? Em Mirassol não está sol, né, curiosamente, mas o mormaço... Mas tá calor. Oi? Calor. Tá calor, então. Esse mormaço também queima bastante. Talvez essa seja a prevenção aí do Elvis. E é o Elvis quem de cabeça toca para trás, falta. Foi atropelado o jogador da ponte, Ramon Carvalho. O jogo tá parado, é falta para Macaca bater. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Passamos de 8 minutos, Gleger, para quem esperavam a pressão fulminante do Mirassol, a ponte está controlando bem o jogo até aqui, hein, Gleger? Tá, e tá muito bem posicionada, né? Os blocos bem próximos, isso é importante para você não dar espaço entre as linhas, né? Você vê que na frente fica lá apenas o Dodô e o Iago Dias esperando uma bola espetada. Você viu aquele chutão do Matheus Silva, né? Que o Muralha ficou meio indeciso ali, quase. É esse o jogo que a ponte tem que fazer. Tá bem posicionada, bem postada na linha defensiva e tentar explorar aí ou um contra-ataque ou até mesmo uma bola parada. Tô gostando da postura. Só que agora a ponte deu uma vacilada, demorou para sair, perdeu a bola, o Mirassol pressionou e já recuperou. Recomeça aqui no meio, recolhe, domina o camisa 4, Luiz Otávio, soltou para Neto Moura. Ajeita, domina pro time do Mirassol, encosta na marcação, Castro cerca, Ramon Carvalho agora marca o Danielzinho, boa, bola pelo
alto para Lucas Ramon, levou pro fundo, levantou para a boca do gol, sobrou para Gabriel, atenção, tá na área, ajeitou, pé direito para bater pro gol, chegou na marcação, Dodô atrapalhou a finalização, ele devolveu para Neto Moura, pé direito, colocou na área, Lucas Ramon de cabeça por dentro da área, veio o toque, caiu o jogador do Mirassol dentro da grande área, o árbitro mandou seguir. Olhou, Matheus Candançã e mandou seguir. O time do Mirassol pediu pênalti. Bola pro time do Macaca para sair jogando com Iago Dias. Pelo meio para Rabon, Rabon para Emerson. Se manda livre aqui na direita o Dodô. O Emerson não levantou a cabeça. Prefere o passe por Curturta na esquerda para Dodô. Dodô recolheu, dominou, parou, prendeu, pensou por dentro para Emerson. Emerson para Castro, Castro para Elvis. Elvis chega primeiro do que o Gabriel. Consegue o passe aqui atrás para Matheus Silva. Não gostou do lance anterior, a saída da ponte. O Elvis ficou reclamando. Falou com alguém lá na frente. A ponte de qualquer forma tem a posse de bola dominada. A bola recuada para o goleiro Luan Ribeiro. Vamos chegar a 10 minutos. Primeiro tempo 0-0. Luan jogando todo de vermelho. Com o pé esquerdo levanta a bola para o grande ataque para Iago Dias. Aí fica difícil para brigar pelo alto. O Luiz Otávio é muito maior do que o Iago. E com isso o time de Mirassol já recupera. Parte com a bola dominada. O Zeca no corredor. Empurra pela meia. Deixou curtinho para Fernandinho. Fernandinho para Zeca. Zeca tentou levar para o fundo. Fernandinho passou. Levou a marcação. Ele sai da ponta. Vem para o meio. Chegou o Matheus Silva. Na sequência o Zeca cometeu a falta. O jogo está parado, falta em cima do Matheus Silva, falta para o time da Ponte bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 10 minutos e meio, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo. Estádio José Maria de Campos Maio, Maião. E o placar da Bandeirantes aponta Mirassol 0, Ponte também 0, Edu. Maracanã, primeiro tempo, Flamengo 1, Juventude 1. E no Allianz Parque, empata o Fortaleza, Hércules 38. Primeiro tempo, Palmeiras 1, Fortaleza também 1. Chegou a hora de aproveitar todas as ofertas do feirão de fábrica Volks Vale Mais. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima e conquiste o seu 0 km com preços que cabem no bolso. Luan Ribeiro quebra a bola com o pé esquerdo, levanta a bola para o grande ataque, subiu atrás sozinho, João Vitor para cortar, Gabriel Rios tentou colocar no chão, ela chegou na ponta para Dodô, Dodô recolheu, dominou, vem bola Macaca no último terço do campo, cercado, marcado por 2, vai ter que se livrar de um. E um pelo menos ele consegue se livrar. Aí tentou bater a bola contra as pernas do adversário, não conseguiu. Jogou para a área, para ninguém. A bola fica de graça para o time do Mirassol. Para sair jogando lá na direita com Lucas Ramon. Com 11 minutos e meio, o primeiro tempo 0-0 no Maião. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Que você confere comigo no futebol da Bandeirantes e o timaço de Carlos Batista. Aqui na RB. Nada supera a emoção e o imediatismo do futebol no rádio. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Zeca recolhe e domina pela esquerda para o time do Mirassol. Uma ponte bem fechada, bem postada defensivamente. Faz a abertura lá do outro lado. Danielzinho para o João Vitor. Zagueirão pela meia para Neto Moura. Tem Delardorri no comando. É o artilheiro do time. João Vitor recolheu, dominou no corredor para Negueba. Negueba por dentro para Danielzinho. Para Negueba. Tá na área, pé direito. Ele bate cruzado. A bola vai embora pela linha de fundo. À esquerda de Luan Ribeiro. É tiro de meta para Macaca, Vladimir. Mas foi uma jogada mais uma vez bem trabalhada ali pela equipe da Ponte. O Risso estava na marcação, mas não impediu a conclusão do Negueba, que mandou pela linha de fundo. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Vamos chegar a 13 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Levanta a bola para o grande ataque, Luan Ribeiro. Para quem vai brigar pelo alto, Iago Dias conseguiu desviar, sobrou para Elvis. Elvis devolveu na direita para Iago. Iago recolhe, domina, passa Igor Inocêncio. A bola chega de novo no Elvis. Ele para, dá uma esfriada, para, volta para Iago. Iago de novo para Elvis. Elvis rodopiou, girou, parou, prendeu, olhou, pensou. Tentou dar o bote ali. O Gabriel, ele recua para Matheus Silva. A inversão para Nilson Júnior na quarta zaga. Pediu, recebeu Ramon Carvalho. A Ponte fica com 48%, né? Tem 48% de posse de bola, 52% do time do Mirassol nesse momento. De novo o Elvis, vem buscar na faixa central do gramado. Se deslocou e recebeu na ponta Castro. Chega Neto Moura esticando a perna para colocar a bola para fora. É lateral perto da linha de fundo para o time da Macaca bater. A Ponte tenta o primeiro ataque deste jogo 0-0 em Mirassol. Vem o Igor Inocêncio para a cobrança do lateral. Vem fora do campo e agora sim vem para a cobrança do lateral para o Macaca. Na área tem por ali o Castro e Iago Dias enfiado entre os zagueiros. E o Igor Inocêncio vem para a cobrança. Agora sim autorizado. Atenção, levantou para o Castro, tentou desvio por meio da área. A bola passou, mas ninguém fechou.
Saiu do gol tranquilo, Alex Muralha para fazer a defesa, Vlad. E a TV mostrou, Boris, temos 10 torcedores da Ponte Preta lá presentes ao Maião, né? Torcida da Ponte também presente fora de casa. Sai jogando o time do Mirassol, aliás, e um bom público acompanhando o Mirassol. Não é à toa, o Mirassol fez uma grande campanha. Olha o Mirassol chegando, Negueba bota na frente, Ramon Carvalho por trás, se chega para cometer a falta. O árbitro paulista Matheus Candançã marca a meia direita, falta pro Mirassol, falta pro Leão da Alta Araraquarense, Vladimir. Repete, Alta? Araraquarense. Foi bem, uma amiga nossa falaria de outra forma. Como ela falaria? Agagaguaense. Ela tem esse probleminha? Tem, mas é gente boa. É língua presa? Isso, falta pra cima do Negueba, é de longe, mas é oportunidade para o Mirassol. Vamos chegar a 15 minutos, primeiro tempo 0-0 no Maião, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Você confere comigo no futebol da Rádio Bandeirantes. Vem Danielzinho pra cobrança. Levanta o braço, agora baixa o braço, pertinho na bola também o Zeca. Danielzinho vem pra cobrança, pé direito, levantou pra boca do gol, passou, vem o toque pro meio da área, tira Nilson Júnior. Passou primeiro pelo Luiz Otávio, mas na segunda trave de um outro jogador do Mirassol que jogou perigosamente a bola para dentro da pequena área. Safa-se a macaca, chegou de novo perigosamente o Mirassol. Vem de novo o Mirassol com Neto Moura. Fez o passe curtinho para Danielzinho. Meteu o lançamento no comando para Negueba. Chega para fazer o corte no primeiro. Tentou no segundo. Ramon Carvalho de cabeça para trás. Nilson Júnior cortou. Deixou para Emerson Santos. Viu bem o Iago Dias. Tenta sair do time da macaca. Ele tem velocidade. Bota na frente. Já se livrou da marcação do Zeca. Carrega a bola. Boa arrancada do Iago Dias. Olhou para a área. Não tem ninguém. Por isso ele prende. Segura só o Dodô lá dentro. Aí não adianta cruzar. A ponte com a bola no chão. Igor Inocêncio recebe de novo. Devolveu na ponta para Iago Dias. Preparou o cruzamento. Levantou para o Dodô. Mergulha lá dentro. Faz o corte João Vitor. Mesmo pequenininho, o Dodô atacou a bola no bom cruzamento do Iago Dias. A ponte chegou perigosamente, Vlad. E hoje não tem um centroavante de origem, né? Nem Gabriel Novaes e nem Gé estão jogando, era o Dodô quem se aventurava lá dentro da área. E é isso que a ponte tem que fazer, né, Gleger? Não só se defender, porque toda hora a bola bate e rebate, bate e rebate. Tem que, às vezes, dar uma espetada lá na frente. Sim, até para que o Mirassol perceba, né, que ela tá com uma estratégia e a estratégia até o momento tá bem definida e bem executada. Não dá para você ficar o tempo todo, o jogo todo se defendendo. Eu tô gostando da postura da ponte. Você vê que mesmo com essa pressão toda, o Mirassol tentando, já com quase 17 minutos, o Luan Ribeiro praticamente que não pegou na bola, não fez nenhuma defesa. E isso mostra toda a solidez defensiva do time da ponte. Agora, precisa atacar também, como você disse, para tentar botar pressão no time adversário. Olha a chegada do time do Mirassol, recebeu na entrada da grande área, Gabriel, pé direito, bateu, espalma Luan Ribeiro. Vai buscar do cantinho, o goleirão da Macaco, Gabriel limpou e bateu pro gol com o pé direito. Luan Ribeiro meteu pra fora, Vladimir. O Gabriel é o jogador que mais finaliza nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Desta vez o arremate foi pra defesa do Luan. E ele acabou levando um chega pra lá do zagueiro da ponte, sem intenção, e sentiu, né? Mas já tá se levantando, é escanteio para o Mirassol. Já o Gleger vai conceituar e trazer consequentemente a nota desta defesa do Luan Ribeiro. Tem falta pra fazer a cobrança, o melhor escanteio pra fazer a cobrança do time do Mirassol, placar de 0-0, os zagueiros altos estão lá dentro, além do atacante De La Torre. Os zagueiros em questão, João Vitor e Luiz Otávio. É para a cobrança do escanteio o time do Mirassol. Zeca vai ser autorizado pelo árbitro, partiu para a cobrança com o pé direito, levantou para a boca do gol. Na primeira trave, entrecorta o Emerson Santos, a bola ainda ficou viva. Subiu De La Torre, não acha a bola ninguém do Mirassol, a bola fica de graça para a Macaca. Iago Dias para sair jogando. E aí, Gleger, a primeira grande defesa do Luan Ribeiro no jogo. Eu tinha acabado de falar que ele não tinha feito nenhuma, né? Mas o vacilo total do Castro ali também, do Igor Inocêncio, deixou o craque do time, né, do Mirassol, sozinho, e uma grande defesa. 7,84. Quer dizer, não foi uma defesaça, mas foi uma grande defesa. Foi uma boa defesa. Entendi, muito obrigado. Vem para o campo de ataque o time do Mirassol de novo. Danielzinho fez o passe na ponta. Recebeu, dominou. Gabriel olhou para a entrada da grande área. Danielzinho na entrada da área para Fernandinho. Ele acaba perdendo a bola. Se atrapalhou e perdeu. Recupera, bateu Silva para o time da ponte. Sai jogando com Iago Dias. Deixou curtinho para Gabriel Risso. Parou, prendeu. Ele pensou no primeiro terço do campo para Ramon Carvalho. Ramon para Dodô. Dodô de primeira para Emerson. Emerson para Elvis. Elvis coloca no chão. Volta a bola para Ramon. A ponte fica com a bola. Gasta o tempo. Valoriza a posse de bola. Macaca com 0-0 no placar. Vamos chegar a 19
19 minutos deste primeiro tempo. Instalar materiais elétricos na rua Duque de Caxias, no 940 no centro. WhatsApp é o 19988390106. Tem Instalar. Você ligado pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, a nossa pole position lá com os pompons. Andréia Mantovani tá sempre agitando nas redes sociais, na nossa arquibancada virtual. Já deixou o seu like? Ainda não é inscrito? Se inscreva no canal. A galera curtindo. Alô, Carlos Lemos Matozinho, tá sempre ligado, sempre confiante na vitória da Macaca. Valeu demais, rapaziada. Obrigado pelo carinho, pela audiência, pelo YouTube. Deixa o like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem gol, Edu? Olha, empata o Grêmio Porto Alegre, Soteldo, Grêmio 1, Atlético de Goiás também 1, e lá no Barradão, em Salvador, gol do Vitória. Vitória 1, Fluminense 0. E aqui vem pro campo de ataque o time da Ponte. Ramon Carvalho tentou a tabela com o Elvis, evolução curta do Elvis, com isso o time do Mirassol recupera a série, jogando aqui atrás do campo defensivo, Danielzinho. Danielzinho deixou para Lucas Ramon. Pé direito na bola, empurrou para Luiz Otávio, recolheu, dominou para sair jogando no campo defensivo. Aliás, o Mirassol contra os times de Campinas, em Campinas, 2 jogos, 2 derrotas. A Ponte venceu por 4-2 e o Guarani recentemente venceu por 1-0 uma falha clamorosa do Alex Muralha. Tentou segurar a bola e engoliu um peru. Aliás, por falar em peru, daqui a pouquinho o peru vai estar na área, né, Vlad? Ah, já tá chegando, né? O peru tá pedindo espaço, tá aparecendo por aí, Bolas. Claro que eu não ia perguntar se você já engoliu algum peru na vida. Nunca. Vem embora pro campo de ataque, o Gleger, eu tenho certeza que nunca. Nenhum também, eu não me lembro. Vem embora pro campo de ataque, olha a chegada do Mirassol, Negueba, trabalhou, rolou, Lucas Ramon recebeu na ponta, chega primeiro Gabriel Risso, bem para fazer o corte. Passa por elevação ali do Neto Moura. Na sequência, o próprio Risso levanta a bola pro campo de ataque e aí se livrou da bola. Pra fazer o Elvis correr, não tem como, né? Sacanagem. Com isso, o time do Mirassol já recupera exatamente como ele, Alex Muralha. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo pra você. De novo o Mirassol chegando, bola perigosa dentro da grande área para Fernandinho, dominou, colocou para a boca do gol, passou por todo mundo, mas não valia o lance. Quando recebeu o Fernandinho, já estava impedido, o árbitro impugnou o ataque do time do Mirassol. Confirmando, em Mirassol, 34ª rodada da Série B. Mirassol 0, Ponte também 0, Edu Pinheiro. Repassando a Série A, jogos no primeiro tempo. Grêmio 1, Atlético de Goiás também 1, Vitória 1, Fluminense 0, Flamengo 1, Juventude também 1 e Palmeiras 1, Fortaleza também 1. É o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas, a marca, a tradição, a credibilidade. Olha a Ponte, Dodô enfiou no comando para Iago Dias, chega a primeira para fazer o corte, João Vitor. Recupera Sérgio jogando curtinho para Zeca, Zeca para Neto Moura. Recolheu, dominou. Aliás, o gramado do Maião é um tapete, né, Vladimir? Não tem do que reclamar. Aliás, tudo é estrutura, né? O estádio é municipal, mas é cuidado pelo Mirassol, uma estrutura muito boa, por isso o time tá brigando lá em cima. Só não joga nesse campo se o cara for muito grosso. Bola para Danielzinho, Danielzinho curtinho para Negueba, bola pela meia direita, Negueba empurrou na ponta para Lucas Ramon, calculou, executou, cruzou para Derra, Torre livre de cabeça para fora. Sozinho, De La Torre perde uma grande oportunidade para o time do Mirassol. Entre o Matheus Silva e o Igor Inocêncio, ele subiu, ninguém da Ponte subiu e ele meteu de cabeça para fora. Ana tentou chegar o Igor Inocêncio, mas só protocolarmente. E aí deu uma bronca no Matheus Silva e com razão, Vlad. E é um gol que o De La Torre normalmente não perde, né? Porque teve liberdade ali para fazer o cabeceio, por isso ficou muito bravo. Mandou a bola para fora, a linha de fundo. Houve um erro por ali, né, Gleger? Porque você pode falar com propriedade, foi o goleiro, 20 anos de carreira. Quem tem que marcar o centroavante, o grandalhão do time, normalmente é o zagueiro, que é o maior. No caso é o Matheus Silva, ele deixou livre, quase a Ponte leva o gol. É do Matheus Silva, tanto que tem um outro atrás ali do Inocêncio, que era o que ele estava vigiando. Essa bola é do Matheus Silva, cara. Sabe qual que é o grande problema? Isso aí não é de hoje, não. Eu tive várias discussões com os zagueiros quando eu jogava. O zagueiro tem a mania de ficar olhando a bola. Tá olhando só a bola, olha o jogador, olha aqui, né? Faz aquela meia cancha ali, só de olho no gato, outro no peixe. É o que aconteceu, ficou olhando a bola o Matheus Silva e quase toma o gol. Aliás, responda o Vladimir Cantarino, que está querendo saber quantos frangos na carreira. Eu nunca engoli nenhum peru, eu só falhei em alguns lances, mas peru não. Cortag, tecnologia nacional presente em mais de 45 países. Espalhando soluções para profissionais da construção, siga no @Cortag Brasil. Chegamos a 23 minutos, 23. Eu aproveito para mandar um grande abraço para João Paulo Formaggio, para Titi, para Gui, para o Andrezão, para o time do Com Limão. Estão sempre ligados aqui no futebol da Rádio Bandeirantes.
Aqui o jogo está parado, Matheus Candançã está sendo pressionado, né, Vladimir? Dá cartão pro Dodô, né? Chegou mais forte ali pra cima do Fernandinho, muita reclamação. Deu uma pegada legal ali pra cima do Fernandinho. O árbitro deu apenas a falta e nada de cartão. Placar de 0-0 em Mirassol. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Já disponível nas principais revendas. O Esco do Brasil. Garanta já a sua. Recebe Danielzinho para o time de Mirassol, bloqueado pelo Ramon Carvalho. Ele faz a abertura pela direita para Lucas Ramon. Dominou, prepara o cruzamento, de novo livre. Levantou, cruzou para a boca do gol. Chega bem Igor Inocêncio para fazer o corte. Chega lá atrás, Ramon Carvalho desvia de cabeça. O Elvis briga, mas a sobra de bola volta ainda para o time de Mirassol. Neto Moura para Negueba. Negueba tentou, delatou, estica a perna, faz o corte. A zaga da Macaca, mas ela bate, rebate, volta de novo para o Mirassol. Pouco mais de 24, 0-0. É a Ponte todo atrás. Time Ponte Bretano se defendendo. Mirassol de novo, toma iniciativa. Mirassol no G4. Vem de 2 vitórias consecutivas neste Campeonato Brasileiro da Série B. Sonha com acesso pela primeira vez na sua história. Vem Negueba. Recebeu na entrada da grande área do Danielzinho para Neto Moura. Abaixou o Gabriel. Se abaixou, a bola vai sobrar na ponta. Recebeu, dominou o Fernandinho. Igor Inocêncio na marcação com o auxílio do Dodô. Ele volta para Zeca. Zeca cruzou para a boca do gol. Gabriel, isso! Na segunda trave, chega para cortar, porque por trás dele aparecia De La Torre. Preparado para golpear de cabeça, a bola saiu, foi embora, escanteio, Vlad. Tava assim, ó, babando o De La Torre para marcar o gol. Gabriel Risso, muito bem na cobertura, bola pela linha de fundo, é o Danielzinho cobra. Ele tem a 8 estampada na camisa lá pela ponta direita, é escanteio para o time do Mirassol bater, é o segundo escanteio para o time da casa, 0-0, placar do jogo em Mirassol, é a Ponte buscando pontuar nesta reta final de Série B. Danielzinho partiu para a bola com o pé direito, levantou para a boca do gol, subiu o Nilson Júnior na primeira trave para cortar, voltou de novo para o Mirassol, sobe de novo o Nilson Júnior, a Ponte tentou contra-ataque, opa, juizão, falta clara para cima do Elvis, não marcou porque não quis. Elvis reclamou, o time da Ponte também não deu a falta e o Mirassol recupera. Domina Gabriel, já informação, Gabriel recolhe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, rodopiou, girou no próprio eixo. Ele traz a bola para o pé direito, empurra na ponta para Lucas Ramon, deixa o curtinho para Danielzinho no corredor, de 3 dedos, fez o passe no comando para Negueba, tá na área, soltou a entrada na grande área. Iago Dias, você chega para cortar, demorou para tirar, voltou para Danielzinho, para Fernandinho, Fernandinho para Zeca, de novo, empurra na ponta para Fernandinho, encara a marcação do Igor Inocêncio, último terço do campo, cara a cara, encarou, levou pro fundo, marcação dupla, dobrada para cima dele, voltou pra Zeca, vai bater pro gol pé direito, ele bate em cima do Emerson, voltou de novo pra Zeca, jogou lá em Rio Preto. A bola subiu, foi embora pela linha de fundo. A informação é do... Olha, na Série B, gol do Ceará, Saulo Mineiro de pênalti, 20 primeiro tempo, Ceará 1, Paysandu 0. O Paysandu perdendo fica nos 40 pontos. A Ponte vai empatando, vai para 39. Interessa, a derrota do Paysandu interessa, mas a Ponte tem que fazer a parte dela. KS Tubos, válvulas e conexões, ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Igor Inocêncio, escola de cabeça, Castro, mal, toca mal na bola, tocou para ninguém, a bola volta de graça para o time de Mirassol para sair jogando atrás com o Luiz Otávio. Tem o João Vitor como opção, parou, prendeu, olhou, pensou, chegamos a 27, fez o passe no corredor para Gabriel, passa o Ever sobre a bola, empurra na ponta para Fernandinho, Fernandinho colocou na entrada da grande área para De La Torre, dominou, tá na área, tentou bater pro gol, a bola desvia, vai embora! Pela linha de fundo, escanteio, quase o Mirassol abre o placar em Mirassol, Vladimir. E o Matheus Silva, hein, rapaz? Parecia R$50 na minha carteira, não sabia o que estava fazendo lá. A bola sobrou pro De La Torre, que dominou, e na recuperação ainda tocou no Nilson Júnior. Linha de fundo, escanteio, pressiona o Mirassol. Quase 28, placar de 0-0 em Mirassol. Mirassol tem escanteio para bater. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. São 2 jogadores para cobrar, apenas um vai. Partiu para a bola, Danielzinho levantou do outro lado, toque de cabeça para o meio da área. Falta de ataque, o outro não deu, a Ponte levou vantagem. Elvis tentou o domínio, aí já perdeu a vantagem a Ponte. Mesmo assim o Elvis vai lá, recupera, deixou de calcanhar.
Tentou tirar, não deu. Gabriel Risso acaba perdendo a bola. Estava no lance também o Igor Inocêncio. Já recupera Neto Moura para o time do Mirassol. Fez o passe para Zeca. Zeca ultrapassa a linha marcatória no corredor para Gabriel. Gabriel para Zeca. Zeca recolheu, dominou, empurra na ponta para Fernandinho. Fernandinho para Danielzinho. Danielzinho para Zeca. Zeca recolheu, dominou, carrega a bola. Marcação agora do Emerson. Emerson Santos chega na marcação. Neto Moura empurrou do outro lado, na direita para Negueba. Negueba parou, prendeu, olhou, pensou, curtinho para Lucas Ramon no marginal do gramado. O time do Mirassol é um time que roda bastante a bola. Jogadores correm bastante, todos se apresentam e, consequentemente, a Ponte fica ali, estacionado na marcação. Coloca praticamente um caminhão na frente da área do Luan Ribeiro. Vem de novo o time do Mirassol com o Lucas Ramon. Fez o passe para Neto Moura, calculou, executou, cruzou para a boca do gol. Subiu, tirou lá dentro o Igor Inocêncio. A sobra cai com Iago Dias. Recolhe, domina para Macaca. Não tem ninguém lá na frente. Ele parou, prendeu, ele pensou pela lateral direita com o Igor Inocêncio. Tentou tirar, deu um bico na bola para fora. E até a torcida do Mirassol tirou uma onda. Toque errado, a bola saiu lateral de graça para o time do Mirassol. Gleger, vamos chegar a 30. Primeiro tempo, 0-0 em Mirassol. Mirassol melhorou no jogo, né? Tá achando espaço ali. A Ponte, em alguns momentos, tá descuidando da marcação. Tem muito aquela atenção de que ficar olhando a bola, esquece de marcar o jogador. Você falou isso agora. A movimentação, né? Os jogadores do Mirassol, eles não guardam posição. Isso aí dificulta. Se você não tiver atento, e se você não tiver ou marca setor ou marca individual, se ficar na dúvida, você vai ter problema. E a Ponte tá tendo esse problema em alguns momentos. Não dá para ficar toda hora marcando, dá para ficar o jogo todo marcando, não. A Ponte tá só marcando, não joga. O Elvis, para você ter uma ideia, tá quase na grande área do time Ponte Pretano. Tá marcando. Então precisa a Ponte jogar um pouco mais, precisa segurar um pouco mais a bola na frente. Tá claro que tá jogando fora de casa e claro que o Mirassol tá pressionando. Mas se ficar só marcando, vai tomar um gol daqui a pouco. 30 minutos, primeiro tempo 0-0. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Zeca quem recebe de novo para o time do Mirassol, vem impor na ponta, recebeu, dominou, Fernandinho devolve para Zeca. Zeca recolhe e domina a Ponte toda lá atrás, 0-0. João Vitor recebe, domina, tem Luiz Otávio com opção, soltou na cabeça do grande círculo para Luiz Otávio. 1, 2, 3, toques na bola para Danielzinho soltou para Neto Moura, recolheu, dominou, parou, empurrou no cômodo, tentou, Lucas Ramon. Chega bem Gabriel Risso para fazer o corte, sai jogando curtinho para Emerson Santos, devolve na ponta para Gabriel Risso para Dodô, ajeita, domina, pisa na bola, sai na marcação, Negueba, deixou para Emerson Santos, abriu para Gabriel Risso, Gabriel para Dodô no triângulo para Emerson Santos, um pouco mais de tranquilidade, a Ponte agora na saída de bola, Mirassol não aperta tanto, e atenção galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos agora a 31 minutos, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, em Balão 10, eu confirmo, são as emoções da Série B, 34ª rodada no José Maria de Campos Maio, Maião em Mirassol. Segue 0 Mirassol, 0 Ponte, 0 Ponte, 0 Mirassol, Edu Pinheiro. Olha, tudo no intervalo, Brasileirão. Grêmio 1, Atlético de Goiás também 1, Vitória 1, Fluminense 0, Flamengo 1, Juventude também 1 e Palmeiras 1, Fortaleza também 1. 5:30, o quinto sinal confirmou para você agora há pouco. São 17 horas e 30 minutos deste sabadão, dia 26 de outubro. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, são duas para você. Nos Abanais e na região dos Satélite. Tem Iga Atacado em Santa Bárbara do Oeste e também na Mega Loja em Sorocaba. Sai de novo para o jogo o time do Mirassol, 0-0. A Ponte que hoje tem o auxílio dos torcedores dos times que estão brigando pelo G4. Estão torcendo para um tropeço do Mirassol. Vila Nova, Ceará, América Mineiro. Times que estão ainda sonhando. O próprio Operário tem 50 pontos, está brigando ainda pelo acesso. Bola aqui para o time do Mirassol, recebe, domina o Zeca no campo defensivo, aperta o Iago Dias. Faz com que o Zeca acabe perdendo um pouquinho de tempo, agora sim ele rodopiou, girou e meteu na ponta para Danielzinho. Carrega a bola no corredor, pertinho do banco de reservas da Macaca. O Nenê Santana tá por ali, com o seu bonezinho da Macaca à beira do campo. Domina Zeca, Zeca recolhe, domina de novo para Danielzinho, chega o Emerson Santos na marcação. Parou, prendeu, olhou, pensou, a Ponte que não tem o Gé suspenso, não tem o Gabriel Novaes também suspenso. Pedrão cumpre hoje o último jogo de suspensão daqueles 4. Querer receber
recebeu na partida contra o Sport de punição. Havia cumprido 1, teve que cumprir mais 3. Ficará à disposição para o próximo jogo, que é só em novembro, no dia 4 de novembro, uma segunda-feira. A Ponte vai receber o Paysandu de Hélio dos Anjos, que já saiu. Tá lá no CRB, não é mais o Hélio, não, é outro treinador. Olha o time do Mirassol chegando, pega esse lateral aí, normalmente é passinho, né? Mas aí o Lucas Ramon cobrou o lateral pro Negueba, nem se ele tivesse hélice nas nádegas ele chegaria e meteu a mão na posteira, viu ali, ô Vladimir? Mas acho que é só um miguezinho, não deve ser nada grave, não. Eu fico imaginando, né, rapaz, se o cara tivesse hélice nas nádegas, onde seria conectada a tomada, hein? A tomada seria, olha lá, tá vendo? Acabei de falar do Negueba. Negueba meteu a mão na posteira. Essa foi boa, hein? Quer que eu responda pra você agora ou mais tarde? Não, responde pro Catarino. Um pouquinho mais tarde. O Glegueiro, ele meteu a mão na posteira. Quando mete a mão na posteira, ele dificilmente volta, né? É bem provável que se sentiu ali, né? Botou a mão na posterior, não tem jeito, Boles. É contusão, vai tentar voltar, mas não consegue. Deve ter sentido. Vamos aguardar. Só para informar. Sua dúvida é sobre a tomada, né? Mas só para informar. Sabe como aciona a hélice nas nádegas? Não, como? É melhor não falar. O Márcio Fernandes é o técnico do Paysandu, viu, Boles? Que virá Campinas, né? Exatamente. Bom, é o seguinte, o Negueba na cobrança de lateral colocou a mão ali na posterior da coxa, está sendo atendido, o Mozart inclusive já chegou por precaução, já chamou um jogador, se não der para o Negueba, consequentemente, atenção, o médico vai apontar, olhar, vai ter que alterar, quem está no YouTube, fez assim, o massagista. Quando faz assim, tem que trocar, então um jogador vai entrar no seu lugar. Já a primeira alteração forçada no time do Mirassol. Parece ser o Yuri Castilho, né? Ele que inclusive entrou na última partida, foi importante na vitória na última rodada para o Mirassol. Então vai ter que mudar o Mozart aí por contusão. A Aroma das Ervas, da família Sato, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Já vou riscar aqui da minha papeleta, ou do meu papel, da minha escalação, Negueba. E é ele mesmo, hein, Vladir? Exato, o Yuri Castilho está entrando com a 77, sai Negueba, primeira mudança forçada feita pelo Mirassol. Tá saindo, portanto, lamentando, evidentemente, o Negueba, mão na posterior da coxa direita, sai e entra, portanto, o Yuri Castilho, primeira alteração do jogo. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Quer saber mais? Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Recuperar a posse de bola, o time do Mirassol, mas aqui atrás quem domina é Luiz Otávio. Para sair jogando no campo ofensivo, tem a opção do Lucas Ramon, ele carrega a bola, 1, 2, 3 toques na bola, o sol não aparece. Uma região muito quente do estado de São Paulo, céu nublado apesar da temperatura, aliás, como está em Campinas e em toda a região. Não está aquele sol escaldante, mas a temperatura alta, na casa dos 28, 30 graus. Levanta a bola para o campo de ataque, o Luiz Otávio na cabeça do Lucas Ramon, deixou para Yuri Castilho. Primeira participação, pé direito, a bomba, ele arrisca, a bola sobe e vai embora. Entrou com um apetite de sabor à noite o Yuri Castilho, hein, Vladimir? Animado, né? Teve liberdade ali também pro arremate, mas não pegou legal na bola, pro bem, pra sorte da Ponte, mandou pra fora. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 36 minutos, primeiro tempo. Série B, 34ª rodada de um total de 38. No Maião, segue Mirassol e Ponte 0-0. Edu. Clubes que estão envolvidos com o rebaixamento, Boris, na Série B, você está narrando a Ponte 0-0 por enquanto. O Paysandu perde 1-0 lá pro Ceará no Castelão. O CRB joga segunda-feira lá em Curitiba contra o Curitiba. Segunda-feira, Ituano e Santos, lá em Itu. Na terça, tem Brusque e Chapecoense e Guarani e Novo Horizontino. Você que está no YouTube, deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Temos cerca de 300 aparelhos conectados nesse momento, mas poucos likes. Então você que está no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Siga também a Rádio Bandeirantes no Instagram. Pintando o gol dos times de Campinas, a narração dos gols lá estarão postados. Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram. Tem o meu Instagram também, no @LeandroBoles 2LS. Tem do Vladimir Catarino, do Gleger, de toda a equipe. Olha a chegada do time da Ponte com o Dodô para Igor Inocêncio. Houve a falta para cima do Dodô. Arthur deu a vantagem. A Ponte ganha a lateral. A bola poderia ter saído para escanteio, mas saiu pela linha lateral, pertinho ali do escanteio. Na direita é lateral para Macaca. Vamos entrar na reta final do primeiro tempo. Já o intervalo. Bandeirantes no comando do Edu Pinheiro. Para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br.
Lateral que o Igor Inocêncio vai cobrar. Tem força nos braços, aquela jogada ali manjada. Pro Castro, ele vai se desvencilhar e vai meter de cabeça pro meio da área. Olha lá. De novo pro Castro, passou, tentou, Dodô, entra em quarta defesa. Rasga de qualquer maneira, Gabriel. Agora não tem ninguém do Mirassol. Uma das poucas vezes que isso aconteceu no jogo, ninguém no campo de ataque, e aí a Ponte tem tranquilidade para sair jogando aqui atrás. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, encontre na Germânica Volkswagen. Na Germânica Volkswagen, seu Volks vale mais, e aproveite, tem feirão rolando para você da Volkswagen. Volks vale mais. Procure, entre em contato ou vá até uma Germânica mais próxima de você. Bola por time da Ponte com o Emerson Santos, se gira bonito pra cima do marcador. Já vai tarde, hein, Neto Moura? Passou lotado. Bola pela meia para Dodô. Aí Dodô vacilou e perdeu. Também pastor. O Emerson Santos fez uma grande jogada, mas aí meteu na fogueira pro Dodô. Acabou perdendo a bola, o Gabriel recupera. Ponte tem que ficar ligado nessa reta final. A tendência é que o Mirassol dê uma pressionada. Domina na ponta, Fernandinho na margem do campo. Igor Inocêncio só cerca. Olha pra bola, olha pro Fernandinho que vai arrancando. Fez o passe aqui atrás, Gabriel empurrou para Neto Moura, devolveu para Gabriel deixou de novo na ponta para Danielzinho com Igor Inocêncio para Neto Moura, vai bater pro gol, pé direito, bateu no canto, golaço! É gol! Golaço do Mirassol! Entra em campo com Mirassol. Neto Moura tem a 25 estampado na camisa. É bem verdade que ele recebeu tranquilo, olhou pro goleiro, olhou pro torcedor, mandou um recado pra esposa, pra namorada. Luan Ribeiro demorou uma eternidade pra cair, mas foi um golaço no ângulo do goleiro da Macaca. Aberto o placar, um chute de fora da área, Neto Moura. 39 minutos de bola rolando no primeiro tempo, tá registrado. Mirassol 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol, aliás, foi um golaço do Neto Moura, Vladimir. O gol do Neto Moura, mas que liberdade teve, você disse muito bem, né? O Neto Moura recebeu a bola do Fernandinho, girou, teve toda a tranquilidade para escolher onde colocaria a bola. Aí que o Dodô chegou na marcação, não dava mais tempo. Buscou o ângulo do goleiro Luan Ribeiro. Festa do torcedor da casa, o Mirassol está na frente 1-0. Piso com argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Piso com Colou, ficou. Gleger Zorzin tá lá no placar do Maião. Aliás, é um placar novo, eletrônico novo, em LED. 1 para o Mirassol, 0 para a Ponte, Gleger. Foi um golaço do Neto Moura, mas a liberdade, como você disse, né? Mas o Elvis olhando, né, cara? Tava marcando ele, largou, fez uma tabela ali, todo mundo largou. Quem tava lá na marcação é o Dodô, cara. Tava tentando recompor ali, mas tá errado, marcação errado, deu liberdade pro volante. É aquele homem surpresa, né? O cara que tem a leitura, que olha o corredor aberto e parte, recebe, né? E aí, qualidade, né? Ele bateu uma chapa tirando do goleiro Luan lá do outro lado, do lado esquerdo, canto alto, golaço, mas vacilo na marcação. Deram muito espaço pro Neto Moura. Me parece até que ele mandou até um WhatsApp pra você aí, Bolis. Ah, chegou aqui, ó. Repete e manda outro abraço pro Gleger. Olha o Zeca, pé direito, a bomba por sobre o gol do Luan Ribeiro. Agora, ô Gleger, você é o especialista. Claro que ele teve toda a liberdade, no caso do goleiro. Teve toda a liberdade, enfim, meteu lá no ângulo. Mas pra mim, Gleger, vou dizer, ó, você é o especialista. Mas era uma bola que dava pra pegar, ou não? Então, é muito do posicionamento do Luan. Eu percebi que o movimento que ele fez não foi um movimento de explosão, né? Ele só deitou o corpo. Eu não sei, eu fiquei com essa dúvida também. Depois eu quero dar uma analisada melhor, mas que foi... Não dá pra dizer que foi defensável. Mas o movimento que fez o Luan ficou meio estranho. Vem de novo o time do Mirassol, Delator que tentou o domínio, chega o Emerson Santos, toca na bola, corre o Igor Inocêncio para evitar a bola pela linha de fundo, que ela saísse, ele evitou, e o Iago Dias tocou na bola, a bola incrivelmente ainda não saiu. E agora o Zé que tá mais tranquilo para sair jogando aqui atrás, diga. Também no derby, né, no gol do Matheus Bueno, muita gente acredita que daria para o Luan Ribeiro ter feito a defesa, talvez tenha pulado um pouco atrasado também naquela jogada. Instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação, grande variedade de produtos e os melhores preços. Quer saber mais? Se siga no Instagram, no @Instalar Campinas.
Mirassol de novo com o Gabriel, pé direito, levantou, Matheus Silva, não foi De La Torre, recebeu, dominou, Nilson Júnior, cortou, agora sim, chega rasgando o Matheus Silva, expulsa a bola da entrada da grande área, ela cai no meio campo para o time do Mirassol. Sicredi do Seguro Consórcio do Cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem, abra sua conta no Sicredi. Mirassol nesse momento chega a 59 pontos, mesma pontuação de Santos e Sport. Os dois que lideram a Série B, o Santos na liderança, o Sport segundo colocado pelos critérios de desempate, o Mirassol chegando também a 59 pontos e dá um passo gigantesco para disputar pela primeira vez a elite do futebol do Brasil. Não é paulista nem Série B, Série C, é a Série A do Campeonato Brasileiro Mirassol. Uma cidade pequena na região de São José do Rio Preto, mas fez um trabalho maravilhoso. Olha o Mirassol, De La Torre saiu na cara do gol, passou muito forte. Luan Ribeiro sai do gol para fazer a defesa. Vladimir Catarino. Fez bem a defesa agora o Luan Ribeiro com firmeza e o Mirassol vai ter que dar uma reformulada no estádio, ampliar a capacidade do estádio caso realmente suba para a Série A. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você, já disponível nas principais revendas. O Esco do Brasil, garanta já a sua. Mas sempre que eu não vou a Mirassol, estive por várias vezes transmitindo os jogos dos times de Campinas, em outras emissoras também, mas o estádio sempre foi muito bem acanhado, mas bem arrumadinho, aconchegante, né? Isso talvez ali naquele espaço onde há um vazio ali na arquibancada, uma ampliação deve acontecer ali para aumentar a capacidade de público. Questão de iluminação, vestiário, evidentemente que tudo isso é importante. Vem embora o programa de ataque, olha a chegada da Macaca, quem sabe no finalzinho, a Macaca tenta uma espetada, recolheu, dominou lá na ponta o Gabriel Risso, deixou curtinho para Dodô, Dodô recolhe, domina 44,5, vai terminar no primeiro tempo, Ramon Carvalho prepara o cruzamento, não cruzou, ameaçou, rolou para Emerson Santos, vai bater pro gol, não bate, empurrou agora para Igor Inocêncio, limpou, puxou para canhota, ele bate travado pelo Neto Moura. Chega com as mãos para trás para evitar um toque desnecessário, mas ele acaba tirando com o tornozelo. Ela sobra com o Nilson Júnior, um dos poucos momentos que a Ponte está inteirinha no campo de ataque. Baixa as linhas agora o time do Mirassol, quem toma a iniciativa é Ponte. Dodô para Elvis, foi muito forte o passe. A bola fica de graça nas mãos do goleiro ou nos pés do goleiro Alex Monaglia. KS Tubos, válvulas e conexões, ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial. Na cidade de Paulínia e também atendendo a região metropolitana de Campinas. Quer saber mais? Acesse kstubos.com.br. Bola para o time do Mirassol para sair jogando com Fernandinho. 3. Vamos até 48. A informação do Vladimir Catarino. Você que está no YouTube, deixe o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. No corredor recebe Fernandinho. Chegou por trás cometendo a falta do Castro. Vantagem. Bola para Gabriel. Ele sai da ponta, vem para meia. Limpou, pé direito, bateu no canto. A bola passa com perigo e vai embora pela linha de fundo. Essa o Lua estava na bola. Mas passou com perigo, hein, Vladir? Até porque ele chutou no cantinho, né? Buscou ali o canto direito do Luan. Tava no lance, mas nem precisou tocar nela, ela foi direto para fora. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Mais 2 minutos no José Maria de Campos Maia, o Maião. Mirassol que fica a 17 quilômetros de São José do Rio Preto. Aliás, à noite, você está na cabine, fica lá no alto, a cabine de rádio e televisão de Mirassol. Você consegue ver ao fundo a cidade de Rio Preto, as margens ali da rodovia Washington Luiz. Domina o time do Mirassol, Neto Moura fez passe para Gabriel, Gabriel errou para Danielzinho, a pontinha recupera, bola para Elvis, de 3 dedos, meteu bola para Dodô, vem para Macaca, Dodô cortou, limpou, fintou, puxou para o meio direito, bloqueado, ele volta por dentro para Ramon, Ramon para Elvis, Elvis dominou, fez o passe para Gabriel Risso, tentou por elevação, chega bem, Lucas Ramon para cortar. Agora, 17h45, o quinto sinal confirma para você. Valeu demais pelo seu carinho, pela sua audiência. O Futebol no Rádio, em 85.7, pelas ruas e avenidas de Campinas por toda a região. Evolui para o candidato Emerson Santos, tocou e curtinho, né? Um toque curtinho ali pro Dodô. E chegou rasgando o Yuri Castilho e a torcida gostou. A informação, Edu. Maracanã, gol do Mengão, Gabigol, hein? Início do segundo tempo, Flamengo 2, Juventude 1, Allianz Parque, tem pênalti pro Palmeiras, hein? Vai pro VAR. Pênalti no Palmeiras por enquanto. Segundo tempo, começo, Palmeiras 1, Fortaleza também 1. Elvis para Igor, cruzou para Dodô. Alex Muralha foi bem, subiu para fazer a defesa. Agora, para imaginar que o Igor Inocêncio vai colocar essa bola na área pro Dodô, pequenininho, ganhar desses dois gigantes zagueiros do Mirassol, é pouco provável, né, Vlad? O Igor Inocêncio é baixinho, mas ainda é mais alto do que o Dodô, né? Pra você ver que o Dodô não consegue brigar de cabeça lá na área.
Os últimos segundos do primeiro tempo, Mirassol faz a festa do torcedor da casa. O Mirassol está vencendo, chegando a 59 pontos. Gol do Neto Moura aos 39 minutos deste primeiro tempo. Desktop é a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. No momento em que apita Matheus Candançã, não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo em Mirassol. 1 para o Mirassol, gol do Neto Moura, 0 para a Ponte Preta, um belo gol de fora da área, ele bateu no ângulo do goleiro Luan Ribeiro. A Ponte lutou bravamente, segurou até 39, mas aos 39 o Neto Moura colocou lá dentro. 1 para o Mirassol, 0 para a Ponte. Por aqui a bola parou de rolar, Edu. Catarina, a coisa não tá boa não, hein? Ó, e a TV mostrou aí, quem que tava perto do Neto Moura aí? Né? Alguém espichou o pé, dá pra ver quem é? Dodô. Depois você vê pra mim quem? O Dodô. Justamente o Dodô, tá ajudando, né? Tentando ajudar a defesa. Deus do céu, hein? Jogo terrível, hein, Catarina? Mas o que é isso? A Ponte acho que não chutou uma, né? Não, aliás, a Ponte nas últimas partidas, né, tirando o segundo tempo contra o Brusque, tem se alijado aí de arremates ao gol e vai dando aí um resultado que já não pode ser considerado anormal, essa vitória momentânea do Mirassol para cima da Macaca, Edu. Por gentileza, como tá jogando a Ponte, ô Catarino? Hoje com Luan Ribeiro, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Nilson Júnior e Gabriel Risso, tem Castro, Emerson Santos, Ramon Carvalho, Elvis, Dodô e Iago Dias no ataque. Os suspensos hoje, Luiz Felipe na lateral direita, Gabriel Novaes e Gé, os atacantes, além da suspensão mais antiga sendo cumprida também pelo Pedro Rocha. Esse Neto Moura, ele jogou na Ponte em 2020, vocês vão se lembrar, teve aquele derby que a Ponte perdeu no Brinco, de virada 3-2, início da pandemia, portões fechados e tal, aí ficou parado 4 meses o campeonato, 4 meses ficou parado. Aí e a Ponte na zona de rebaixamento, Paulistão, quando voltou, a Ponte, nesse período de 4 anos, contratou do Mirassol Camilo, o Luiz Oyama, o Hernandes, lateral esquerdo, e esse Neto Moura aí, 4. O Mirassol perdeu, e estava um baita time, o Mirassol perdeu 16 jogadores desses 4 meses que ficou parado o campeonato. Quando voltou o campeonato, a Ponte jogou com o Novo Horizontino na Arena Barueri, o mando era da Ponte. Mas aqui na Zona Vermelha, gol do Palmeiras, de pênalti, quem? Rafael Veiga, né? Estevão bateu pênalti, quem bate é o Rafael, mas Estevão bateu 2-1, Palmeiras no momento líder do Brasileirão. E aí o Arena Barueri, a Ponte venceu no Brontino 2-0, depois jogou com o Mirassol em São Bernardo do Campo, o mando era do Mirassol, mas não podia porque era zona vermelha de Covid e tal. E aí a Ponte, além de fugir do rebaixamento, se classificou para o mata-mata, foi com o Santos na vira, 3-1 de virada, depois perdeu do Palmeiras 1-0 e caiu fora. João Brigatti no comando. Greger, deixa eu fazer um ping-pong com você, eu tenho que faturar, você vai voltar para comentar. Ping-pong rapidinho. Vamos lá. Luan Ribeiro, se tá bom, regular ou ruim? O goleiro Luan Ribeiro foi culpado no gol? Não, culpado não. Tá. Igor Inocêncio. Uma bola defensável, mas não foi culpado. Tá. Igor Inocêncio. Regular. Matheus Silva. E Nilson Júnior. Matheus Silva e Nilson Júnior. Regular. Gabriel Risso. Não jogou praticamente, não vi praticamente. Ruim. Castro, Emerson Santos, Ramon Carvalho, trio de volantes. Regular. Elvis. Ruim. Dodô. Regular. Iago Dias. Regular. A Ponte com 3 volantes, só joga com 2 atacantes, não deu um chute a gol, olha. E teve outros lances também, hein? Teve uma aqui há 2 minutos que o Fernandinho errou o chute, estava bem pertinho do goleiro da Ponte, há 16 minutos, um chute rasteiro do Gabriel, Luan Dias pimba para escanteio. O De La Torre de cabeça perdeu, o Matheus Silva estava na dele, não alcançou, estava no meio dos dois. Igor Inocêncio e Matheus Silva. De La Torre pimba de cabeça para fora, a 27. O De La Torre tentou por cobertura, estava já na grande área, bateu no Nilson Júnior. E aí a 39, que chute do Neto Moura, de fora da área, encobrindo aí o goleiro da Ponte, 1-0 no Mirassol. Lembrando que no Brasileirão, terceiro gol do Flamengo, hein? Flamengo 3, Juventude 1, Grêmio 1, Atlético de Goiás também 1, jogam no segundo tempo, hein? Palmeiras 2, Fortaleza 1 e segundo tempo também de Vitória 1, Fluminense 0. E na Série B, estamos nos acréscimos do primeiro tempo, Ceará 1, Paysandu 0, já. Gleger Zorzin comentando. Ih, Macaca tá mal, tá na roça. Mirassol 1, Ponte 0. Bandeirantes.
Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Não é só um cartão. É o parceiro ideal para suas compras. Com o cartão Sicredi Mastercard, você e o Léo Santana têm benefícios exclusivos. Pode pagar usando a carteira digital por aproximação e ainda acumular pontos para trocar por milhas e cashback na fatura. Fale com seu gerente Sicredi e confira qual é o melhor cartão para você. E se não é associado ainda, acesse sicredi.com.br/cartões, abra sua conta e peça o seu. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instantes seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. E aí, profissional? Já está sabendo desse lançamento Esco? É a bateria Power Pack com entrada tipo C, prática e dinâmica. Ela pode ser recarregada com cabos tipo C comuns, como o do seu celular. Mas a melhor parte é que, além de carregar toda a linha 18 volts da Wesco, ela também pode carregar seu celular e outros dispositivos. Graças à sua entrada tipo C, é versatilidade que não acaba mais. Garanta já a sua avulsa e dê energia para a oficina toda e fora dela também. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou vendedor de autopeças e gostaria de saber como indicar o aditivo e a quantidade correta para os clientes. A minha dica é você entrar agora na loja de aplicativos do seu celular e baixar o app da Paraflu. Nele você vai encontrar qual é o produto correto, a quantidade de aditivo e a quantidade de água desmineralizada. Agilidade na oficina ou no balcão da autopeça é vida. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Instalar materiais elétricos, especializada em elétrica e iluminação comercial e decorativa. Confira as ofertas imperdíveis. Lâmpada tubular 1,20 m 18 watts a R$ 4,99. Fita isolante Lucma com 20 metros, R$ 3,30. Cabo Cobrecon 2,5 rolo com 100 metros, R$ 199,90. Rua Duque de Caxias 940, Centro de Campinas. Instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação.
A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Começou a maratona de vendas do Grupo Germânica. E nesse mês você garante taxa zero e bônus de até R$30 mil e supervalorização no seu usado. Seja para carro ou moto 0 km. Mas não para por aí. Selecionamos diversos seminovos a dedo, todos com qualidade e procedência garantida. E para taxistas, CNPJ, produtores rurais e PCD, as condições são ainda mais especiais. Corra, porque as ofertas são válidas apenas nos dias 25 e 26. Esperamos por você. Paz no trânsito começa por você. A chegada do time do Mirassol, recebeu na entrada da grande área, Gabriel, pé direito, bateu, espalma Luan Ribeiro. Vai buscar do cantinho, o goleirão da Macaco, Gabriel limpou e bateu pro gol com o pé direito, Luan Ribeiro meteu pra fora, Vladimir. O Gabriel jogador. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Gleger empatou Fortaleza no Allianz Parque, em Moisés Esponte, grande Moisés, 17 segundo tempo, Palmeiras 2, Fortaleza 2, falava 2020, né, a pandemia e tal, a Ponte no sufoco, mas realmente Bruno Rodrigues e Moisés naquela época salvaram a Ponte, João Brigatti no comando. Mas hoje aqui não sei não se o Nenê Santana salva a Ponte, hein, Gleger? 1-0 Mirassol, Gleger. Edu, agora vai ter que sair um pouco mais, né? Vai ter que sair pro jogo. A Ponte praticamente que não atacou no primeiro tempo. Teve um lance ali só do Iago Dias, uma esticada do Matheus Silva, muito pouco, né? Que o Muralha saiu ali se antecipando. Agora precisa jogar um pouco. Vai ter que sair um pouco mais. Pode ser que toda aquela solidez que nós falávamos durante o primeiro tempo, que deu um vacilo, tomou o gol, agora não tenha como, porque tem que soltar um pouco mais o time. Tem que soltar um pouco mais os laterais, soltar, não sei se ele volta com os 3 volantes também, depende o que é a estratégia, aquilo que está pensando o Nenê, porque agora ele vai ter que atacar, ele precisa sair um pouco mais, precisa jogar, precisa começar a criar, precisa segurar um pouco mais a bola lá na frente. Não fez isso, viu, Edu, no primeiro tempo. E se não fizer no segundo, o que vai acontecer? O Mirassol vai partir para cima de novo. E se sair desorganizada, vai dar campo para o Mirassol, vai dar espaço para um time tecnicamente muito bom. Aliás, a tabela mostra isso, né? O Mirassol é um dos rotulantes e para mim vai subir. Vai subir o Mirassol. Só que a Ponte tem que dificultar essa situação, precisa pelo menos tentar jogar um pouco, pôr a bola no chão, tentar jogar. Não aconteceu isso no primeiro tempo. Você tem um meio de campo com 4 jogadores, dá para tentar rodar a bola. O problema é que o Elvis tá andando, né, cara? O Elvis tá muito mal no jogo. Pegou uma vez ou outra na bola, mas ele tá andando. Não gostei, eu sou fã do futebol do Elvis, hein? Não gostei. Primeiro tempo do Elvis, horroroso. Inclusive no lance do gol, quem tá na iniciação da jogada com o Neto Moura é o Elvis, que larga, né? Ele sai, o jogador sai, ele larga, e aí o Neto Moura fica sozinho na troca de passe. Então, tem que voltar um pouco mais atento, voltar um pouco mais ligado o time da Ponte, defensivamente, e tentar atacar, tentar jogar, viu, Edu? Não gostei do primeiro tempo. Nossa senhora, mas muito de... A Ponte não teve ataque, não teve condição de construção, uma coisa impressionante, não teve finalização. Jogando com 3 volantes, não fica com a bola. Você vê, o Iago Dias, ele pega a bola, tenta dar uma arrancada, dá um break, Dodô dá uma arrancada, dá um break, e não consegue construir. É uma coisa impressionante. A fragilidade, né? Meio de campo, e o Mirassol toca a bola à vontade, tranquilo, mas como joga bem, joga gostoso, tranquilo, envolve, toca, né? Nesse momento, deixa eu ver, olha, só para informar, empatou o Fluminense, hein, com Martinelli, Vitória 1, Fluminense também 1, o Grêmio marca o segundo com Pepe, é isso? Pepe, Grêmio 2, Atlético de Goiás 1, virou, hein? Grêmio 2, Atlético de Goiás 1. Flamengo vence 3-1 Juventude. Há pouco Moisés empatou, Palmeiras 2, Fortaleza 2. 18h30 tem Atlético Paranaense, Cruzeiro. Tem 19 horas Atlético Mineiro Inter. O Bragantino recebe o Botafogo, 19 horas, hein? Nesse momento, o Palmeiras está na liderança, empata com o Botafogo, mas nos critérios de empate, o Palmeiras em primeiro.
Vamos ver com que jeito que o Botafogo entra em campo lá em Bragança. E 21 horas tem Criciúma e São Paulo. Amanhã a eleição não tem, segunda-feira Cuiabá e Corinthians, Vasco e Bahia. Então é o seguinte, para mexer também vou te contar, mas tá terrível esse time da Ponte, terrível. E a zaga também falhando, o Mirassol tem várias estocadas, né? E de cabeça, vai daqui, toca ali, toca de lá. Será que as equipes já voltaram, meu caro Vladimir Catarino? Ainda não tem informação da volta, né? Ainda não, Edu, estão voltando aos poucos. Estão voltando aos poucos. E é o seguinte, tudo bem, o Paysandu tá perdendo? Tá. Paysandu tá perdendo, tá intervalo no Castelão, Ceará 1, Paysandu 0. Então, mas não adianta nada, porque o Paysandu já tá na frente da Ponte. Resultado, claro, bom pro Paysandu. Fica aí, Paysandu tem quanto? Tem 40 pontos. A Ponte 14ª com 38 vai perdendo, tá? Vai rolar. Os demais vai começar o segundo tempo. Por enquanto, 1-0 Mirassol. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, é ele mesmo. Muito obrigado, meu querido Edu Pinheiro. Vamos juntos aqui na Bandeirantes, porque apitou Matheus Candançã, saída com o time do Mirassol, bola rolando na Bandeirantes. É com B de bola, B de Bandeirantes, B de Brasil, pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes Campinas em 85.7, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação. Vamos juntos pro segundo tempo, placar de 1-0 pro Mirassol. Gabriel Risso fez o toque atrás para Emerson Santos, foi para a dividida. A bola acabou saindo, lateral para Macaca, a Ponte vem com uma novidade para a etapa final, Vlad. Saiu Ramon Carvalho, entrou Everton Brito, 29 para Everton Brito no lugar do Ramon Carvalho, a única mudança do intervalo. Desktop é a conexão do futebol paulista elite, a melhor internet do estado. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. O início da noite de sabadão em Mirassol, na região de São José do Rio Preto. E você ligado no futebol da Bandeirantes, com o timaço de Carlos Batista em mais uma transmissão esportiva. Vamos juntos, levando a emoção do futebol. 34ª rodada da Série B. É a reta final, reta decisiva da competição. Para conhecermos os 4 times que conquistarão acesso, vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Os 4 times que serão rebaixados. Lembrando que nós já tivemos a promoção de 4 times que vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro ano que vem, entre eles o Atlético e a Ferroviária Atlético, que foi comandado pelo Roger. Foi o técnico do Atlético de São João del Rei. São João del Rei, o Atlético, além da Ferroviária, que foi comandado na reta final. O time de Araraquara pelo Júnior Rocha, que teve uma passagem relâmpago por Campinas. Além do Remo e do Volta Redonda, né? Volta Redonda foi o campeão brasileiro da Série C. É isso, 2 minutos de segundo tempo, 0-0 no segundo tempo, mas o jogo tá 1-0, porque o Mirassol marcou com o Neto Moura aos 39. Tem gol, Edu? E tá tendo gol pra Chuchu. Maracanã diminui Juventude. Edson Carioca, se não me engano, jogou no Guarani. Edson Carioca. Então agora 3 para o Flamengo, 2 para o Juventude, segundo tempo, Bolis. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo do assunto. É para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Muitos dos jogos hoje, porque amanhã, em função do segundo turno das eleições em várias cidades do Brasil, evidentemente nós não vamos ter nenhum jogo. Então, por isso, alguns jogos foram adiantados, outros acontecerão apenas na segunda-feira. No caso da Série A, a Série B, por exemplo, tem terça-feira, o jogo do Guarani contra o Novo Horizontino. Enfim, fechando mais uma rodada. Vem a chegada do time da Ponte aqui na esquerda, domina Gabriel Risso, tentou passe para Dodô, cortou a defesa, na volta para Emerson Santos, vai bater para o gol. Ameaçou, cortou, limpou, fintou de novo, ameaçou, ficou sem opções do passe. Meteu na ponta para Risso, ele leva para o fundo, prepara o cruzamento, olha a Ponte chegando no cruzamento, Alex Muralha. Sai bem do gol para fazer a defesa, o Muralha, goleirão do time do Mirassol. Tá se jogando ali no corredor com Neto Moura. Neto Moura deixou curtinho para Danielzinho. Danielzinho volta a bola para Zeca, era o Fernandinho. Por dentro para Neto Moura. Tem a opção do Danielzinho, viu? E tocou. Danielzinho com a 8 estampado na camisa. Tem a posse de bola para o time amarelo, para o time de Mirassol, que tem a posse de bola dominada. Chegando a 59 pontos. Mesma pontuação de Santos Sport, que ainda vão jogar na rodada. João Vitor para Luiz Otávio. Recuar e domina no campo defensivo na quarta zaga para o time do Mirassol. Esboça uma pressão ali. O Elvis, ele volta a bola para João Vitor. João Vitor chama e aciona o goleiro
o Alex Muralha nesse comecinho do segundo tempo. Você que está conosco pelo YouTube com imagens da nossa equipe, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Lançado De La Torre. Ele ajeita o domínio, Mirassol que fez uma alteração no primeiro tempo ainda por contusão. Quando o jogo ainda estava 0-0, saiu Negueba machucado para a entrada do Yuri Castilho. Danielzinho para Neto Moura, recebeu, dominou na meia direita, tentou Yuri Castilho, chega bem Nilson Júnior para fazer o corte. Ele deixa para o Everton Brito, primeira participação do Brito, tentou no comando para Iago Dias, o Luiz Otávio deu uma vacilada, Iago Dias dominou, encarou dois, passou Dodô, boa bola para Dodô, olha a ponte pé direito, bateu para fora. Pega embaixo da bola, a bola sobe e vai embora pela linha de fundo, a ponte enfim finalizou, não foi pro gol. Mas no esforço do Iago Dias que rolou pro Dodô e ele tinha chance, hein, Vlad? Acabou batendo mal o Dodô, né? Porque veio limpa a bola pra ele, tentou uma chapa ali buscando o ângulo, a bola subiu demais, foi pra linha de fundo. Primeira chance da ponte aí no segundo tempo. Gleger, com essa alteração, o time teoricamente fica um pouco mais ofensivo e a ponte consegue a finalização. É que talvez faltou aquele cacuete pro Dodô de carregar um pouquinho mais a bola, porque eram 2 contra 2 e ainda tinha chegado o próprio Everton Brito, a ponte desperdiça uma boa oportunidade. A mexida foi muito boa, né? Eu gostei da mexida. Você vê que a ponte já começa a se soltar um pouco mais. Agora, essa bola pro Dodô tem que ter um pouco mais de calma, né? Uma possibilidade enorme de empatar o jogo. Se tivesse um pouquinho mais de calma, o Dodô tinha feito o gol. Os jogadores do Mirassol estão naquele processo de aquecimento, né? Protocolar do início do segundo tempo. E entre as opções do técnico Mozart, lá está Léo Gamalho. Por ali. Outro dia ele marcou um gol da vitória do Mirassol sobre o Goiás, fora de casa. Bola para o time da ponte, recuperada pelo Emerson Santos, empurrando o comando para Iago Dias, que não domina. João Vitor recolhe para sair jogando no campo ofensivo para o Mirassol. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade máxima do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas.ervas.com.br. Aquele tempero chimichurri é sensacional, combina com muita coisa. Chimichurri! Tigrão, é o chimichurri. Chimichurri! Calma, Tigrão. Olha o Lucas Ramon na área, bateu cruzado, espalma Luan Ribeiro. Na finalização do Lucas Ramon, Luan Ribeiro espalma e evita o gol, segundo que seria do Mirassol, Vladimir. A bola foi em cima ali do Luan Ribeiro, mas não deixa de ser uma grande defesa, né? Lucas Ramon recebeu ali do Danielzinho, bateu para a defesa bonita do Luan Ribeiro da Ponte. Foi uma boa finalização do Mirassol e ele pega bonito na bola, né, Gleger? Pega com o peito do pé. É claro, como disse o Vladimir, a bola foi em cima do Luan, mas ele fez uma boa defesa. Qual é o conceito? O grau de dificuldade baixo, né? Porque como estava na diagonal e a bola veio em cima, facilita um pouco mais. Mas não tenha dúvida de que foi uma boa defesa. 7,75. Esta e outras defesas do decorrer do jogo você acompanha dentro do quadro A Defesa do Jogo, no apito final, que vai ser comandado pelo Edu Pinheiro assim que a bola parar de enrolar. Olha a ponte, joga para a área, o Gabriel Risso tira a defesa. Emerson Santos morde, belisca, a ponte recupera, Dodô tentou o domínio, acabou caindo, novidade. Às vezes parece que falta força pro Dodô, né? Ele pega a bola, tem habilidade, mas toda hora que tem um encontrão ele não consegue se equilibrar, Vladimir. Foi o que aconteceu, né? Não houve nada nesse lance, apenas uma dividida mais forte e o Dodô caiu. Mas a falta não tem que ser marcada não, a posse é do Mirassol. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Alô, meu grande amigo irmão Edivaldo Tietz. Uma das vozes mais conhecidas do interior do Brasil. Tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Mandando um abraço para todos da equipe de Carlos Batista. Grande Tietz. Olha aqui atrás por time da ponte, bateu sim, para dominar mal, a bola escapou, foi embora. Lateral na faixa no 0800 por time do Mirassol bater. Vamos chegar a 8 minutos, segundo tempo, 1-0 para o Mirassol, gol do Neto Moura no primeiro tempo. Linguiças da Seara, são deliciosas opções para o seu dia a dia, amanhã, domingão, aqueles churras. Tem linguiça gourmet, calabresa dos Canapaio, Cuiabani e muito mais. Experimente encontrar essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, onde o Lé 2 vezes por semana vai lá para comprar as linguiças da Seara. E tem também Iga Atacado na Mega Loja em Sorocaba.
Domina o time de Mirassol com Neto Moura na faixa central do gramado. Neto Moura para Danielzinho. Ele volta para João Vitor, que empurra do outro lado para Luiz Otávio. Recolheu, dominou de novo para João Vitor. João Vitor tem a posse de bola, não tem tanta pressa assim o time de Mirassol, porque está vencendo o jogo por 1-0. Chegou a 59 pontos. É a Ponte quem se defende agora, com 4, 5, 6 jogadores atrás. Danielzinho recolheu, dominou no corredor, prende, olha, pensa, observa para Lucas Ramon, que é praticamente um ponta direita no jogo. Deixou para Neto Moura, o autor do gol para Danielzinho. A tabela feita, devolução para ele, linha de fundo, vem Mirassol, pode jogar no cruzamento fechado. Nilson Júnior subiu para passar. Tira o perigo. A bola vai voltar no rebote, agora foi bem o Dodô. Gabriel Risso tira, mas tira mal. O Elvis reclama, queria a bola no pé. Gabriel Risso pede para tirar todo mundo. Sai todo mundo aqui de trás, Hermano. Bola colocada para a linha lateral, lateral para o Mirassol bater. Instalar materiais elétricos da sua solução em iluminação. Grande variedade de produtos e os melhores preços. Siga no Instagram, @InstalarCampinas. Vem de novo o time de Mirassol, De La Torre saindo da área, o centroavante Nilson Júnior chegou para cortar, não tirou, Yuri Castilho brigou, a bola vai embora pela linha de fundo. Escanteio pro Leão. Vladimirzão. O Matheus Silva, né, foi o último a tocar na bola, estava ali na cobertura, colocou pela linha de fundo. Já sem muita pressa também o Mirassol tem a cobrança do escanteio. Vamos chegar a 10 minutos deste segundo tempo, placar de 1-0 para o Mirassol. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes, estamos em 85.7 no FM, faz estendida pelo YouTube e os aplicativos. Alô, Edu César, tá sempre ligado, vem cruzamento lá dentro para a boca do gol, bola Mirassol chegando no toque de cabeça, Luan Ribeiro caiu no cantinho para defender. Até para evitar a saída da bola, não foi aquela defesa, o narrador deu uma entusiasmada, mas não foi nada de grande defesa, ele mais pulou para evitar a saída da bola para tentar a reposição rápida, e foi isso que ocorreu. Elvis dominou curtinho, mas já se recompõe o time de Mirassol, e a Ponte tem muitas dificuldades. Elvis recolhe, domina, andou 1, 2, 3 passos e faz a inversão para o Nilson Júnior. Recolheu, dominou para o time da Ponte. Nilson Júnior fez o passe para Gabriel Risso. Levanta a cabeça por dentro para o Emerson Santos, que hoje está órfão do Edson Só. Aliás, onde está o Edson Só? No banco? O Emerson Só? Tá fora, né? Tá no departamento médico. Dores musculares. Muito obrigado pela informação. Este é o Vladimir Catarino. Edson Só, não sei onde tá. Nem sei se está trabalhando mais. É aquele lá atrás. É, exato. Boa. Emerson Só, também conhecido como Emerson Só. Igor Inocêncio, linha de fundo, cruzou, Dodô tentou, tira, Luiz Otávio, voltou para Dodô de cabeça, Iago Dias de cabeça para fora, mas não valia. O Bandeirinha marcou uma irregularidade, a saber se foi do Dodô ou do Iago Dias. O Iago Dias desviou de cabeça, o jogador do Mirassol por trás acabou o atingindo. Vai ser agora, quando o Dodô toca para o Iago Dias cabecear. Então, se a bola entra na finalização do Iago Dias, não valeria, certo, Vlad? Exato, nesse momento, no segundo momento, né, em que o Dodô ajeitou para o Iago Dias, ele estava impedido. Ele acabou se chocando ali com o João Victor, né? Houve ali um choque de cabeça, pior para o Iago Dias, mas o lance já estava impugnado. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 11 minutos e meio, segundo tempo. Série B, 34ª rodada no Maião em Mirassol. Segue 1 pro Mirassol, 0 pra Ponte Preta, Edu. Olha, a Série B, o Paysandu no Castelão empata, hein? Empata o jogo, o Paysandu empata, o gol conta do Rafael Ramos. 2 minutos do segundo tempo, Ceará 1, Paysandu 1. Brasileirão, Palestra Itália, Allianz Parque, né? 36 minutos, 2-2, Palmeiras e Fortaleza. É o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas, já duas mexidas do Mirassol. Gleguer, de qualquer forma, claro que com muitas dificuldades para criar, para chegar, mas a Ponte pelo menos tenta alguma coisa ofensivamente bem diferente do primeiro tempo, hein, Sorcinho? Sim, melhorou, né? Melhorou. Eu fiquei na dúvida, viu, se o Iago Dias põe essa bola dentro do gol. Não sei não, viu? Não fiquei com a impressão de impedimento, mas enfim, Ponte melhorou no segundo tempo. A mexida elevou um pouco o time ofensivamente falando. A defesa continua lá bem postada, não dando espaço. Agora, não dá, é para sair com desespero, com desorganização, porque agora o Mirassol vai mexer no time agora e vai colocar um jogador que cadencia, um jogador que pensa o jogo, que é o Chico Kim, muito bom jogador. Então pode ter que estar atenta, tem que estar muito atento, mas voltou melhor do segundo tempo, olha. Duas alterações no Mirassol. O Mirassol tem elenco, já diria aquele nosso amigo, né, Vlad? Já. Olha, o Rodrigo Andrade, ele entrou no lugar do Gabriel. Saiu o Gabriel 27 e entrou o Rodrigo Andrade com a 32
Já confirmo quem saiu para a entrada do Chico Kim. Ele que dominou, acabou sendo desarmado pelo Emerson Santos, mas a Ponte infelizmente não conseguiu dar prosseguimento na jogada. O Iago Dias, que havia sido atendido fora do campo, já está de volta. A Ponte novamente completa. Agora em Campinas, o quinto sinal, eu confirmo para você, são 18 horas e 15 minutos deste sabadão. Rodrigo Andrade foi para a segunda bola, não dominou. Na primeira ele perdeu, na segunda dominou. Mas aí o Gabriel Rios, tá chegando o Natal, devolveu o presente. Vem embora pro campo de ataque, o time do Mirassol. Yuri Castilho recebe na ponta, bico na grande área. Dominou na área, invadiu, tentou por dentro. Tira a defesa, rebate lá atrás da zaga da Ponte. Na sequência toca mal o Everton Brito. Ela volta para Neto Moura, para Rodrigo Andrade. Dominou, pisou na bola. Abertura pela direita pro Chico Kim. Bico na grande área, calculou, executou, cruzou Yuri Castilho. Matheus Silva sobe bem para afastar. Everton Brito vai brigar no carrinho, tocou na bola, insistiu no lance, vai de novo, perde a bola, recupera o time do Mirassol com Zeca. Zeca para Danielzinho, Danielzinho gira por dentro para Rodrigo Andrade, recolheu, dominou, parou, limpou, rolou na ponta para o Chico Kim, na direita encara a marcação no Risso, levou pro fundo, bateu cruzado para boca do gol, Gabriel Risso trava, a bola sai, lateral na direita para o Mirassol. O Fernandinho, viu, Boris, quem saiu para a entrada do camisa 10, Chico Kim, na equipe do Mirassol. E a torcida Leão é a torcida do Mirassol, você tem o som ambiente do Maião. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido, freio, escolha quem entende tudo, o assunto é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tá marcado escanteio pro Mirassol. Emerson Santos não gosta, questiona o bandeira aponta na direita. É escanteio pro time do Mirassol. Vem ele, Chico Kim pra cobrança. Lá dentro de La Torre, Yuri Castilho, além dos dois zagueiros, João Vitor e Luiz Otávio. Preocupado o goleiro Luan Ribeiro. Pede para que todo mundo saia da sua pequena área. Vem para a cobrança o Chico Kim. Autorizado, 15 minutos, segundo tempo. Levantou para a boca do gol na primeira trave. O desvio para fora do De La Torre. Na primeira trave, ganhou de cabeça do Nilson Júnior. Colocou para fora. É tiro de meta para Macaca, Vladir. Tiro de meta, posse de bola ali para Ponte, né? Você perguntou, a gente falou sobre o Edson só. Isso, a gente confundiu, a gente não, narrador, né? Confundiu o Edson com o Emerson. Ele está só em termos de clube, né? Tá desempregado. O último clube dele foi no ano passado, quando dirigiu a equipe do Linense, aliás, ele que é natural de Lins. Tá registrado, Vladimir Catarino, já diria aquele narrador famoso. Estaria fazendo um bico, Edson, só de mascote da Linense, né? Já que tá sem clube desde 2023 e mora lá, né? Pô, pode fazer também nas festas infantis, né? Também. Porque ele é a cara do papai. Bola pra... volta a bola pra Nilson Júnior. Nilson Júnior empurra do outro lado para Emerson Santos. Aliás, esse é o Castro. Castro recolhe, domina para Macaca, empurrou para Igor Inocêncio. Perto na marcação dele a Torre, a bola volta para Matheus Silva. Zagueirão, dominou, De La Torre pressionou, lateral para o Mirassol. Bola bateu por último no Matheus Silva. Yuri Castilho cobra o lateral, sai jogando por dentro para Neto Moura, o autor do gol. Ele mata, coloca no terreno, empurrou para Yuri Castilho. Prende, olha, pensa, observa no corredor para Danielzinho. Danielzinho solta o jogo para Neto Moura. Vem o Mirassol em busca do segundo gol. Chico Kim recebeu entre as linhas, tentou o comando para Yuri Castilho. Afasta a defesa. Ela volta no rebote para Rodrigo Andrade. Para Neto Moura, curtinho para Danielzinho. Roda a bola o time do Mirassol no campo ofensivo. Zeca domina, puxa para o pé direito, levantou para a boca do gol. Chico Kim de cabeça para fora. Passa a esquerda com perigo, se lamenta, Chico Kim, é tiro de meta, Vladir. Ele não conseguiu pegar em cheio na bola, né? Apenas tocou nela, mesmo assim levou perigo, mas não foi na direção do gol, não, foi pra fora. E atenção, galera ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Chegamos a 17 cravados, segundo tempo. O tic-tac do tempo, Nivaldo Destemo, eu confirmo, Série B, a Ponte perde a bola, recupera Igor Castilho para Danielzinho, falta do Matheus Silva em cima do Yuri. Yuri conseguiu passe para o Danielzinho, mas depois do Danielzinho perdeu. Então, como não foi beneficiado pela lei da vantagem, o time do Mirassol apontou. E é falta perigosa para o Mirassol. Eu sigo no giro do placar agora com 17,5 segundo tempo. 34ª rodada da Série B no Maião. 1 para o Mirassol, 0 para Macaca, Edu. 42 segundo tempo, Allianz Parque, Palmeiras 2, Fortaleza também 2, com público de 43.200. E terceiro gol do Grêmio. Grêmio 3, Atlético de Goiás 1. Rádio Bandeirantes. Alta perigosa para o time do Mirassol. O goleiro Luan Ribeiro orienta a formação da sua barreira. Torcedor do Mirassol feliz da vida, tá vendo o seu time cada vez mais próximo da Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na sua história. Vem para a cobrança na falta, Danielzinho, Chico Kim, praticamente uma conferência de jogadores. Todos estão por ali, além do Zeca. Danielzinho está apontando para a barreira do Mirassol um pouquinho mais para a direita. E aí o Luan Ribeiro vai lá e orienta de novo a formação da sua barreira, os seus jogadores da barreira.
O jogador da Ponte que fica deitado para evitar a cobrança lá, Ronaldinho Gaúcho. É para cobrança na falta, o time do Mirassol, 18 segundo tempo, 1-0 para o Mirassol, na cobrança na falta, Danielzinho colocou, a bola desviou, foi embora escanteio. Na colocadinha ali com estilo, com categoria do Danielzinho, ganhou escanteio porque a bola desviou na barreira, Vlad. Buscava o ângulo ali do goleiro Luan Ribeiro, né? A bola foi ali na direção da direita do gol da Ponte. Escanteio que o Zeca cobra. É o 6º escanteio para o Mirassol. A Ponte não teve nenhum escanteio no jogo. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido e freio, escolher quem entende tudo do assunto. É para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Na canhota, vem para a cobrança, Chico Kim. Autorizada a cobrança, ele partiu para a bola, levantou para a boca do gol, subiu na primeira trave, bem Nilson Júnior para fazer o corte. Bola passou pelo Elvis, sobra com o Danielzinho, volta a bola para Lucas Ramon, apenas ele, depois dele só o goleiro. Consegue o passe para o Chico Kim, sai da marcação, Iago Dias, Rodrigo Andrade recebe pela meia direita, tabelou com o Chico Kim, passe foi muito forte, chega no carrinho, deslizando no gramado, Igor Inocêncio para colocar a bola para fora. Gleger, e o jogo, quase 20 segundo tempo, segue 1-0 para o Mirassol. A Ponte tenta, né? Você vê que o que falta é qualidade, né, Bolis? Realmente falta um pouco de qualidade, falta um pouco de tranquilidade em alguns momentos. Haja vista aquele lance do Dodô, que foi para mim a chance real de gol para a Ponte, ele jogou fora, desperdiçou. Que é a tranquilidade que eu tô dizendo. Mas, vamos ver. A Ponte pode sim tentar aí alguma bola espetada, alguma coisa, empatar o jogo. O Mirassol diminuiu um pouco, né? Aquela pressão, aquela intensidade. É um time técnico, chega com qualidade, mas não com tanta volúpia como estava no primeiro tempo. Então, tomara que se controle e a Ponte consiga achar um gol. Mas o jogo é extremamente duro e difícil para Macaco. Chegamos a 20 minutos, segundo tempo, tem muito jogo pela frente. Matheus Silva para Emerson Santos, gira bem para cima do marcador, carrega a bola, vem trazendo a Macaca com o pé direito e tocou mal, tentou forçar, tira mal também a defesa, a bola volta para Elvis, coloca no chão, boa bola, Elvis na direita para Iago Dias, vem embora a Macaca, na área, Iago bate cruzado, explode em cima do zagueiro, volta no rebote pro time da Ponte com Dodô, Dodô de primeira para Elvis, tem por dentro o Emerson Santos pedindo, ele para, prende, olha, pensa, observa, já no último terço do campo, para Dodô, partiu para cima para a marcação, sai da ponta, vem pra meia, exagerou, tentou passar sobre 4 adversários, fica difícil, perde a bola, foi Flaminho, Dodô, perde com isso, recupera a Zeca para sair jogando pro time de Mirassol, caiu o jogador da Ponte ali sozinho, parece, né? Acho que sozinho não, porque ele colocou a mão no rosto. É o Emerson Santos, né, quem caiu, alega ter sido atingido. Eu particularmente não vi nada no lance, o árbitro tá pedindo para que ele se levante. Né? E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 21, segundo tempo. Série B, 34ª rodada no José Maria de Campos Maia, o Maião em Mirassol. Mirassol tá vencendo, para Mirassol 0 para Ponte Edu. 46, segundo tempo, Allianz Parque, Palmeiras 2, Fortaleza também 2, com 8 de acréscimo agora, hein? Continua lá no Barradão, Vitória 1, Fluminense também 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Identificado o que ocorreu. O Yuri Castilho estava saindo, o Emerson estava chegando e aí houve uma trombada. Mas não houve maldade no lance. É bem interior, né? Lá no interior a gente fala trombada, mas não houve maldade, não houve falta não. Sai jogando o time da Ponte no campo defensivo, 1-0 para o Mirassol. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Renan Santana está promovendo ali, vai promover 2 alterações. Matheus Regis e também Renato vão vir para o jogo, 2 atacantes. Estão recebendo orientações do Nenê Santana e também do Edson Boaro. A Ponte tenta com o Dodô, dominou bonito, aí chegou rasgando o João Vitor, deu um bico na bola, a bola bateu no Dodô. Para mim, um dos candidatos a sair é o Dodô. Vamos aguardar, além do Elvis. Vai subir a placa agora, não vai dar tempo. Os dois estão prontinhos para entrar ali. O Renato que marcou no último jogo e o Matheus Regis. Iago Dias, deve trocar os 2 atacantes, né? Iago Dias está saindo com a 11 para a entrada do 19, Renato. Renato com a 19 entrando no lugar do Iago Dias. E o Matheus Regis vem com a 77. Vamos ver no lugar de quem vai entrar o Iago Dias. No lugar do Dodô, exatamente. Sai Dodô, entra Matheus Regis, sai Iago Dias, entra Renato. Futebol da Bandeirantes para Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Gleger Zorzinho, o Nenê mexeu lá, você fala aqui, 2 alterações na Ponte. Ele tenta mudar um pouco a característica. O Matheus Regis sempre tem entrado bem no jogo, sempre tem entrado com qualidade, é um jogador de velocidade, né?
E o Renato tá com moral, né? Fez gol na última partida. Eu acho que é válida a mudança, dá uma oxigenada também, né? Porque a Ponte tá precisando empatar o jogo. E aí ele tenta mudar o posicionamento, ou até mesmo a característica. O Renato é um pouco mais centralizado, né? E o Matheus Regis deve flutuar para os dois lados. Este Cleger Zorzinho é o comentarista Bandeirantes Júnior, técnico da Bandeirantes. Ele já esteve lá dentro e conhece o riscado. Tem lateral, o time do Mirassol para fazer a cobrança. O tempo vai passando, já estamos na parte final do jogo. A informação na Bandeirantes. Olha lá no Barradão, gol do Vitória. Thiago Carpini no comando do Vitória, hein? Marca de pênalti, Alejandro, finalzinho. Vitória 2, Fluminense 1. E atenção, no Castelão, na Série B, dispara o Ceará com 2 gols, hein? O Paysandu chegou a empatar 1-1, agora 2-1, 3-1. 3 para o Ceará, 1 para o Paysandu. O Vozão tá na briga. Tá na briga o Vozão pelo acesso. Cortag, a linha mais completa de produtos para assentamento de porcelanatos e pisos e cerâmicos você encontra na Cortag. Saiba mais nas redes sociais em @Cortag com Gemudo Brasil. Falta para Ponte cobrar. Nossa, Nilson Júnior, que inversão pro Matheus Silva. E quase o delator que recebe um presentaço. De qualquer forma, o Mirassol dá uma apertada na Ponte. Igor Inocêncio tentou passe, chega para fazer o corte direto. Moura volta para Igor. Igor para Castro. Castro recolhe e domina. O Elvis se sinaliza para rolar para Emerson. Emerson para Elvis. Elvis recolhe e domina Chico Quim na marcação. Ele volta para Nilson Júnior na quarta zaga. A Ponte tenta a saída. A bola chega no Gabriel Risso. Ultrapassa a linha da marcatória. Primeira participação do Matheus Regis. Recolheu, dominou, deixou na passagem para Elvis. Elvis domina, abre os braços, fica as opções do passe. Soltou no corredor para Risso. Bora, Macaca. Jogo difícil, complicado. Contra um time que tem a mesma pontuação dos líderes agora, mas quem sabe espetar um empatezinho. Seria um grande resultado. A Ponte vem para ataque. Everton Brito aí tocou sem olhar para o Igor Inocêncio. A Ponte perde a bola, recupera o Mirassol para sair jogando. 1-0, o Mirassol vence o jogo. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Já disponível nas principais revendas o Esco do Brasil. Então garanta a sua. Chico Quim escora de cabeça, delator de calcanhar para Rodrigo Andrade, ele mata no peito, coloca no terreno, deixou curtinho para Chico, Chico recolhe, domina para Rodrigo Andrade, passou na ponta Lucas Ramon, o Emerson Santos e uma levantada do Rodrigo Andrade, leva vantagem o time do Mirassol, Chica bem o Castro no carrinho, rouba na bola para recuperar, deixou para Matheus Regis, ele bota um pouquinho mais de velocidade para Elvis, devolveu para Matheus Regis, olha a Macaca, no comando tem Renato pedindo, soltou para Renato, dominou, limpou, rolou pro Everton Brito, foi forte o passe, Everton Brito mesmo assim brigou, ganhou na corrida do Zeca, mas aí a bola saiu. Bola colocada para fora, é lateral pro Mirassol bater. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial. Na cidade de Paulínia, atendendo também a região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. A informação na Bandeirantes. Estornou, atenção, o VAR tira o terceiro gol do Ceará, não foi, impedido, então mas virou. Ceará 2, Paysandu 1. A TV não mostrou, mas flagrou ali o Emerson Santos naquele lance. Ele recebeu ou não o cartão, Vladimir? Estamos na dúvida, né? Não, apenas uma bronca por parte do árbitro, mas não teve cartão, não. Desktop é a conexão do futebol paulista, elite, a melhor internet do estado. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Bom, na minha anotação aqui, nenhum cartão, né? Candanção, Matheus Candanção, árbitro jovem da nova geração do futebol paulista e brasileiro agora também. Até 27 do segundo tempo, nenhum cartão mostrado pelo árbitro. E público de 4.997 torcedores. Arredonda para 5 mil, né? Onde estariam esses 3? 4.997 para uma renda de R$ 77.900. A Ponte vem para ataque, Matheus Regis foi lançado, chega Lucas Ramon para fazer o corte. Todo mundo analisou, tem ladrão! Ele de cabeça tocou para ele próprio, para sair jogando. Para o time do Mirassol, aqui pela direita. Lucas Ramon levanta a bola na ponta para Chico Quim, no peito do Gabriel Risso. Ele bate no peito, coloca no terreno com a canhota, volta a bola para o goleiro Luan. Luan para Nilson Júnior, pressiona a saída de bola do time do Mirassol. Nilson Júnior com o pé esquerdo, empurra por dentro para Castro. Castro um pouco mais recuado para Matheus Silva. Matheus para Emerson. Emerson recua para Luan Ribeiro. A Ponte roda a bola, mas não consegue evoluir por campo de ataque. Bloqueado o time Ponte Pretano pela marcação alta do Mirassol. Tenta agora escapar do Everton Brito. Já perdeu a bola para Zeca. Zeca recuperou, mas na sequência perdeu para Emerson Santos. Meteu para Elvis livre. Elvis de 3 dedos e empurrou na ponte. Olha na ponta ali a Macaca chegando. Matheus Regis lançado. Linha lateral da grande área. Recolheu, dominou, subiu a bandeira.
No passe de 3 dedos característico do Elvis pro Matheus Regis, o Bandeira lá do outro lado flagrou e dedurou o impedimento, Ladi. Tava claro ali o impedimento, né? O árbitro tem que esperar todo o protocolo, mas estava realmente em situação irregular o Regis. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e mais sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. 6h30, horário oficial de Brasília. Vamos chegar a 30 minutos de segundo tempo. 1-0 para o Mirassol. Depois desse jogo, a Ponte em novembro, dia 4, segunda-feira, recebe o Paysandu. E aí vai ter 2 jogos complicados contra 2 times que estão lutando para subir. Pega o Vila fora de casa, o Sport em casa e fecha contra o Avaí. A informação, Edu. O Boris terminou, hein? Terminou Allianz Parque, Palmeiras 2, Fortaleza 2, empatados com 61 pontos, Botafogo e Palmeiras. E o Botafogo entra em campo, 19 horas lá em Bragança. Deixa eu ver aqui um momentinho só, parece que tem gol no Maracanã. Não, mais um gol mais um gol e termina. Flamengo 4, Juventude 2. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado Dorimitica. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Quase 30, placar de 1-0 pro Mirassol. O Gleger, nos últimos 10, 15 minutos não aconteceu nada no jogo, hein, Gleger? Incrível. Nada, né, Boris? Eu ia dizer exatamente isso. Você não narrou, né, os goleiros estão assistindo, né? Tanto o Muralha quanto o Luan. Participou do jogo muito truncado ali no meio, né? O Mirassol, como eu disse, diminuiu um pouco a intensidade, aí roda de um lado para o outro. A Ponte, a hora que retoma, não tem tanto poder ofensivo, não tem força para chegar no ataque. Jogo realmente, nível técnico péssimo, horroroso no segundo tempo. 30 minutos. Houve uma chegada forte ali para cima do Elvis. O Elvis não gostou, não. Se levantou, tava doendo demais. Se levantou e reclamou com o árbitro. Ele marcou a falta. Mas já tudo bom. Igor Inocêncio sai da ponta. Aí exagerou. Ele fez uma boa finta, daí tentou uma nova finta. Deu uma incrementada na jogada e perdeu. E na sequência, para terminar de vez com a situação terrível, quando ele tentou algo no ataque, ele fez a falta para cima do Zeca. Jogo parado, é falta pro time do Mirassol bater, tá caído o Zeca. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Passamos dos 30, meia hora, 30 minutos. Segundo tempo de jogo. No tic-tac do tempo de bola desta, você eu confirmo, 34ª rodada da Série B no Maião, em Mirassol. Mirassol segue vencendo, gol do Neto Moura no primeiro tempo, um belo chute de fora da área, no ângulo do Luan Ribeiro. Mirassol tem 1-0 para Ponte, Edu. Olha, ainda a Série B, segundo tempo de virada, Ceará 2, Paysandu 1. Eu falei no Brasileirão, terminou Palmeiras 2, Fortaleza 2. Falei que terminou no Maracanã, Flamengo 4, Juventude 2. Acabou também em Porto Alegre, Grêmio 3, Atlético de Goiás 1. E acabou em Salvador, no Barradão, em ruim pro Corinthians, Vitória 2, Fluminense 1. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, é o Timácio de Carlos Batista. Você que está no YouTube, deixa o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tira lá atrás, Igor Inocêncio para Ponte. Matheus Regis tentou o drible raio-x, aquele que ele tenta passar no meio do adversário, ou seja, impossível. Acabou perdendo a bola, já recupera o time do Mirassol. Lucas Ramon na direita, calculou, executou lá na segunda trave, não consegue alcançar de La Torre. A bola vai direto para fora em tiro de meta para Macaca. Cortag, o melhor em ferramentas e acessórios para a construção, com soluções que trazem conforto e segurança ao dia a dia dos profissionais. Acesse cortag.com.br. O tempo vai passando em Mirassol, quase 32 segundo tempo, 1-0 para o Mirassol. A Ponte com esta derrota fica com 38. Paysandu está perdendo na rodada, ainda outros times ainda vão jogar. Situação complicada, né? Reta final, não pode vacilar. Ponte conquistou a vitória importante contra o Brusque, deixou um rival lá com 33, tem 38, mas temos campeonato ainda. Depois deste jogo, mais 4 rodadas para o fim da competição, mais 12 pontos em disputa. Vem para a Macaca, programa de ataque, domina o Renato para sair da área, lá pela direita, parou, prendeu, olhou, pensou, só vê jogador de amarelo. Aí ele volta a bola para Matheus Silva. Matheus Silva para Emerson Santos, ultrapassa a linha marcatória, rompe a fronteira, com o pé direito, estica na ponta, boa bola para Risso de primeira, devolveu para Elvis. Elvis domina, ajeita, para, prende, olha, pensa, observa, se estivesse o majestoso, a Ponte estaria atacando por gol do portão de entrada. Emerson levanta a bola, deixou para Renato, Renato dominou, protegeu, limpou para Everton Brito, cortou.
cortou, limpou, clareou pra disparar pro gol no meio do caminho. A bola foi desviada e saiu pela linha de fundo. É escanteio pra Macaca. Acho que é o primeiro, Vlad. Primeiro do jogo pra Ponte Preta. Se virou bem o Everton Brito, né? Tava marcado mesmo assim. Conseguiu o chute, a bola desvia na zaga. Escanteio Ponte. O Mirassol parece que não quer matar o jogo. A Ponte, dentro da sua limitação no jogo, vai pra cima, buscando o empate. Vem pra cobrança Elvis, então capricha que dá. Nilson Júnior e Matheus Silva vão pra área, eles são grandalhões. Olha o cruzamento fechado, tira a defesa, voltou no rebote, toque pro meio da área e ninguém da Macaca. Protege o Yuri Castilho para a saída do Alex Muralha, Vladimir Catarino. A bola ficou ricocheteando por ali, né? Ninguém conseguiu mandar pro gol, até que a defesa do Mirassol fica com ela nas mãos do Muralha. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. São as circunstâncias do jogo, né, Gleger? O Mirassol, claro, tem muito mais time do que a Ponte. Essa é a realidade, o torcedor da Ponte sabe. Mas não tá com aquele apetite para matar o jogo. E aí a Macaquinha vai lá, quem sabe, até um empatezinho, que seria um grande resultado, Gleger. Seria, parece que tá amadurecendo, né? Porque realmente o Mirassol parece que tá acomodado, sentou em cima do resultado, né? Não pressiona mais. Você vê que o Luan, nem a gente praticamente nem o vê na tela. Então a Ponte tem que se aproveitar disso. Pudesse dar uma adiantada um pouco mais, né? Pressionar um pouco mais ali. Não linha alta, mas subir um pouco mais a linha para tentar pressionar principalmente a saída de bola. Mirassol, nesse momento, não joga absolutamente nada. É o momento da Ponte tentar empatar o jogo. Agora deu uma escapada do Yuri Castilho, perigosamente lá pela canhota. Vem o Mirassol, vamos chegar a 35, segundo tempo. Empurra por dentro para Rodrigo Andrade. Devolveu no comando, Danielzinho não domina. Chega Nilson Júnior, protegeu, ficou preso, encurralado. Tirou com o pé direito para Igor Inocêncio para sair jogando lá pela direita. KTO, na KTO cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. Emerson Santos empurra para Castro recolhe, domina para Macaca, indo no campo defensivo no primeiro terço do campo, tentou um passe, tocou errado, já recupera o time do Mirassol, agora fica com um pouquinho mais de posse de bola o time do Mirassol. De La Torre tentou giro, passou pelo Nilson Júnior vai atrás, De La Torre desistiu, chegou o Nilson para protegeu e a bola foi embora, tiro de meta para o time da Ponte bater. Chegou a hora de você aproveitar todas as ofertas do feirão de fábrica Volkswagen Mais. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima e conquiste o seu 0 km com preços que cabem no bolso. Domina Gabriel Risso no primeiro terço do campo, 1-0 para o Mirassol. Tem a posse de bola Elvis para Risso, na marginal do campo, prendeu o argentino, volta a bola para Elvis. Elvis prende, segura e recua para o goleiro Luan Ribeiro. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 36, segundo tempo. Série B, 34ª rodada no Maião, segue 1 pro Mirassol, 0 pra Ponte, Edu. Terminou então, Palmeiras 2, Fortaleza 2 na Série B. Continua segundo tempo, Ceará de virada 2, Paysandu 1. Amanhã, domingo, não tem futebol, eleição segundo turno. E na segunda-feira, na Série B, Itu, 19 horas, Ituano e Santos. De bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes Campinas. Vamos juntos, nada substitui a emoção e o imediatismo do futebol no rádio. Rádio Bandeirantes, a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E aos 36 minutos do segundo tempo, sai o primeiro cartão amarelo do jogo. É pro Castro, camisa 15 da Ponte, cometeu uma falta ali no meio campo, amarelado Castro, volante Ponte Preta. E na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo do assunto para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Lançamento do comando para Danielzinho, chega bem Matheus Silva para fazer o corte, Emerson deixou para Elvis recolheu, dominando no corredor, boa bola metida, arrancava em bola Macaca, Everton Brito tem Renato pedindo, fez o passe para Matheus Regis, dominou a bola, deu uma escapada, bico na grande área, setor canhoto, encara a marcação dupla, prende, volta, vem Macaca, Emerson na área, boa bola para Everton Brito, chegou beliscando o Neto Moura, a bola bateu por último no Brito e foi embora. Pela linha de fundo é tiro de meta pro Mirassol. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Muda. Vai. Mudança no Mirassol, 2, né? Sai o De La Torre para a entrada do Léo Gamalho. Léo Gamalho 99 no lugar do De La Torre, um centroavante por outro. E vai entrar também o Bruno Matias com a 16. Dá uma indefinição ali para saber quem vai sair para a entrada do Bruno Matias.
porque tem um jogador do Mirassol sentindo. É o Zeca. É o Zeca, então talvez seja essa exatamente a mudança, mas uma está confirmada. O Léo Gamalho entrando ali no lugar do De La Torre, daqui a pouco a gente confirma se vai ser mesmo o Zeca. Parece que não, né? Vamos ver. Bruno Matias, o quarto árbitro pergunta, vai ser esse mesmo do papel ou vai ser outro jogador? Nem o pessoal do Mirassol tá sabendo ali quem vai sair, viu, Boles? Vai ser o Zeca mesmo, pelo jeito. Muito bem. Tá prontinho ali para entrar, até tanto é que mudou, né? Vai ser o Alex Silva. Isso, então é um lateral por outro mesmo. Então não vai entrar mais o Bruno Matias, vai entrar o Alex Silva com a 2 no lugar do Zeca. Sai Zeca, entra 2, Alex Silva. Instalar materiais elétricos na Rua Duque de Caxias 940 no centro de Campinas. WhatsApp é o 19 98839 0106. Já o apito final aqui na Bandeirantes, assim que a bola parar de rolar em Mirassol. Vem aí o Edu Pinheiro com o apito final para repercutir até aqui. 1 para o Mirassol, 0 para a Ponte, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Cortag, tecnologia nacional presente em mais de 45 países, espalhando soluções para profissionais da construção. Siga no @Cortag Brasil. Isso comete a falta para cima do Chicoquinho. O jogo tá parado no campo ofensivo. Reclama, tá dizendo que não estou entendendo absolutamente nada. Fui lá pelota. Mas o árbitro marcou a falta para o time do Mirassol bater. Gleger, estamos entrando na reta final do jogo. E aí, a sua expectativa para esta reta final? A expectativa é de que a Ponte consiga achar uma bola e empatar o jogo, né? É muito difícil. Você vê que também às vezes que a Ponte tem a bola, pressiona, mas não tem poder ofensivo, né? Não é contundente. Não dá para dizer, olha, a Ponte vai a qualquer momento empatar o jogo. Não dá para dizer isso. A gente tem essa expectativa, mas o jogo não mostra isso. E o Mirassol, que baixou um pouco a linha, deu uma segurada, deu uma arrefecida, ele é defensivamente muito forte. Isso dificulta muito as ações ofensivas da Macaca. Vamos ver, reta final do jogo. Torcedor da Macaca ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes e a macacada reunida. Elvis empurra na ponta para Risso no último terço do campo, encara a marcação do Alex Silva. Ele volta para prender, olhou para Elvis, levantou no comando, toque de cabeça para ninguém. Ela vai direto para a linha de fundo. Ela bateu na baliza e foi embora para a linha de fundo. Tentou ali o Everton Brito de cabeça. Tiro de meta para o Mirassol. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Já disponível nas principais revendas o Esco do Brasil. Então garanta a sua. Aperta a ponte, a esteira de bola do time do Mirassol, mas tem qualidade o time do Mirassol. Não é à toa que vai fazer uma grande campanha, 59 pontos. Se garante pelo menos em mais uma rodada no G4. E é isso que precisa, terminar a competição no G4. Série B são 4 campeões. Tem o campeão efetivamente que levanta o troféu, ganha uma grana, vai lá para a terceira fase da Copa do Brasil do próximo ano. Mas outros 3 campeões, porque os times que sobem. Imagina o Mirassol na elite do futebol do Brasil. Mirassol, um time do interior paulista, de uma cidade pequena, na região de São José do Rio Preto, mas faz um trabalho há muito tempo exemplar. Fora das 4 linhas, com CT, entre outras melhorias, e vem nos últimos anos aí, evidentemente, galgando degraus e está subindo cada vez mais no cenário do futebol do Brasil. No ano passado bateu na trave, né, Boles? Então, na última rodada. Dessa vez deve confirmar aí o acesso. E vem tendo uma regularidade absurda, praticamente desde o início da competição entre os 4 melhores. KS Tubos, Válvulas e Conexões, ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial. Fica na cidade de Paulínia e atende também a região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Outro time que briga pelo G4 e estará enfrentando um time de Campinas na rodada é o Novo Horizontino. Guarani Novo Horizontino no próximo jogo, próxima rodada, terça-feira no Brinco, terça-feira à noite. Claro, com cobertura total aqui da Rádio Bandeirantes. Wilson Júnior é quem domina no campo ofensivo. Faz de abertura para Matheus Silva, adianta a marcação, o time do Mirassol. A Ponte não mostra mais uma situação de força para vir para o campo de ataque para tentar o empate. Emerson levanta para o campo de ataque, rebate lá atrás em defesa, a bola voltou para Danielzinho. Dominou, tentou a finta, chega bem Matheus Silva. A bola volta no peito para o time do Mirassol, falta do Matheus Silva, só avisou o tornozelo do jogador do Mirassol, fez a falta, o jogo tá parado, falta frontal pro Mirassol. E cartão amarelo, né, pro Matheus Silva. 2 faltas seguidas ali do Matheus, na segunda o cartão amarelo pro camisa 4, o zagueiro Ponte Preta. Fez a falta em cima do camisa 32, ele entrou, né, Vlad? 32 aqui, quem é o 32? Não, Rodrigo Andrade, já tava, né? Rodrigo Andrade entrou no lugar do Gabriel. E por que eu marquei 27, Rodrigo Andrade? Não, Rodrigo Andrade é 32. Ah, 32. Então a falta foi em cima do... 27 saiu, né, que é o Gabriel.
Tá certinho. Então 32, Rodrigo Andrade. 42,5, tem falta o Mirassol para bater. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Prepara o capacete aí porque vem pedrada. É falta para o time do Mirassol bater. Luan Ribeiro no centro do gol. Danielzinho, Chico Kim dá toda a pinta de ser o Chico Kim agora. Barreira formada, falta frontal, um pouquinho mais para a direita. São 5 homens na parede humana. Luan vai para o canto direito, deixa todo o canto esquerdo para o batedor. Reta final do jogo. 1-0 para o Mirassol. Tem falta o Mirassol para bater. Autorizar a cobrança, Chico Kim no capricho. Golaço! Gol! Do Mirassol! Chico Kim tem a 10 estampado na camisa. Com muito capricho, Chico Kim meteu no canto esquerdo do Luan Ribeiro, que tentou ainda chegar, mas aquele braço não tão comprido, né? Bracinho curto, e a bola foi ali na meia altura, não foi no ângulo, mas foi uma bela cobrança do Chico Kim. A bola fez uma curva impressionante e o Mirassol mata o jogo, amplia com Chico Kim cobrando falta. 43 segundo tempo, tá registrado. Mirassol 2-0 para Ponte Preta. Vladimir Catarino. Eu sou saudosista, eu me arrepio todo quando vejo um gol de falta, né? Hoje em dia é tão raro sair gol de falta e o Chico Kim numa qualidade incrível, tirou totalmente da barreira e quando o Luan Ribeiro caiu para tentar defender, a bola já estava nas redes. Festa do torcedor do Mirassol, mata o jogo 2-0 pro time da casa. Kleger, agora sim, definitivamente mata o jogo e eu gostaria da sua opinião sobre o Luan Ribeiro. E aí, Kleger? Dois detalhes. Primeiro que eu acho que ele ficou muito, ele deu muito o canto, porque foi por cima da barreira a falta do Chico Kim, o amigo que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes aí, foi por cima da barreira, mas eu acho que ele ficou muito lá do lado direito, deu muito ângulo pro Chico Kim. E na hora que ele parte, o goleiro que cai para dentro do gol faz o movimento errado. Porque você tem que cortar a trajetória da bola. E ele foi para dentro do gol. Mesmo se ele chegou a tocar, mas já estava lá dentro, né? Mas se ele chega com um pouco mais de força e velocidade, o movimento que ele faz dentro do gol, a bola pega na mão dele e entra. Tá errado o movimento, né? Nesse gol, para mim, tudo bem. Não dá para tirar a plástica, não dá para tirar o mérito do Chico Kim, que fez um golaço. Mas nesse o Luan falhou, eu não tenho dúvida. Tanto aqui na transmissão, né, na narração, um pouquinho antes do Chico Kim cobrar, eu dizia, o Luan Ribeiro deixa todo o canto esquerdo para o batedor, de fato estava muito lá do outro lado. Vem para o campo de ataque o time do Mirassol, 2-0, subiu a placa, mais 5, procede, Vlad? Sim, vamos até 50. Léo Gamalho para Rodrigo Andrade, abertura para Chico Kim, bico na grande área, preparou o cruzamento, levantou para a boca do gol, chega Emerson para cortar, voltou para Rodrigo Andrade, ajeitou Yuri Castilho, bate com o pé direito, a bola passa direita, vai embora pela linha de fundo. KTO, na KTO, a cada jogo é único, acesse kto.com e jogue com responsa. Igor Inocêncio com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque, tentou Renato, sobe atrás, afasta Luiz Otávio, completa Alex Silva, com o pé esquerdo para Castilho, na passagem para o Rodrigo Andrade, não para Castilho, Chico Kim levantou para Léo Gamalho, tentou o domínio, recolheu, dominou, voltou para Rodrigo Andrade, meteu para Yuri Castilho, saiu na cara de gol, driblou o goleiro, vai marcar um golaço! Gol do Mirassol! Entra em campo com e Yuri Castilho tem a 77 estampado na camisa. Toque pelo meio da defesa da Ponte, ninguém conseguiu afastar. Toque pra lá, toque pra cá. Agora sobrou na cara do gol pro Yuri Castilho. Ele ameaçou bater no canto, driblou o Luan Ribeiro e meteu pro fundo do gol com gol escancarado. O Mirassol marca o terceiro gol. Um belo gol do Yuri Castilho. Essa não tinha que fazer o Luan Ribeiro. 46 segundo tempo tá registrado. Mirassol 3-0 pra Macaca e o detalhe do gol, Vladimir. Mostra que o Mirassol não quis jogar, né? Quando resolveu jogar mais um pouquinho, marcou mais 2 gols. Lindo gol do Yuri Castilho, né? Foi muito bem ali com oportunismo. Driblou o goleiro Luan Ribeiro e mandou pro fundo das redes. 3-0 Mirassol. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos requintados, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade máxima de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br.
vai entrar o Guilherme Portuga com a 70 na ponte, né? Enquanto isso o VAR tá verificando duas linhas ali no gol do Yuri Castilho. Eu não vi nenhuma irregularidade. Quando a bola toca ali no Yuri, Léo Gamalho volta pro Yuri, a menos que no início. É isso aí, tá confirmado o gol. Confirmou o gol, então tá entrando com a 70 o Portuga, sai Elvis. Elvis 10 deixa o time para a entrada do Guilherme Portuga. Desktop é a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Mirassol dá um passo gigantesco rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. 59 pontos tem o Mirassol nesse momento. 12 pontos em disputa ainda nessa competição. Domina o time da Ponte. Vai chegando ao terceiro resultado positivo, terceira vitória seguida ao Mirassol nesta reta final. Igor Inocêncio ajeitou, recolheu, dominou a Ponte, vai estacionando aos 38, com 38 vai ter que secar os rivais. Já deu certo, né? O Paysandu tá perdendo, mas o Paysandu tem 40, tem 2 a mais do que a Ponte. Paysandu, próximo adversário. A Ponte pode ultrapassar o Paysandu. O jogo vai ser em casa. A Ponte tenta a luta, chega Alex Silva no carrinho, colocando a bola para fora. Escanteio para Macaca bater, Vladir. Escanteio, né? Tenta as últimas fichas aí no jogo. A Ponte agora tem a terceira pior defesa do campeonato com os 3 gols sofridos. Pois não? Hoje, né? Isso. Tá bom. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Igor Inocêncio calculou, executou lá dentro pra boca do gol. Subiu, tirou a defesa do time do Mirassol. Matheus Silva ainda tocou na bola, insiste. A bola volta no rebote. Risso pro Portuga, dominou, cortou, limpou, fintou para Matheus Regis. Pé direito, ele tenta bater colocado. A bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo, buscava o ângulo esquerdo do Alex Moraria. Pegou embaixo da bola, a bola subiu, tiro de meta, Vladir. Não levou perigo nenhum não, né? Chutou muito alto a bola, sem perigo algum, a posse é do Mirassol. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Pede a bola o árbitro Matheus Candançan, aponta para o centro do gramado, apita e não há tempo para mais nada. Termina o jogo em Mirassol e o Mirassol vence a Macaca pelo placar de 3-0. Neto Moura no primeiro tempo, Chico Kim e Yuri Castilho na reta final do jogo. 3 para o Mirassol, 0 para a Macaca. O Mirassol sobe para 59 pontos, se mantém no G4 e dá mais um passo gigantesco, sobe mais um degrau rumo à Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na sua história. Em contrapartida, a Ponte sabia que era um jogo difícil, não consegue somar nem mesmo um pontinho, estaciona nos 38 pontos e agora terá uma decisão contra o Paysandu na segunda-feira, dia 4. O Paysandu também perdeu na rodada. Deu Mirassol, 3 para o Mirassol, 0 para a Ponte Preta. Fique ligado na programação da Rádio Bandeirantes, porque na sequência vem aí o Edu Pinheiro comandando o apito final em nome de Paraflu, de Seara. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, de Rocha Autopeças, Sicredi, Aroma das Ervas, Desktop, a conexão do futebol paulista, instalar materiais elétricos, KTO, Pisocol, Grupo Germânica e o Esco Ferramentas Elétricas. Na sequência, o apito final na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. É do Pinheiro. Público 4.997, 4.900, 77 mil de renda. Mirassol 1-0 com Neto Moura, 39 do primeiro tempo. E no final do jogo, Chico Kim de falta a 43 e um belo gol também do Yuri Castilho a 46. 3-0 Mirassol, seu destaque Vladimir Catarino. A Ponte tem freado a sua recuperação, né, Edu? Depois aí da vitória sobre o Brusque, era um resultado que já era de se esperar, né? O Mirassol é muito superior ao time da Ponte. Agora tem que focar nas partidas em casa para confirmar a pontuação necessária para escapar do rebaixamento, Edu. Você volta já no craque. Até já. Olha, é o seguinte, o Gregas Jorzinho comenta já, explicando aqui que pelo Brasileirão, jogos encerrados, Flamengo 4, Juventude 2, Grêmio de virada 3, Atlético de Goiás 1, Palmeiras e Fortaleza 2-2, Moisés Responde empatou pro Fortaleza, Vitória 2, Fluminense 1 e gol do Atlético Paranaense que não vence há 10 jogos. Primeiro tempo de Atlético Paranaense 1, Cruzeiro 0, olha, pro Corinthians ruim, hein? Vitória do Vitória e vitória do Furacão, por enquanto. Lembrando que tem Internacional e, aliás, Bragantino e Botafogo, 19 horas. Daqui a pouco, lá em Bragança, 3 minutos. E 21 horas, Criciúma e São Paulo. Estamos acompanhando aqui 47, agora 48, segundo tempo, Castelão. Ceará de virada 2, Paysandu 1. E tem que, pra Ponte, tem que o Paysandu tem que perder. Situação, olha a Ponte aí enrolada, hein? Vamos lá. Em 13º, Paysandu com 40, tá? Por enquanto 40, se perder 40. Próximo jogo da Ponte, quem que é? O Paysandu. É dia 4, sem ser nessa segunda, na outra, né? Então vai ter um bom tempo pra treinar, pra ver se chuta em gol pelo menos, viu, Nenê Santana? Treina pra chutar. Então Paysandu, 13º com 40, a Ponte é 14ª com 38. Se o Paysandu perder, se a Ponte depois ganhar do Paysandu, ultrapassa o Paysandu. Mas a Chapecoense com 37 na 15ª. O CRB em 16º com 36. E o Botafogo de Ribeirão também com 36. O primeiro no C4 é o Botafogo. Essas equipes ainda vão jogar. E pode ultrapassar. Deixa eu ver aqui, você quer ver? Chapecoense. Ela pega quem? Chapecoense. A Chapecoense. Quem que ela vai pegar? Deixa eu ver aqui na minha tabela. Chapecoense pega o Brusque, em Brusque. É terça-feira. Tá, Brusque tá no rolo também. Mas se a Chapecoense, ela vencer, se empatar, não passa a Ponte em número de vitórias. Mas se a Chapecoense vencer, ultrapassa a Ponte. O CRB tem 2 pontos a menos que a Ponte. O CRB joga segunda-feira, lá em Curitiba. O Botafogo, com 36, o primeiro no Z4, 36, o Botafogo pega o Amazonas, terça-feira, lá em Manaus, né? Então é isso aí. Ituano, 18º com 34, vai jogar Ituano e Santos na segunda-feira. O Brusque é o penúltimo com 33,
é Brusque e Chapecoense terça-feira. E o Guarani com 31 pega o Novo Horizontino terça-feira, 21h30. Bom, é o seguinte, Mirassol com essa vitória também chega a 59. O Santos está com 59, o Sport está com 59, terceiro Mirassol com 59, Novo Horizontino com 57 é o quarto colocado. Mas Santos, Sport e Novo Horizontino vão jogar. Em quinto, o Ceará vai vencendo, vai para 54. 54, o Ceará encosta no G4. Por enquanto, 2-1 Ceará no Paysandu, 50 minutos e 15 segundos, mais 7. Então vai até 52, tem mais 1 minuto e meio. Em sexto, Vila Nova com 52, essas principais colocações. Bom, Gleger, vamos dar uma comentada aqui. Oi? Tem lá no estádio? Pois não. Quem que é? Quem que vai falar? Vamos lá, é o Catarino. É o Catarino. Daqui a pouquinho, a fala do Nenê Santana. Já temos a fala? Ainda não? Daqui a pouquinho, a TV Bandeirantes entrevistou o Nenê Santana aí, pegou uma fala do Nenê Santana. Vamos ver, agora tá com 50 minutos e 52 segundos. Lá no Castelão, Ceará 2, Paysandu 1. Os próximos jogos da Ponte, hein? Ponte e Paysandu, dia 2 de novembro. Dia 2 de novembro, Ponte e Paysandu. Depois a Ponte pega o Vila Nova lá em Goiânia, no Oba, recebe o Sport e sai para jogar na última rodada contra o Avaí. Então, 1, 2, 3, 4. 4 jogos. 2 do Majestoso, 2 fora. 2 do Majestoso e 2 fora. A pontuação da Ponte é de 38 pontos. Vai precisar aí de umas 2, 3 vitórias, né? Porque o Paysandu tem 40. O Amazonas está com 45, já escapou. É o 12º, né? Teve um jogo atrasado ontem, da 18ª rodada. Goiás 1, Amazonas 0, gol do Juninho, 18 do primeiro tempo. E ontem começou a 34ª rodada com Avaí 3, Vila Nova 0. Né? Você curtiu aqui, Mirassol 3.0 e agora terminou. Ceará 2, Paysandu 1. Vamos comentar então, Glega. Primeiro tempo, o gol do Neto Moura foi a 39, até ali também só dava Mirassol, uma defesa boa do goleiro da Ponte. Algumas bolas de cabeça perdeu o Mirassol, por baixo, por cima. Defesa não dava segurando, não estava legal. Segundo tempo, única chance da Ponte no jogo. Única chance, Dodô, e não acertou o gol. Assistência de Iago Dias, Dodô, um pouquinho antes da risca da grande área, chutou e foi por cima. Mais uma vez, a Ponte não chutou nenhuma no gol. A 6 minutos, Luan Dias, Luan Ribeiro, faz uma boa defesa aí no chute do Lucas Ramon, ex-Guarani. 27 minutos, o primeiro passe de 3 dedos de Elvis. Foi pro Matheus Regis, mas estava impedido, tá? Atenção, 33 o segundo tempo. Primeiro escanteio da Ponte no jogo. E a 43 e a 46 veio a realidade. O Chico Kim cobrou uma falta feita pelo Matheus Silva. Levou até cartão amarelo. Luan Ribeiro não sei não, o Gleger vai definir. E a 46 minutos, Yuri Castilho. Ele passou pelo Nilson Júnior, driblou o goleiro Luan Ribeiro e com a maior facilidade fez 3 Mirassol, 0 Ponte. Oi, Gleger! Edu, primeiro dizer sobre o gol do Chico Kim. Eu disse inclusive na transmissão e acho que houve 2 detalhes, né, naquele gol. Primeiro, eu acho que o Luan ficou muito pro lado direito, né? Deu muito o campo. Tudo bem, a barreira tá protegendo lá, mas você precisa posicionar a barreira para que você se posicione. Não é você simplesmente vai lá, arma a barreira e vai lá, a hora que eu ver a bola eu paro. Não. Você tem que posicionar a barreira para você se posicionar. E acho que ele errou, ele deu muito canto. O Bolle disse isso na transmissão e deu, é só olhar o gol a gente percebe. Tem uma câmera que pega assim, ele tá muito lá no outro lado. E aí o Kim, né, o Chico Kim que tem qualidade, eu disse isso um pouco antes dele entrar, bate e aí vem o segundo detalhe. Né? O Luan, ele vai para dentro do gol, ele não corta na diagonal como tem que ser feito, né? O goleiro tem que cortar a trajetória da bola, ele vai para trás, ele corta, mas você vê que ele já entra com bola e tudo, ele vai para dentro do gol, ele também. Tá errado também.
Então, assim, 2 detalhes, não dá para dizer que foi falha, que assim, que era uma bola que ele poderia ter feito a defesa, né? Mas eu acho que se ele tivesse executado esses 2 detalhes que eu disse, ele poderia ter feito a defesa sim, né? Mas a culpa não é dele, da derrota. Depois teve o 3º gol, né? O Mirassol, a hora que quis acelerar, a Ponte não conseguiu. Acelerou, foi lá e fez 2 gols, finaliza 3-0. Agora, o resultado é muito ruim para a Ponte, que não fez um bom jogo. Teve um outro detalhe que era importante dizer. Cara, o Elvis foi substituído, né? Me parece que ele saiu ali meio que não gostando da substituição. Mas peraí, Elvis. Não jogou absolutamente nada, cara. Ele andou o jogo todo. O pessoal precisa começar a se preparar para uma viagem, porque provavelmente a Ponte foi de ônibus, deslocamento até Mirassol. E o Elvis, não sei se tá mais aguentando essas viagens longas, né? Porque ele andou o jogo todo. Pegou uma vez ou outra na bola ali e tal, mas longe de ser aquele Elvis, né, que nós vimos, por exemplo, na última partida, que a Ponte venceu o Brusque jogando em casa. Então é assim, não fez um bom jogo a Ponte, bom jogo que eu falo assim, tecnicamente falando, porque não deu, o Muralha praticamente que não fez uma defesa o jogo todo. Daqui a pouco nós vamos ter as defesas do jogo, não vai ter do Muralha, terão algumas do Luan, mas o Muralha não teve poucos chutes agora, primeiro tempo não teve nada, né? E aí a hora que chega a bola pro Dodô, por exemplo, 1-0 o jogo, para ele definir, para ele ou carrega um pouco mais, ou tem um pouco mais de qualidade na batida, ele desespera, tenta dar uma chapa e joga a bola fora. Então, assim, as poucas oportunidades que teve a Ponte, faltou a parte técnica para o time. Então, merecida a vitória do Mirassol, a gente sabia que seria um jogo duro, a gente sabia que seria um jogo difícil, Mirassol encosta no pelotão de cima, para mim, Gleger, Zorzinho, Mirassol é um dos que vão subir, né? Ao lado do Santos e o Sport, aí tem mais uma vaga em aberto, Novo Horizontino ou Ceará. Para mim tá nesse bolo aí, os 4 que vão estar na Série A do Campeonato Brasileiro o ano que vem. Então, Edu, não gostei da apresentação da Ponte. Apesar de, no primeiro tempo, defensivamente tá bem postado, o ataque não produziu. Segundo tempo, não teve forças, não teve técnica para tentar superar o time do Mirassol, que tecnicamente, claro, é muito melhor, mas poderia, uma bola parada, uma jogada de espetada ali, uma escapada, um contra-ataque. Infelizmente, a Ponte amarga mais uma vitória e agora começa a ver os times lá de baixo se aproximar novamente, Edu. E tem que treinar a finalização, treinar e fazer com que o esquema... Agora a Ponte tem uma semana para trabalhar, né, Grega? Tem uma semana, é só dia 2... Me ajuda aqui, por gentileza, no calendário. Dia 2 é segunda-feira? Dia 2 de novembro, segunda-feira, né? Obrigado, Pedrão. Pedrão e o Lucas me ajudando aqui. Então, vai ter... Mirassol ainda volta hoje, descansa amanhã. Domingo, segunda se reapresentam. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado, não sei se tem serviço, vão tudo para casa. Treina também, né? Segunda-feira? Não, é só na segunda da outra semana. Então, tudo bem. Você fala agora? A Ponte vai treinar segunda-feira da outra semana. Então, provavelmente ela vai se apresentar na segunda-feira à tarde, correto? Treina segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tem que treinar, Edu. Tem que treinar, claro que tem. E outra, mas diz a lenda que agora, Greg, só se treina à tarde. Não treina, na sua época não eram 2 tempos, treinava de manhã e à tarde. Tinha começo de temporada que eram 3 turnos, Edu. 3 turnos, hoje não treina. 6 da manhã. Mas tem que botar esses caras pra treinar de manhã e à tarde. Me parece, me perdoe, pode ser que eu seja enganado. Parece que é só à tarde que treina. Parece. É a modernidade, né, Edu? Infelizmente. Vai economizar água, né? Tem que lavar rouparia e tal. Não, mas eu acho que não é nem isso, viu, Edu? É que agora entrou a tal da fisiologia, né? E o CK. Ô, Edu, sabe quando na minha carreira eu fiz um exame de CK? Tem que fazer isso pra ver como é que tá a musculatura, o nível de gordura no sangue. Tive poucas lesões musculares, nunca fiz um exame de CK. Olha, se tem o culpado da situação da Ponte, é essa diretoria liderada pelo presidente, onde ele achou que Nenê Santana e Edson Bobrão são treinadores para escalar esse time de início, só pode ser incompetência. Um abraço para o Marcos Fiapo. Tá, vou tentar ler alguma coisa aqui, hein? Pelo amor de Deus. Dia 2 é sábado, Edu, muito obrigado. Esse amenizou
O Alexander, final 0944, o Alexandre. Me desculpa, viu, Alexandre, né? Muito bem. Então tem mais de uma... Só quero ver. Parece que eu tô sentindo o nosso comentarista aí. Não sei quem vai ser. Ponte e Paysandu. Volta o Gé, né? Volta o Gé e volta o Pedrão no gol. Volta o Gé e volta o Pedrão no gol. Você imagine Ponte e Paysandu. Pra lá de 6 pontos valendo, no jogo nervoso que vai ser. Deixa eu ver. Edu, qualquer conceito acima de horrível pro Dodô é sacanagem. Rita Maluca e o Paulo, né? Pessoal mandando aqui mensagem. Já li essa daqui. Boa tarde. Ponte com medo de jogar, só defendendo. Uma questão de tempo era só. E fez mesmo. Ele mandou antes de fazer o segundo e o terceiro aqui, né? Bom, pessoal, é o seguinte. Jogo horrível da Ponte mais uma vez, hein? No derby não chutou nenhuma. Contra o Brusque, olha, foram as assistências do Elvis, também pouca finalização. Hoje a Ponte no gol não acertou nenhuma, só teve uma chance com o Dodô, que chutou para fora 4 do segundo tempo. Vamos dar uma faturada? A gente volta aqui com nossos quadros aqui, não sei se vai ter coletiva aí, ó, a fala do Nenê Santana. A Ponte, por aquilo que eu ouvi durante a semana aqui no Sport em Debate, apresentado pelo Batista, está atrás de um treinador. Não sei agora faltam 4 jogos, né? Para chegar um treineiro aí e querer mudar mais ainda, né? Complica. Hein, Glega? O que você acha, hein? Chegar um treineiro, deixa o Nenê até o final. O Nenê não vai ficar, já disse, né? Eu penso da seguinte forma. Você vai trazer um treinador agora. Quantos jogos faltam, Edu? Faltam 4. 4 jogos. Vai trazer um treinador agora pra quê, meu amigo? O Nenê, a gente fala que ele tem que ser mantido, eu particularmente disse isso, durante toda a semana, inclusive, porque o cara já tá aí, já conhece o elenco, já conhece o grupo, já sabe que dá pra improvisar aqui, A, B, C, D, entendeu? Então não dá, você traz um treinador novo, sabe qual que vai ser o pensamento do treinador, Edu? Planejamento do ano que vem. Ele não vai estar nem um pouco preocupado com a Ponte aí, pelo menos conseguir reunir pontos aí pra se livrar do rebaixamento. É o que eu penso, tá? Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que a Ponte contrate aí um treinador, o cara vem aqui, a Ponte ganha os 4 jogos aí e ponto final. Pode ser, mas não é o que normalmente acontece. Então eu deixaria o Nenê Santana, né? Ele já conhece, o Boaro tá lá ajudando ele, uma comissão técnica competente, tem um preparador físico competente, então assim, eu não mudaria nesse momento. Com Gé e Gabriel Novaes suspensos e Renato sem poder jogar mais do que 30 minutos, é o Paulo Henrique, né? Vamos lá, boa noite, Edu. Vocês sabem se a Ponte vai contratar algum treinador? Ninguém merece esse time, né? Tá atrás de treinador, sim. Tá atrás de treinador. Nenê Santana, ele realmente, há 19 anos atrás, ele já era auxiliar na Ponte, ficou 19 anos e continua. Ele prefere jogar. Você trabalhou com o Nenê Santana onde, Greger? Trabalhei com ele no Cruzeiro, Edu. No Cruzeiro, mas ali ele era auxiliar que ele era. Marco Aurélio Moreira. Auxiliar de Marco Aurélio Moreira. Foi 2004. Porque... Não, foi 2002. 2002? 2002. Porque o Marco Aurélio ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro em 2000, naquela final Cruzeiro e São Paulo. Eu cheguei depois, viu, Edu? Você chegou depois. Wilson de Márcio, com o zagueiro de Pibolim, duro, sem cintura e volantes de lotérica. Essa foi boa, hein? Volantes de lotérica. Vamos ganhar o quê? Um abraço, Wilson de Márcio, Maringá. Horrível, Macaca, horrível. Boa noite, Edu. Esse time da Ponte é uma ofensa à camisa e à história da Macaca. Um abraço. Júlio Passanholo, Sumaré. Me desculpa, viu, Júlio, se não foi essa pronúncia... Vergonha mesmo, é uma vergonha. Boa noite, a equipe campeã. A Ponte melhorou, mas o poder ofensivo é fraco, não tendo força. Matheus Regis, Renato, ainda não mostraram por que entraram. Gostaria de ter visto aí o Cauã, menino da base, né? Um abraço aí ao Paulo Kikuchi. Um abraço, viu, Kikuchi? É isso aí. Vamos pro craque. Daqui a pouco tem a fala aqui do Nenê Santana, hein? Daqui a pouco, depois do craque, a fala do Nenê Santana, 19h13. O craque do jogo. É o nosso quadro, né? Mais uma vez colocando você numa fria. Bolis, Gleger e Catarino. Oi? Pois não? Tem algum chamado aí? Não, mas é ao vivo? Ao vivo, vamos lá. Nenê Santana ao vivo. Atenção, o repórter... A gente estava ajustado
Isso. Não tanto no primeiro tempo, mas mais no segundo. No primeiro tempo, a gente propôs um jogo, um modelo de jogo bom que ia dificultar a equipe do Mirassol. Mas aí o jogador acerta um chute indefensável, né? Então, isso daí a gente não tem como prever. Aí na segunda etapa eu mudei o estilo de jogo, a maneira de jogar, e nós conseguimos pressionar um pouco, conseguimos igualar na qualidade e na intensidade, e aí também depois de 40 minutos tomamos o gol de bola parada. Então assim, o placar não diz realmente o que foi o jogo, principalmente porque eu dou até elogio aos jogadores, porque a pressão que a gente está sentindo, né, desde da derrota para o Derby, eles conseguiram recuperar contra o Brusque e hoje também mostraram personalidade. É lógico que enfrentamos uma equipe muito qualificada, uma das melhores equipes do campeonato, toca muito bem a bola, é uma equipe que já vem jogando há 2 anos juntos. Então assim, a gente sai triste, muito triste, mas não desanimado totalmente, porque a briga não acabou ainda, né? Na próxima segunda-feira temos o jogo com o Paysandu e nós vamos para ganhar e para sair dessa situação incômoda. Você acha que o time vai enfrentar o Paysandu mais pressionado do que já estava aqui contra o Mirassol? Não, eu acredito que aqui não estava tão pressionado como foi no Derby, né? Depois da derrota do Derby, aí sim teve muita pressão no jogo do Brusque. E eles conseguiram reagir, mostraram personalidade e confiança, e é isso que nós vamos fazer contra o Paysandu também. Essa questão de você trabalhar como interino, isso chega a te incomodar ou não, ou está tudo acertado com a diretoria? Não, de maneira nenhuma não me incomoda, porque eu sou amigo particular do presidente, né? E ele me pediu para segurar o time nesses jogos. Ele está bem à vontade para trazer ou não um treinador, e eu estou bem à vontade para trabalhar. A minha intenção é fazer o melhor que eu posso, e eu estou fazendo o melhor que eu posso. Valeu, Nenê Santana, então, que está aí conversando com a gente, viu, Batista? Fez esse panorama aí. Ok, então, repórter Iltonei Fernando, né? Muito obrigado lá de Mirassol, da Band Mirassol e região, muito obrigado. Tá aí a coletiva. Nenê Santana, você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo vai trabalhar. O jogo da Ponte segunda-feira, hein? Porque contra o Brusque, você disse mesmo, não teve nada. Coletivo 0. Lembra que ele falou na coletiva? Não, treino foi 0, foi mais palavra, foi na conversa, foi no papo. Tive muito papo. Tá bom, ganhou 2-0 o Brusque, ganhou do Brusque 2-0. Agora, também não teve tempo com o do Mirassol. Na sequência, agora você vai ter tempo para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vamos ver se você consegue fazer se esse time chuta no gol. Pelo amor de Deus, mas o que é isso? Mirassol 3.0, vamos pro craque, já entrou a vinheta, Leandro Borges, o moço de Piracicaba. Numa fria colocar os 6, hein? Glegg e Catarino também. O craque, entre aspas. Oi, Borges. Fala, Edu, de volta aqui na Bandeirantes. Difícil, né? Por mera exclusão. A Ponte teve até alguns jogadores que não tiveram destaques, evidentemente. Mas aí, em determinadas situações, eu gostei, por exemplo, do Nilson Júnior no primeiro tempo, nas bolas aéreas, o Emerson Santos também relativamente um jogo regular. Olha, por mera exclusão, eu fico com o Nilson Júnior. Valeu, Edu, um grande abraço e até a próxima. Grande abraço pra você. Olha, vamos lá, Glegger Zorzinho, o craque. Nossa, Edu, hein? Hoje tá complicado, botar, hein? Hã? Hoje tá muito difícil. Não tem. Eu acho que no primeiro tempo o Nilson Júnior foi bem mesmo, também gostei, mas no segundo tempo ele não foi legal, né? Você viu o gol ali, cara? Sim. Terceiro gol do Mirassol, pra mim, vacilou demais o Nilson Júnior. Edu, posso ficar sem votar ou não? Pode. Não, então, no seu lugar eu não votaria. Me respeito ao torcedor Ponte Pretano, eu não vou votar em ninguém. Não, enquanto que a Ponte não chutar um gol, a gente faz o craque. Catarino, vamos lá, o craque. Fala, Edu, ouvintes desse apito final. Mais uma derrota da Ponte nesta reta final de Série B. Por exclusão, né, Edu? Até porque a Ponte mais uma vez jogou mal, eu vou votar no Castro. Castro é um jogador, um volante, né, que tem pelo menos vontade, ele tem mostrado, não tem sido suficiente, mas meu voto vai pro Castro nesta tarde e noite, Eduzão. Um grande abraço, vai com Deus, Catarino, grande repórter, menino de ouro, hein? Então é o seguinte, o Nilson Júnior com voto, o Castro também tem um voto, a gente pede desculpa, nós temos aqui esse quadro, ele tem que ir pro ar, entendeu? A pessoa xinga com toda a razão, né, craque? Não chuta uma bola no gol. Agora, é o seguinte, hein? Atenção, senhor Carlos Batista, nosso chefe aqui, hein?
Se no próximo jogo da Ponte não tiver um chute no gol, esse quadro vai pro espaço. Tá combinado? Eu me nego a fazer o craque do jogo se não chutar no gol. Ô, cacete, 3-0 Mirassol. Eu volto já já, 19-19. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Olá pessoal, aqui quem fala é o Doutor Carro e eu estou muito feliz de anunciar uma parceria que já é sucesso. A partir de agora, eu e a Paraflu, a marca número 1 em fluido de radiador, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre como cuidar bem do motor do seu veículo. Fique ligado e até mais. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Começou a maratona de vendas do Grupo Germânica. E nesse mês você garante taxa zero e bônus de até 30 mil reais e supervalorização no seu usado. Seja para carro ou moto 0 km. Mas não para por aí. Selecionamos diversos seminovos a dedo, todos com qualidade e procedência garantida. E para taxistas, CNPJ, produtores rurais e PCD, as condições são ainda mais especiais. Corra, porque as ofertas são válidas apenas nos dias 25 e 26. Esperamos por você. Paz no trânsito começa por você. O Esco é a marca de ferramentas elétricas feita para você, profissional. São mais de 150 modelos, como furadeiras, serras circulares e tico-tico, chaves de impacto, marteletes, esmerilhadeiras e muito mais para a sua oficina. E a melhor parte, com o melhor custo-benefício em todo o mercado de ferramentas elétricas. E tem mais, são mais de 10 anos no Brasil, facilitando o dia a dia do trabalhador brasileiro. Conheça agora, já disponível nas principais revendas do país. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, lá em Mirassol, a Ponte entrou com Luan Ribeiro no gol, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Nilson Júnior
e Gabriel Risso, argentino. 3 volantes entrou: Castro, Emerson Santos e Ramon Carvalho. E Elvis, completando a meiuca, ele para armar Elvis. Na frente, Dodô não é atacante, é meio atacante, né? Dodô e Iago Dias, o único atacante de ofício, Iago Dias. Vamos lá, primeira alteração, intervalo, a Ponte perdia 1-0, saiu Ramon Carvalho, volante, entrou Everton Brito, atacante. Depois, a 22, segundo tempo, sai Dodô, entra Matheus Regis e sai Iago Dias, entra Renato. Entraram 2 atacantes e sai um atacante, né? Então a Ponte até aqui estava com 1, 2, 3 atacantes. E teve mais uma alteração também, mas também tá aqui a 48, né? 48 minutos, imagina a cara de Guilherme Portuga, né? 48 já estava 3-0, deixa eu ver, o terceiro gol do Mirassol foi a 46, já estava 3-0. Aí entrou Guilherme Portuga a 48 no lugar do Elvis. Equipe do técnico interino Nenê Santana. Mirassol, firme no G4, Alex Muralha no gol, Lucas Ramon, ex-Guarani, João Vitor, ex-Guarani, Luiz Otávio e Zeca, ex-Santos. Depois Alex Silva, Neto Moura, ex-Ponte, Danielzinho e Gabriel. Depois Rodrigo Andrade, ex-Guarani, Negueba. Depois Yuri Castilho, De La Torre. Depois Léo Gamário, ex-Ponte e Fernandinho. Depois Chico Kim. Mozart, ex-Guarani, técnico do Mirassol. Apitou Matheus Delgado Gandancian. Deve ser isso, Gandancian, sei lá. Matheus Delgado, vai, apitou. Mostrou nenhum cartão amarelo para o Mirassol, para a Ponte Castro e Matheus Silva. Inclusive, o segundo gol foi a falta do Matheus Silva, que ele fez, levou um amarelo e o Chico Kim cobrou e fez 2-0. Vamos aqui aos gols, pela ordem. Neto Moura, ex-Ponte, a 39, primeiro tempo, um chute de fora da área, um chute cruzado, não sei não se foi culpa do goleirão ou não, mas pimba, 1-0. O segundo gol, Chico Kim de falta, 43, segundo tempo. E o terceiro gol, então, Yuri Castilho passou por Nilson Júnior, passou pelo goleiro Luan Ribeiro e à vontade fez 3-0. Vamos ao público, 4.997, 4.997 e a renda 77.900. O Mirassol chega a 59 pontos, é o terceiro colocado. Sport Santos também tem 59, mas Sport Santos ainda vão jogar. O Novo Horizontino é o quarto colocado com 57, pega o Guarani terça aqui no Brinco. O Ceará, com a vitória de hoje sobre o Paysandu, tem 54, é o quinto colocado. E a Ponte, 14ª com 38, o Paysandu tem 40. E a Ponte pega o Paysandu dia 2 de novembro, segunda-feira, majestoso. E se vencer, a Ponte ultrapassa o Paysandu. Paysandu tem 40, Ponte 14ª, 38, Chapecoense 15ª, 36, em 16º, CRB 36 e o Botafogo, primeiro fora, 36, aliás, primeiro dentro, né? Tudo vai jogar. Chapecoense, CRB, Botafogo, Ituano, Brusque e Guarani vão jogar. E aqui, Mirassol 3, Ponte 0, a ficha técnica no apito final. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, eu começo com essa proposta aqui, 16 do primeiro tempo, tava 0-0, quem é que chuta? É o Gabriel, hein? Próximo da risca da grande área, chute rasteiro, que o moço de Piracicaba narrou assim. Olha a chegada do time do Mirassol, recebeu na entrada da grande área, Gabriel, pé direito, bateu, espalma Luan Ribeiro.
Vai buscar do cantinho, o goleirão da Macaco, Gabriel limpou e bateu pro gol com o pé direito. Luan Ribeiro meteu pra fora, Vladimir. O Gabriel é o jogador que mais finaliza nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Desta vez o arremate foi pra defesa do Luan. Bom, ele acabou levando. É o seguinte, foram poucas defesas, essa no primeiro tempo, o segundo tempo. Segundo tempo tem essa daqui, logo a 6 minutos, né? Logo a 6 minutos, estava 1-0 pro Mirassol e aí quem chutou foi Lucas Ramon, até de pé, né? Peito de pé. Foi isso, Boris? Peito de pé. Vira com muita coisa. Time Churri. É, Tigrão, é o time Churri. Time Churri. Calma, Tigrão. Olha o Lucas Ramon na área, bateu cruzado, espalma Luan Ribeiro. Na finalização do Ramon, Lucas Ramon, Luan Ribeiro espalma e evita o gol, segundo que seria do Mirassol, Vladimir. A bola foi em cima ali do Luan Ribeiro, mas não deixa de ser uma grande defesa, né? Lucas Ramon recebeu ali do Danielzinho, bateu para a defesa bonita do Luan Ribeiro da Ponte. Depois o Boris complementou de peito de pé. Oi, Zorzinho, é o que eu tenho, hein? É o que eu tenho. Você fica com qual? Tá do primeiro tempo, Edu. Foi mais difícil. Muito bem, o chute do Gabriel, hein? 16 do primeiro tempo, estava 0-0. Essa foi a defesa do jogo. Olha a chegada do time do Mirassol, recebeu na entrada da grande área, Gabriel, pé direito, bateu, espalma Luan Ribeiro. Vai buscar do cantinho, o goleirão da Macaco, Gabriel limpou e bateu pro gol com o pé direito. Luan Ribeiro meteu pra fora, Vladimir. O Gabriel é o jogador que mais finaliza nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Desta vez o arremate. Muito bem, foi Brasileirão encerrado, Flamengo 4, Juventude 2, Grêmio 3, Atlético de Goiás 1, foi de virada Derek, ex-Guarani marcou gol do Atlético, Palmeiras 2, Fortaleza 2, Moisés ex-Ponte empatou para o Fortaleza. Vitória 2, Fluminense 1. Isso encerrado, hein? Intervalo em Curitiba, Atlético Paranaense 1, Cruzeiro 0. Um jogador do Cruzeiro foi expulso e o Atlético Paranaense não vence há 10 jogos. Olha, Atlético vencendo e o Vitória já venceu, muito ruim pro Corinthians. Atlético Mineiro Internacional, primeiro tempo 31-0-0. Atenção, em Bragança Paulista 31, primeiro tempo. Bragantino e Botafogo 0-0. E 21 horas tem Criciúma e São Paulo. Nesse momento, como o Palmeiras empatou e o Botafogo também vai empatando, em primeiro Botafogo com 62. Palmeiras em segundo com 61. Essa é a briga do Brasileirão. E na Série B, tivemos também Ceará de virada 2, Paysandu 1. E aqui Ponte 3-0, aliás, Mirassol 3-0 na Ponte. E a gente segue amanhã. Domingo, eleição, segundo turno, não tem na Série B jogo, não tem na Série A jogo. E na segunda-feira, um montão de jogo na Série B. E na terça, outros também, inclusive Guarani e Novo Horizontino, 20h30 no Brinco. Já já o Gabarito, 19h31. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol.
Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou! Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instante seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Instalar Materiais Elétricos, especializada em elétrica e iluminação comercial e decorativa. Confira as ofertas imperdíveis. Lâmpada tubular 1,20 m 18 watts a R$ 4,99. Fita isolante Lucma com 20 metros, R$ 3,30. Cabo Cobrecon 2,5 rolo com 100 metros, R$ 199,90. Rua Duque de Caxias 940, Centro de Campinas. Instalar Materiais Elétricos, a sua solução em iluminação. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Outra semana, mas não é dia 2, é dia 4. Dia 4 de novembro, segunda-feira. Dia 4 de novembro, segunda-feira, Ponte e Paysandu. Obrigado, Kikuchi, mais uma vez, viu? Josinho, vamos lá. Mirassol 3.0. Qual é o conceito do jogo? Melhor do primeiro ou segundo tempo? Jogo ruim, Edu. Muito bem, Luan Ribeiro. E o tempo qual foi o melhor? Menos pior o primeiro tempo. Menos pior o primeiro. Luan Ribeiro, vamos lá, goleiro da Ponte aí, dos três, ele falhou em quais? Ou em nenhum falhou? Edu, eu acho que ele falha no segundo gol, no gol da falta. Falha, assim, comete alguns erros, né? Erros de posicionamento da barreira. E erro na execução do movimento, que ele parte e vai para dentro do gol. Para mim, só o segundo gol poderia ter sido evitado, apesar da belíssima batida do Chico Kim. Conceito regular para o Luan. Igor Inocêncio, lateral direito, jogou o tempo todo, de repente Luiz Felipe suspenso, foi Igor Inocêncio. Você vai fazer as duas laterais. Igor Inocêncio na lateral direita e o Gabriel Risso na lateral esquerda. Igor Inocêncio, regular. E o Risso, não gostei. Conceito ruim, Edu. Mais uma vez, a Ponte está com um sério problema, principalmente na lateral esquerda, né, o Greger? Impressionante, né? Nas duas laterais. Não encaixa, né? Mas a lateral esquerda da Ponte tem muitos problemas. O time tem muitos problemas, para não falar que é todo o time, né? É isso mesmo. Mas a lateral esquerda, por aquilo que vocês têm comentado aí, segundo gol do Atlético Paranaense, hein? Para tristeza do Corinthians, Atlético 2, Cruzeiro 0. Atlético 2, Cruzeiro 0 e tem gol do Internacional. Atlético Mineiro 0, Inter 1, mas o Atlético joga com uma equipe alternativa, né? Tá final de Libertadores e tal, Copa do Brasil. Vamos lá então, atenção, Greger Zorzin. Forçando a memória, Matheus Silva e Nilson Júnior, a dupla de zagueiros. O que acontece? Naquela cabeçada a 21 do primeiro tempo, estava 0-0, De La Torre cabeceou à vontade. O senhor disse, Matheus Silva, estava no lance. A bola lá dele, é o mais alto e tal, enfim, se vai pro gol é caixa.
E aos 43, seu Zorzinho, quem fez a falta foi Matheus Silva. Levou amarelo, Chico Kim cobrou e fez 2-0. Vamos lá, a dupla de zaga. Começou bem, né? Estavam bem os dois ali, o Matheus Silva cometendo alguns erros, alguns equívocos. Para mim, o Matheus Silva, naquela falta lá, foi um lance que ele poderia ter ido um pouco mais tranquilo e não ter cometido a falta. E para mim, o Nilson Júnior falha no terceiro gol. Para mim, falha, zagueiro não pode permitir que o atacante passa como o menino lá passou. Então, para mim, ele erra também. Vou dar conceito ruim para os dois, Edu. Olha, no trio de volantes, Castro, Emerson Santos e Ramon Carvalho. Castro e Emerson Santos jogaram o tempo todo, Ramon Carvalho saiu no intervalo, a Ponte perdia, saiu o volante, Ramon Carvalho, plantado do Everton Brito, o atacante. Então vamos lá, o problema é o seguinte, o conceito deles, e veja bem, nesse 1-0 aqui, gol do Neto Moura, o chute dele, quem estava no lance era o Dodô que estava no Neto Moura. A volância, cadê, né? No terceiro gol, a penetração aí desse menino Yuri Castilho, quando ele recebe a bola, ele só tinha o Nilson Júnior que driblou e o goleiro da Ponte que driblou também. Mas a chegada dele antes, né? A volância também, não sei onde é que estava. Vamos lá, Gleger, hoje os volantes, como é que foram? Edu, quando o Nenê, ele disse isso na coletiva, né, que ele entrou com os 3 volantes para uma tentativa de mudança de posicionamento do time. Deu certo? Primeiro tempo eu acho que foi legal, né? O segundo tempo, até tomar o segundo gol ali, estava bem ajustado. Eu tava aqui numa esperança danada. Falei, cara, daqui a pouco a Ponte vai empatar o jogo. O Mirassol tá dando muito vacilo. Tá vacilando demais. Não tá deixando de atacar. E aí vem o gol ali já no finalzinho, o gol de falta do Chico Kim e logo em seguida o terceiro. Mas da volância, não dá para dizer que jogaram mal, viu, Edu? Eu vou dar um conceito regular para eles. Porque cumpriram, né? Se sacrificaram, porque o Elvis hoje a Ponte jogou com um jogador a menos, gente. Desculpa. O Elvis, eu tenho um maior respeito pelo Elvis. Eu sou fã do futebol do Elvis, mas hoje ele andou o jogo todo. Então, você mesmo disse, Edu, sim, a Ponte hoje não tem criação. Não tinha criação, não tinha articulação. Não tinha mesmo. Porque o melhor jogador do time estava andando. Estava cansado. Não sei o que aconteceu com o Elvis hoje. Então, para mim, o conceito dos volantes é regular, viu, Edu? Olha, o primeiro foi do Alan Patrick e segundo gol do Internacional, Bernabei. Bernabei, deve ser isso. Atlético Mineiro 0, Inter 2. Tá no primeiro tempo, hein? Lá em BH. Bom, você já cantou a pedra aí, mas eu vou perguntar, porque agora é o Elvis, né? Elvis, hoje até anotei aqui, ele costuma dar de 3 dedos o lançamento, mas o primeiro lançamento dele no jogo, pra você ter uma ideia, foi a 27 do segundo tempo. Pro Matheus Regis, mas estava impedido o Matheus Regis. Quer dizer, além de tudo, cansado, ruim, travado, também estava bem marcado. E outra, o homem das bolas paladas. A Ponte não sofreu falta lateral para ele cobrar. A Ponte escanteio, o primeiro escanteio foi a 33 do segundo tempo. O primeiro escanteio da Ponte. Elvis cobra o escanteio. Bom, que jornada do Elvis, hein, Zorzinho? E o conceito? Então, eu falei isso no pós-jogo, né? E também falei agora para comentar a posição dos volantes. Não dá, cara. Ele jogou muito mal hoje. Na verdade, o Elvis não jogou. Com quantos minutos ele fez o primeiro lançamento? 27 do segundo tempo. 27 do segundo tempo. Não dá, cara. Jogador de articulação do time. O craque do time. Bom, com todo respeito, não estava num dia legal, acontece isso. E o conceito do Elvis hoje é ruim, Edu. Pensa num cara que derrapa. Depois ele levanta. Ele levanta e derrapa. Ele teve uma chance. Foi a 4 do segundo tempo. Tá com o pneu careca, será ou não? Pois é. Próximo da risca da grande área. Ele finalizou. E foi para fora. Foi a única chance da Ponte. E aí ele saiu a 22 do segundo tempo. Ele estava no primeiro gol, ele que tentou tirar do Neto Moura. Não sei se é ele que teria que estar lá. Atenção, estou falando do Dodô. Dodô! E aí, Zorzinho, o conceito dele? É o segundo jogo que o Dodô não joga bem, né? É muita expectativa, é um bom jogador. Eu acho que ele teve a bola do empate nos pés ali. Acho que na única jogada mais aguda do time da Ponte. E ele acabou desperdiçando, faltou um pouco de tranquilidade. Não gostei do Dodô. Conceito ruim.
Jogador importante, fez gols importantes, inclusive final de jogo e tal. Dodô, vamos lá. Iago Dias, olha, tanto o Dodô contra o Iago Dias, eles foram até 22 segundo tempo, depois entraram o Matheus Regis e o Renato, tá? O Iago Dias foi que passou a bola pro Dodô, nesse lance aí, comecinho do segundo tempo, né? Iago Dias esforçado também, corre e tal, mas estava sozinho, de ofício, hoje ele começando, o único atacante, porque o Dodô é meio atacante. 3 volantes, então só ele, Iago Dias, tentando fazer alguma coisa, correu, esforçado, tenta ajudar, ele volta. Bom, vamos lá, Iago Dias, como é que fica? Edu, eu tenho a mesma linha de raciocínio que você. Ele lutou, correu, uma barbaridade, inclusive. Então, por esse aspecto, mas tecnicamente não conseguiu executar absolutamente nada. Então, por esse empenho, por essa dedicação, eu vou dar um conceito regular para ele. Verdade, Iago Dias, ele tem vontade, é raçudo, vai e corre e tudo, mas falta técnica. Olha, dos que entraram, se você quer falar alguma coisa, Matheus Regis, Renato, foram os que menos jogaram. O Guilherme Portuga, nada, entrou a 40 no segundo tempo, estava 3-0. E o Everton Brito foi o que mais jogou. Entrou no segundo tempo, no lugar do Ramon Carvalho aí, né? É outro também. Derrapa, erra, vai e erra. Derrapa, vem, recupera, levanta, vem, escorrega, chuta, raspa, tenta, vai. Alguma coisa a acrescentar, Jorginho? Não quero acrescentar nada, porque se você não me fala, eu nem tinha percebido que eles tinham entrado, Pedro. Agora o Nenê Santana, vamos lá, a escalação inicial dele, esperava-se que fosse o Renato entrar, mas ele entrou com 3 volantes. Mas enfim, o que ele tentou fazer mudou no intervalo também, né? Perdendo, tirou um volante, Renato, Matheus Regis, enfim, tentou fazer alguma coisa, mas tem que treinar. Ó, seu Nenê Santana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A Ponte só joga segunda-feira na outra, contra o Paysandu. Tem que treinar chute, esse time tem que chutar. Hoje não chutou de novo nenhuma no gol. Vamos lá, que acertou o gol, né? Dodô chutou pra fora, a única chance. Nenê Santana, Zorzinho. Edu, eu gostei do time de começo, falei isso inclusive. A mudança da Ponte de postura, de posicionamento, no segundo tempo melhoraram, né? A Ponte, no primeiro tempo não jogou, só marcou. E eu falava isso aqui na transmissão, você se lembra? Falei, não dá para ficar só marcando. E foi exatamente o que aconteceu. O primeiro tempo a Ponte só marcou, o segundo tempo melhorou um pouco, né? Melhorou. E eu sempre digo isso. Que quando você vê as mãos do treinador, é quando um time, por exemplo, ele tá muito mal, volta pro segundo tempo, ele volta melhor. Por quê? Porque aí o cara reposiciona o time, ele teve a leitura, né? Que para nós aqui é muito mais fácil, que a gente tem replay, tem, né? Você tá vendo o jogo, é diferente de quem tá lá dentro. E ele teve essa percepção, tirou o Ramon, colocou o menino lá, deu uma melhorada, o time deu uma equilibrada, né? O time começou a criar algumas situações, mas assim, não dá para botar culpa no Nenê, né? Não dá, não tem jeito. Eu vou dar um conceito regular para ele pelo jogo, porque você vê, Edu, se o jogo tivesse terminado 1-0, nós teríamos falado, Mirassol fez, né, foi lá, tirou o pedido, ganhou o jogo e tá tudo certo. Mas o grande problema é que teve aqueles 2 gols ali, teve o gol de falta, depois teve outro gol ali, também vem a parte emocional depois, finalzinho de jogo. Então o conceito do Nenê hoje, Edu, é regular. Bom, e esse Mirassol brilhante, 3-0, o Mirassol firme no G4, ele chega a 59 pontos também, encosta aí no Santos e também na equipe do Sport, mas eles vão jogar, Santos e Sport vão jogar, tá tudo com 59, Santos, Sport e Mirassol. Só que Santos joga em Itu, o Sport também joga, e o Novo Horizontino 57 pega o Guarani aqui. Esse Mirassol, e aí? Mas é um belo time, viu? Não, Zorzinho? Edu, eu disse, né? Pra mim é um dos que vão subir. Esses 3 aí que estão com 59, pra mim já subiram, inclusive. Santos, Sport e Mirassol. Né? Novo Horizontino ainda tem alguns compromissos aí importantes, né? É um time também que deu uma vacilada, conseguiu recuperar na última rodada, né? O Mirassol, o Novo Horizontino veio de 3 derrotas seguidas e aí venceu na última rodada, então conseguiu dar uma equilibrada. Tem o Ceará, que deve vir agora nessa reta final dar uma pressionada também, mas eu não tenho dúvida, Edu,
que o Mirassol, pelo equilíbrio, né, pela sequência que ele teve, principalmente dentro e fora de casa, para mim o Mirassol é um dos 4 que vão estar na Série A do ano que vem. Gente, aqui Mirassol 3.0, imagine a Série B ano que vem, hein? Ceará se não subir, olha, ano que vem Ceará, América Mineiro, Goiás, Curitiba, tem o Atlético Goianiense vindo da Série A rebaixado, o Cuiabá é terrível também, é time de estrutura, é time que ficou alguns anos na Série A, time de Mato Grosso, capital e tal, empresário, boiadeiro, de dinheiro, né? E da Série C vem o Atlético, que é um time bem estruturado de São João del Rei, que subiu também, foi vice-campeão. Volta Redonda, né? Complica um pouco. O ano que vem, ó, não vai ser fácil, hein? Não vai ser fácil, claro, evidente. As equipes de Campinas se rolam aí, fica ou não fica. Mas, independentemente de Ponte Guarani, o ano que vem, eu acho que vai ficar bem difícil, hein? De novo, a Série B vai ser metal esfregando em metal. Ô Gleger, para você então, já falei demais, um grande abraço, para você um ótimo sábado, bom domingo, aproveita para descansar e uma ótima semana, Gleger. Valeu, Edu, grande abraço para você também, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Amanhã tem alguns eventos, você sabe como é que funciona, né, Edu, de manhã. Ainda tem, é claro, não é e à porque tarde, ganhou a eleição e à tarde, que vai... Não, tem que mostrar e à tarde eu vou fazer uma visitinha para minha mamãe lá em Americana. Ah, que bom. Pra galera. Tá bom, Edu? Um grande abraço pra você também. Fica com Deus aí. Deus abençoe a todos. Valeu. Muito obrigado mesmo, hein? Olha, eu volto já no Em Dia com a Bola, 19h49. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto.
Começou a maratona de vendas do Grupo Germânica. E nesse mês você garante taxa zero e bônus de até R$30 mil e supervalorização no seu usado. Seja para carro ou moto 0 km. Mas não para por aí. Selecionamos diversos seminovos a dedo, todos com qualidade e procedência garantida. E para taxistas, CNPJ, produtores rurais e PCD, as condições são ainda mais especiais. Corra, porque as ofertas são válidas apenas nos dias 25 e 26. Esperamos por você. Paz no trânsito começa por você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Muito bem, brasileiro da Série B, ontem tivemos jogo atrasado, 18ª rodada, Goiás 1, Amazonas 0, do Juninho, a 48 do primeiro tempo. E teve um jogador do Amazonas expulso um pouquinho antes, Barros do Amazonas expulso, e depois de um minuto o gol aí do Goiás, tá? 1-0. Tivemos ontem a abertura da 34ª rodada, Avaí 3, Vila Nova 0, gols de Igor, né? Igor marcou 2 e o Thiago, né? 3-0, Avaí se recuperando aí, mas tá tarde pro Avaí. Bem, você acompanha aqui na Bandeirantes, Mirassol 3, Ponte 0, gols do Neto Moura, ex-Ponte a 39 do primeiro tempo. Depois, o Chico Kim de falta a 43 do segundo tempo. E o terceiro gol foi aos 46 do Yuri Castilho. Público de 4.997 Mirassol, 77 mil de renda. No Castelão, de virada, Ceará 2, Paysandu 1. O Saulo Mineiro de pênalti fez... Espera um pouquinho só, não foi... Deixa eu só me programar aqui. Tem impressão que não foi de virada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui direito. Não, primeiro marcou o Ceará, não foi virada não. Saulo Mineiro, de pênalti, fez 1-0 pro Ceará. O Rafael Ramos marcou contra, empatando pro Paysandu a 1 minuto do segundo tempo. E aos 9 do segundo tempo, Eric Pulga, 2-1 Ceará. Teve mais um gol do Ceará que foi anulado, mas ficou nisso. Ceará 2, Paysandu 1. O Ceará, ele encosta no G4. Amanhã, eleição não tem. Segunda-feira, os jogos na Série B. Às 18 horas, Coritiba e CRB, lá na capital paranaense. Às 19 horas, em Itu, Ituano e Santos. 9 da noite, América Mineiro e Sport. Na terça-feira, mais 4 jogos encerrando. Às 19, Goiás e Operário. Também às 19, Brusque e Chapecoense. Às 21h30, Guarani e Novo Horizontino. E 21h30, Arena Amazonas e Botafogo. Então, em primeiro, Santos com 59, em segundo, Sport com 59, ambos vão jogar. O Mirassol em terceiro também com 59. Em quarto, Novo Horizontino, 57, vai jogar, pega o Guarani aqui. Em quinto, Ceará, agora com 54, encosta. Em sexto, Vila Nova com 52, já jogou também o Vila Nova e perdeu. Em sétimo, Operário, 50. Em oitavo, América, 49. Nono, Goiás, 48. Pode encostar, vai jogar, pode chegar a 51. Em décimo, Coritiba, 47. Também vai jogar. Bom, vamos lá para aqui. O Paysandu acabou perdendo para o Ceará. 13º, Paysandu com 40. Em 14º, a Ponte, 38. Em 15º, Chapecoense, 37. Em 16º, CRB com 36. Em 17º, aqui já no Z4, Botafogo 36. Em 18º, Ituano 34. 19º, Brusque 33. Guarani 20º com 31. A diferença do Guarani para o primeiro fora, CRB 36, diferença de 5 pontos. Faltam 5 jogos para o Guarani, faltam 4 para a Ponte. E é o tal negócio, né? A Ponte pode ser ultrapassada. A Chapecoense tem 1 ponto a menos que a Ponte. A Chapecoense, ela joga com o Brusque, lá em Brusque, na terça-feira. O CRB tem 36, é o primeiro fora. O CRB tem 2 a menos que a Ponte. O CRB joga com o Curitiba. Se ganhar, lá em Curitiba, ultrapassa. Se empatar, não. O Botafogo, que é o primeiro dentro da zona com 36, o Botafogo pega o Amazonas, terça-feira na Arena Amazonas, lá em Manaus. O Ituano tem 34, o Ituano pega o Santos, né, na segunda-feira. 34 pode chegar a 37. A Ponte tem 30, o Ituano não consegue alcançar a Ponte. Brusque tem 33
Brusque e Chapecoense, conforme eu disse. E o Guarani com 31 pega o Novo Horizontino às 21h30, terça-feira. Esse é o panorama. Vamos lá, os próximos jogos da Ponte. Então é Ponte e Paysandu, depois pega o Vila Nova lá em Goiânia. A Ponte depois recebe o Sport e joga contra o Avaí lá na Ressacada. São 2 o Moisés, 2 fora. Vamos ver aqui o Guarani. Os próximos jogos do Guarani, além do Novo Horizontino, que é na terça-feira. Depois, na sequência, pega o Goiás lá na Serrinha, em Goiânia. Recebe o Amazonas do Brinco. Depois pega o Brusque em Brusque. E termina com o Ceará aqui. Então são 3 jogos no Brinco e 2 fora. Vamos ver aqui o Brasileirão, como é que tá? Campeonato Brasileiro da Série A, Brasileirão nesse momento. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Como é que tá o jogo do Bragantino? Tá no intervalo? 0-0. Então, por um pontinho, o Botafogo na frente do Palmeiras. Bragantino 0, Botafogo 0. E o Atlético Mineiro, deixa eu ver, acho que marcou um gol. Atlético? Marcou. Deixa eu repassar aqui os jogos que começaram às 16h30, já encerrados. Tivemos Grêmio 3, Atlético de Goiás 1, aqui foi de virada. O Derek, ex-Guarani, 1-0 Atlético de Goiás. Aí o Soteldo empatou para o Grêmio. O PP fez 2-1 para o Grêmio e o Vila Sante 3-1 Grêmio. Tivemos lá no Barradão o Vitória fazendo 2-1 no Fluminense. Lucas Esteves, 1-0 Vitória. O Martinelli empatou pelo Fluminense. E Alejandro marcando o gol da vitória do Carpini. No Maracanã, vitória do Flamengo sobre o Juventude. O Michael fez 1-0 Flamengo. Gilberto empatou para o Juventude. O Gabigol, começo do segundo tempo, 2-1 Flamengo. Arrascaeta, 3-1 Mengão. Edson Carioca, ex-Guarani, marca o segundo do Juventude. E Plata marca 4-2 para o Flamengo. Tivemos Allianz Parque, Palmeiras e Fortaleza. Rafael Veiga de pênalti, 1-0 Palmeiras. Hércules empata para o Fortaleza. Terminou 1-1 primeiro tempo. Esteban de pênalti, começo do segundo tempo, 2-1 Palmeiras. E o Moisés Esponte a 17, empatando para o Fortaleza. Palmeiras 2, Fortaleza 2. Nesse momento, jogando lá em Curitiba, o Atlético e o Cruzeiro. E o Atlético Paranaense que não vence há 10 jogos, marcou com Pablo e Jurimar. Então, segundo tempo de Atlético 2, Cruzeiro 0. Na Arena MRV, lá em Minas, Alan Patrick 1-0 Internacional, Bernabei 2-0 Internacional e o Vargas de pênaltis contou nesse momento intervalo de Atlético Mineiro 1, Internacional 2. Em Bragança Paulista, intervalo de Bragantino 0, Botafogo também 0. 21 horas tem Criciúma e São Paulo. E na segunda-feira, Arena Pantanal, Cuiabá e Corinthians. E às 9 da noite da segunda-feira, Vasco e Bahia encerrando a rodada. Classificação do Brasileirão, hein? Atenção, situação do Corinthians. Em primeiro, o Botafogo vai empatando, tem 62. Em segundo, Palmeiras empatou 61. Em terceiro, Fortaleza com 57, grande campanha. Em quarto, Flamengo, 54. Nesse momento, em quinto, Internacional vai ganhando, por enquanto, em 52, é o quinto colocado. São Paulo vai jogar sexto colocado com 50. Em sétimo, Bahia com 46. Em oitavo, Cruzeiro com 44. Em nono, Atlético Mineiro, 41. Décimo, Vasco, 40. 11º, Grêmio com 38. 12º, Fluminense, grande reação, 36. Em terceiro, Criciúma. 13º, Criciúma com 36. Em 14º, Vitória, 35. Em 15º, Bragantino, 35, vai empatando. Em 16º, Atlético Paranaense com 34. Por enquanto, fora do C4. O Juventude é o primeiro dentro, 34 pontos. Corinthians vai jogar 18º com 32. Mas se o Corinthians ganhar do Cuiabá, ele pode sair. Cuiabá, penúltimo, 27. Ih, situação terrível, hein? E o Atlético já foi, né, gente? 22 pontos. É o 20º colocado. Bom, lembrando que na Série C subiram Volta Redonda campeão, Atlético foi vice-campeão, subiram ainda Remo e Ferroviária. Então, Volta Redonda, Atlético, Remo e Ferroviária, os novos integrantes da Série B do ano que vem.
Na Série D de dado, subiram Retrô de Pernambuco, campeão, Anápolis, vice-campeão, o Itabaiana de Sergipe e Maringá. Então, Retrô, Anápolis, Itabaiana e Maringá, os novos integrantes da Série C de Cebola. Lembrando que na Copa Paulista, terminou já faz tempo, campeão foi Monte Azul e Votuporanguense vice. O Monte Azul vai disputar a Série D de dado e a Votuporanguense vai para a Copa do Brasil o ano que vem. Já devidamente escolhido aí, quem escolhe é o campeão. Eu quero ir para a Série D, então sobrou a Copa do Brasil para a Votuporanguense. Libertadores, hein? É agora! É terça-feira, não, é terça, deixa eu ver, terça, dia 29. O jogo da volta lá na Argentina, Atlético Mineiro e River e Atlético Mineiro. Na Arena MRV, quanto foi? 3-0 Atlético. E na terça-feira, o Atlético pode perder por diferença de 2 gols para ir à grande final. E depois, dia 30, na quarta-feira, o jogo lá no Uruguai, Peñarol e o Botafogo. Aqui foi 5-0 o Botafogo, descarregou no segundo tempo no Engenhão. O Botafogo pode perder por diferença de 4 gols. Agora uma vergonha, né? A torcida do Peñarol que ela fez no Rio, torcida do Botafogo também botando fogo em ônibus do Peñarol, foi um horror, né? Será que... Quero ver esse rolo lá no Uruguai. Imagine o rolo no Uruguai. Torcida do Fogão chegando lá. Olha só que rolo, hein? Lembrando que a grande final da Libertadores vai ser dia 30 de novembro no Monumental de Núñez, lá na grande Buenos Aires, tá? Tá na cara que tá aí pintando Atlético Mineiro e Botafogo. É jogo único, hein? Sul-Americana. A Sul-Americana é o seguinte. Na quarta-feira agora vai ter o Cruzeiro, né? E Lanús na Argentina. Quarta-feira, Lanús e Cruzeiro na Argentina. No Mineirão foi 1-1. O novo empate é pênalti, tá? E dia 31, quinta-feira, o Corinthians, com Racing da Argentina. Foi 2-2 na Neoquímica, 2-2. Novo empate também é pênalti. Então, indefinidos, Cruzeiro e Corinthians na Sul-Americana. A grande final vai ter dia 23 de novembro, vai ser no Paraguai, no estádio do Cerro Porteño, a final da Sul-Americana. E a Copa do Brasil, a final está decidida aí, Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético Mineiro que eliminou o Vasco, o Flamengo eliminou o Corinthians. Então é o seguinte, a princípio, o Flamengo joga primeiro em casa, hein? O Atlético decide em casa, Atlético Mineiro decide na Arena MRV. Mas por enquanto tá assim, dia 3 de novembro é o jogo no Maracanã, dia 10 de novembro o jogo na Arena MRV. Não vai estar para decidir ainda, mas é por aí, é dia 3 por aí, Flamengo, Maraca. Dia 10 por aí, Atlético Mineiro, jogo final na Arena MRV. O campeão ganha 73 milhões e meio e o vice ganha 31 milhões e meio. Muito bem, tivemos hoje aqui Mirassol 3.0 e aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. E final do apito final, 20 horas, 7 minutos. A Ponte, que vergonha, hein? Não chutou uma no gol, né? Chutou, mas perdeu. O Dodô, 4 segundo tempo. Chutou por cima. Olha, que coisa horrorosa, hein? Ah, doído de novo, hein? Doído. O Guarani também da Madraga. E vamos em frente. Mirassol 3.0, narrou Leandro Borges, o moço de Piracicaba. Gregory Sorocin comentou e Vladimir Catarino nas reportagens. Nossa equipe técnica, Gil Kleber do comando, Lucas Pessoa no YouTube. Valeu, Luquinha. Torcedor do Palmeiras, me chateia, já é bocudo quando ganha, imagina quando empata, hein? Pedro Piscinato. Pedrão, obrigado, Pedrão.
nossos meninos de ouro, hein? Os Golden Boys da Técnica Bandeirantes. Meus amigos, você que nos acompanha no YouTube, muito obrigado pelo seu carinho. Você no WhatsApp também, muito obrigado. Você em FM, faixa estendida 85,7, muito obrigado. Nos diversos aplicativos, muito agradecido mesmo. Gente, um ótimo final de sábado, grande domingo. Amanhã importantíssimo, eleição aí em alguns que nem São Paulo, né? Segundo turno. Que ganhe o melhor, que foi o desejo de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? De Nossa Senhora. Abençoar também, claro, e muitos os nossos políticos. Então, na segunda-feira, né? A nossa programação normal, tem o Batistão nos Donos da Bola ao meio-dia 1. Tem aqui o CH no nossa área, na Rádio Bandeirantes, das 11h30 ao meio-dia. E às 17 horas o Batista no Esporte em Debate aqui. Na terça-feira, a mesma coisa, todo dia tem essa programação. E na terça eu volto 20 horas no Concentração, porque o jogo do Bugre é 21h30. Tomara que seja o último 21h30 do ano, hein? Chega de 21h30, pelo amor de Deus. É Guarani, Novo Horizontino, terça, então eu volto na terça. Terça, gente, obrigado, hein? Terça eu volto. Se Deus quiser. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final.